Good morning, everyone, and welcome to the second and last day of our symposium. We still have some people trying to sit and accommodate. Let's just wait a couple of seconds more. Okay, so yesterday we had a fantastic day. Who enjoyed the day yesterday? Yeah? Yay, okay. Who is ready to make very impressive questions today? Only one hand? Come on, give me some show of hands. Okay. Guys, your energy levels are not that good. Let's see, there is coffee. You know that coffee is always available in the back, and if you want, we can also do some jumps and burpees to activate. No? No, okay. Well, it's delightful to be here. For those who are joining us today for the first time, my name is Barbara. I am your moderator for the rest of the day. Yesterday we had quite an impressive range of speakers who told us about how wildlife is coming back in Europe and in Portugal specifically. We also understood the need for transboundary cooperation if you're talking about bringing species back in Portugal. We definitely need the support of our Spanish neighbors, and we are very glad to have some of them here today. So today we'll have at least 2 speakers that will talk in Spanish. How is your Spanish? Perfect? Fantastic. Okay. So today we will start with the importance of beaver as an ecosystem engineer or a landscape engineer. And today, this is the best day for this panel. Today, do you know, we have a full moon today, right? Have you? No? Okay. So, for those who follow the full moons, today is a super moon, and it's called the beaver moon. Yes. Okay. Why is that? Any hint? Any guess? No? Okay. So, I just looked. I was commenting this with Robert. It's our first speaker of this panel. And, you know, beavers had a hard time in Europe because they were severely hunted. One of the reasons were, of course, for their fur. And their winter coats were really appealing to many people. So what happens in this time of the year is that beavers already have their thick winter-proof pelts. So they have their winter jackets on. And in this time of the year, they start looking for the shelter and gather where they will stay over winter with their food provisions. So what happens when you have a supermoon? You have lots of light in the night. So you can imagine, back then, this was the night, or one of the nights, where hunters would go out to look for this beaver fur. Today, we are not looking after beavers, unfortunately, because we also don't have that many in Portugal yet. But we will honor them in this full moon as a species that is coming back in Europe and hopefully in Portugal in very good densities in the next couple of years. But for that, we will learn from the best, those who have been working with the species for a long time. And we'll start the panel with Robert Needham. Robert, you can join me. Robert is the restoration manager at Beaver Trust, an NGO or foundation based in the UK. He's an experienced field biologist, and he has worked with large carnivores in Norway, wolverine and the lynx. But he has been working with beaver for more than 15 years back in the UK. He also investigates a lot the interactions of beaver and habitat modification, and especially with fish species. So, Robert, thank you so much for coming our way, and the floor is yours. Thank you very much, and thank you very much for the invite. It's wonderful to be here. So, I'm going to talk to you about bringing beavers back to Britain. We're not going to focus on sort of the ecology and biology and everything that they do for the environment, because we all know that they're superstars for biodiversity and the environment. So we're just going to focus on sort of the situation in Britain and sort of what happened, where we're going with it. So, as Barbara said, I am the restoration manager for Beaver Trust. Beaver Trust is a newly established charity which was established in 2019. And ultimately, our mission is to reintroduce beavers to regenerate our landscapes.
So even though it is about the beavers, it's also more about that holistic approach and using the beaver as a tool to help restore our landscapes. And how do we do this? Through physical sort of return of beavers into our landscapes by actively releasing under license. We help coexistence with landowners, such as implementing sort of simple and effective methods such as tree protection, as you can see there. And this helps encourage coexistence. We educate and inspire, teaching people about beavers, why they went extinct, and how beavers can help us. And also we try and aim to influence legislation and policy, such as attempting to introduce policies around river buffers, for example, increasing riparian corridors, which will help, obviously, increase biodiversity, but it will also reduce sort of conflicts with land use. So why reintroduce beavers? They are a native species. There is evidence in Britain from 2 million years ago to up to 400 years ago. There is the ethical sort of question. The extinction was due to human activity through to hunting. There is the public desire. So the vast majority of public consultations are positive. People want to see beavers returned to our landscapes. It is a keystone species, increasing biodiversity through habitat creation and being a benefit to a vast amount of different taxonomic groups. Invertebrates, fish, amphibians, mammals, birds, they can all benefit from this. From a selfish point of view, and in sort of this came up yesterday in terms of the human-dominated landscapes, ecological services. So what can beavers do for us? So if we look at water management, sediment retention, flood alleviation, sort of drought resilience, all of these things beavers can help us provide. And EU legislation, yes, we're not in the EU, but as Carolina said yesterday, she likes to think Britain as part of the EU. So we still feel that there is that EU sort of obligation to at least investigate the feasibility of reintroducing species. As I've said, it is a British native. Historic range was widespread throughout Britain and Europe, including Portugal. On the right here, we can see a map of Britain, and this shows all the archaeological evidence, but also sort of historic place name evidence. So names of villages and towns, streams like Beverley and Beaverbrook, that sort of thing. So it shows all those throughout Britain. There is, however, no evidence that beavers were ever in Ireland. Why that is, whether they didn't get across, we don't know, but there is currently no evidence. But that's not to say evidence might not come. So what happened to them? And as you saw yesterday on the map, I haven't got the sort of the reduced range map on this talk, but by the sort of early 1900s, they were reduced to around 1,000 animals, isolated across 5 populations, sort of Norway, France, Germany, Poland. And ultimately, they were hunted for their fur, but also for the meat, for their teeth and their claws. Their tails were used for making pouches. Decorations, their teeth were made for decorations, but ultimately it was the fur industry and using the fur to create hats that was one of the main driving forces, as well as the castoreum from the beaver itself, which believed to have medicinal purposes. So it was a very useful animal, but ultimately too useful, which caused its demise. So what's the current situation now in Britain? So in Scotland, we have a large population. I say a large population, the largest population. So in the big yellow patch in the middle of Scotland there, that's Tayside. And the last survey that was completed in the winter of 2020/21, that sort of confirmed that we had around 250 active territories as a minimum, give or take. And if you want to know sort of population densities, times that by 3.8, which is the accepted European average number of beavers per territory. So now we are actively releasing these further, so we can see the sort of the lighter green going northeast from the yellow. This is the River Spey, and this flows through the sort of the heart of the Cairngorms National Park. So this was a great sort of step forward where we could
got license from the Scottish Government to do wild releases into the Spey catchment following consultations. The purple over on the west coast is Knapdale, so that was the first official licensed trial reintroduction back in 2009 when 16 animals were brought over from Norway, and this was a 5-year trial. And again, just sort of going back to one of the questions that came up yesterday, that trial was funded by a landfill waste organisation as part of their tax. So it's sort of working with these other organisations to help get these projects going. In England, slightly different story. We've got approximately 50 enclosures, and these will vary in size. But we also now have wild populations of sort of around the several hundreds, but these are concentrated in the southwest and the southeast. And there are ongoing efforts now to sort of push forward with reintroductions to sort of increase connectivity between these populations. And something needs to be done on this population, although you do have sort of London in between that. In Wales, we have a slightly different situation again, with only around 5 enclosed projects. There are wild reports of small numbers in 2 different catchments. So you have the Dyfi catchment in mid-Wales and the River Wye, which sort of does share the English-Welsh border. So we do have sort of cross countries there. But ultimately, the situation in Britain is it's a combination of sanctioned and unsanctioned wild populations, either through natural dispersal and enclosed projects. So beavers in Scotland. So beavers were made a European protected species in 2019. And within this licensing framework, landowners can apply to the Scottish Government to remove beavers if they can show and demonstrate sort of significant economic impacts on their land. So this therefore allows us to go in, and it gives us the opportunity to trap and remove these animals. So they can apply for a license, which is ultimately lethal control, but they will allow us to go on beforehand to try and trap and remove in non-lethal ways, and hopefully leaving lethal control as a last resort. So the legal status in beavers and the sort of level of protection. So as I've said, they are now a European protected species in Scotland in 2019 and in England in 2022. However, there is no designated status protection on them in Wales yet, but that is very close. So what does this mean? So sheltered features, so a lodge or a burrow is protected by law. Dams that are over 2 weeks old are protected by law. Obviously, the possession of a live beaver, a dead beaver, or any part of a beaver, you would need a license for that. You cannot trap without a license. You cannot release beavers without a license. And when it comes to sort of the trapping, lethal control aspect, we must consider sort of alternatives first. So what can we do before getting the trap out or reaching for the gun? And it's important to notice here, we do have periods which we call the kit dependency period. So it's a closed season for lethal control and for trapping for us as well, because we don't want to be trapping pregnant females or females with dependent kits. These vary slightly between Scotland and England, but essentially Scotland is slightly shorter, and that goes from basically the beginning of April to pretty much the end of August. And in England, it starts on the 1st of March and goes into September. The difference there is believed that the sort of the breeding season in England, slightly warmer climate, the breeding season could be slightly extended. So why translocate beavers? So Beaver Trust, we hold the contract with the Scottish Government to help deliver work on the beaver framework. So this includes working directly with landowners that are experiencing issues. So we can just go through some of these. We can see there's a beaver dam here which is blown out, causing erosion. A lot of these issues are caused because of the state of our rivers. We've got riverbanks here which don't have any trees. They don't have any root protection. So quite often beavers are just highlighting existing problems, but obviously they do need to be addressed. We're getting collapsed burrows, as we can see through here, and this is under a sort of a road system.
a track here with, again, another collapsed burrow. And then in the middle here, bird's eye view of beaver feeding in a crop field. And if you look in the middle, you can just see a little silver box, which is a beaver trap set. So we are working with these, and to date, we've removed, since 2019, we've removed around 300 beavers from these sites and translocated the vast majority of these to other projects, either within enclosed projects in England or wild releases in Scotland. So mitigation hierarchy. So if a landowner is unpleased or is demonstrating that there are economic impacts to his land or their land, they can apply for a license. If that license is granted, they or we need to move through a mitigation hierarchy, starting with simple methods like tree protection, if that is the problem. If it's to do with flooding a certain area of land, we can install flow devices. So these are a simple system. You have 2 pipes or 1 pipe, depending on the size of the dam. And you have a cage at the back here, which the pipe goes into. So this stops the beavers being able to block that pipe. And you will lower the dam to the point where the water level is acceptable for that landowner, and then put the pipe at that level, so sort of secure the pipes in place here. You can see the posts. And then beaver comes back, might be a bit annoyed for a few nights, but it'll just keep trying to build on top of that dam, but the water's still coming through. But obviously this would now need to be done under license. Generally speaking, that is a very simple license to sort of obtain, given that it's that or potentially lethal control. And this here, just if we can see, we've got a culvert going under a track, and the beavers kept trying to block this. So we've built sort of hexagonal shape around that. There's a little wire bit around there. So this is just to help prevent the beaver from blocking the whole culvert. And we've got the fence there for security to stop people sort of falling in. So there's lots of different ways of doing this, and quite often every culvert is going to be different and unique because they're all different shapes, sizes, the amount of water flowing through. So as a last resort, we will start trapping. So this comes in as a request from the Scottish Government if the other methods that have been tried aren't effective or are not working. So what we'll do is we'll go to a site, we'll assess it to see if it is feasible to trap at that site, because some sites can be very difficult. We'll also assess it for beaver activity, because it might be that you might have one beaver that's moved through, that's caused a bit of problems, and it might not be worth investing time trying to trap that animal. So we look for beaver activity, we look at water conditions. Obviously, if the river's in flood, we don't want to be trapping at this point. So then, once we sort of decide that, we then implement sort of 2 methods. So we have camera traps and remote alarms, which work in real time. So the cameras will ping us photos to our phones, and the alarm is on the side of the trap here, and it works on vibration. So when those doors close, we get a text message saying there's a beaver in the trap. We can then request a photo, if it hasn't already come through, to see if it is a beaver in the trap, or whether a deer or a cat has sort of walked into it or knocked it, that sort of thing. So this enables us to be sort of fast. We can get out, we can prioritize where we're going to go. Obviously, you saw Tayside. This time of year at the moment, we're trying to cover vast areas with a limited team. So having this sort of facility to be able to go, right, we need to go here first and then there, and that obviously reduces stress, and then we take the animals. From there, these animals then go to, we have some purpose-built holding facilities at the Five Sisters Zoo, just outside Edinburgh. This is where the veterinary team will conduct a whole array of checks and tests. So we're looking at sort of teeth, making sure they're not broken. We'll take weights off each individual. We will anesthetize animals to get blood samples, hair samples, look for parasites. Blood samples will be done looking for sort of diseases, disease screening. Later in the year, prior to kit dependency, we'll also ultrasound beavers to see if they're pregnant. So then we can, in terms of translocation, we can then factor that in to ensure. It also gives us an idea to if we've only got one animal
then chances are that there's it's an established breeding animal, so therefore there's an established family there which we need to prioritize, but it also enables us to make decisions on where the best release site would be for this animal, knowing how many kits or the fact that she is pregnant. Animals are then released into the holding facilities. Members of the same family are released into the same pen. So animals from the same trapping site are put in, and then obviously they're given fresh browse on a daily basis, which is supplemented with sort of root vegetables and fruits such as carrots, apples, parsnips, anything from the supermarket, they will have a go at. And we also provide multiple shelters as well. So even though they're from the same family, we put multiple shelters within these pens, just because it's a stressful process, and you just want, if they want to go off on their own and be discreet, they have that opportunity. So, is that camera working? So yeah, you can see on the right there is a bit of a CCTV footage. So the importance of family, so like I said, we will assess a site, and if it's an established territory, we will monitor that site, and using those cameras, we will sort of get an idea of how many animals are there, and then we will continue to trap until we feel that we've got the whole family, and even at that point, we will then monitor the site for a number of weeks to make sure there's no beavers sort of still lurking and left on their own. And as we can see here, the very social animals, you've got two different generations there, mutually grooming. But obviously, so during the health screening process, we can sort of establish those age compositions of the family unit and work out the demographics of the family. And then with the CCTV, we can monitor that and sort of how they're responding to each other post-health screening, being hands-off with sort of minimal contact. So release options, this seems to be sort of changing, and it has been an ongoing battle for the past decade. But the biggest hurdle at the moment is actually finding release sites that are licensed or will be given a license. Throughout Britain, we have ample habitat. There's no concern about that. There's no shortage of that. It's just the licensing mechanism. So to date, predominantly the majority of these animals have gone to private enclosures in England. More recently, wild releases in Scotland under license into the Cairngorms National Park, the Loch Lomond and Trossachs National Park, and a few private landowners as well. So, I mean, the enclosure situation, obviously, you have to have secure fences, you have to have grills blocking the river, so there's other issues along with this. So that's where we're at. Like I say, the wild releases in Scotland have been going on now for a few years, but it was only in March this year that Natural England, so the English government, announced that they are providing a mechanism for wild releases. I think it's going to be a slow process, but hopefully this winter we will actually get a few more beavers out into England. So this is it's a slow process, but it's a step in the right direction, and we're starting to get these sort of opportunities for releases. So beaver conditions, generally speaking, beavers do come in very good condition. However, they are wild animals, so we do have issues. So like I said, we've had around 300 animals. We're over 300 animals now, and out of those 300, 8 have had to be euthanized, and we've had 3 captive deaths. Luckily, and fingers crossed, we have had no fatalities during the trapping or transportation process. So what we're seeing are pre-existing injuries, so severe lacerations, crushing injuries. We're even starting to see, and depressingly a bit more regularly, if you look at the x-rays on the bottom here, we can see shotgun pellets lodged into the head. The animal on appearance looked absolutely fine. There was nothing visible. This was just done because of a general x-ray, which we do on all beavers now. And this is starting to show up. So it's evidence that there is illegal sort of poaching, persecution going on. And this x-ray in the top there
That animal was perfectly healthy, although she was missing the front leg up to the elbow. She was a breeding female. She had 4 kits with her, a partner, and the family was successfully released to an enclosure. And they called her Boudica, and he was called Alan. Whatever you make of those names. So the problem we're seeing with the injuries is they can be treated, but at this point we can see the effect, that sort of knock-on effect of these injuries with the stress of capture and being kept in captivity, and this can lead to a compromised immune system, and that's when we can see these fatalities. So looking at this as a whole, so from the sort of 300 animals that we've seen, so survival of all beavers to 1 year is 87.1%, which have been translocated, and we feel that's a really high number. The survival of adults is even higher to 1 year, and we're seeing that at 90.4%. And again, so this is across translocation. So we're really happy with those figures. At this point, we were also interested to look at whether these survival rates differed between enclosed projects or wild releases. Statistically, there was no difference. However, we had assumed that beavers released into an enclosure would probably have a higher survival rate, just due to the fact that there would potentially be supplementary feed, there would be no other competition from other beavers, there would be no predators, there would be less pressures on them. But we haven't seen that. So that is, well, we're really happy with that. So to put these results into context, so beavers are prone to stress. So what are the welfare implications of post-translocation survival? So other studies, so ultimately what we've seen is sort of in adult beavers, it's a 10% mortality up to 1 year, and in all beaver age classes, 12% mortality. And when we look at studies in other countries, so 14% in Poland, 17% in Germany, 36% in the Netherlands, and 31% for the Scottish beaver trial. However, we do need to factor in that sort of other studies have looked at mortality that spread over a number of years, whereas we've only focused on the first year. So the Scottish beaver trial, that was spread over 5 years, and that only included 16 animals. So the results are going to be affected there. But as like the initial reintroduction process, we're very happy with these translocation sort of survival rates. So limitations and next steps. It is challenging. It's ongoing challenge to monitor individuals. So obviously it's a lot easier to monitor beavers as a whole, as a population in that sense. So looking at survival of individuals can be tricky, especially once they're into the wild and we're looking at next generations. But initially, we are seeing released beavers are settling, they are breeding, they're establishing territories, and we're seeing good body conditions. So, I mean, next step, so we need to increase sort of the wild release availability. We need to push the governments to help provide these sites that we can release these beavers into. And in terms of enclosures, obviously ongoing monitoring is crucial. Monitoring levels is sort of key to note here that monitoring levels will differ in enclosures depending on who owns them and what size they are, because these can be a couple of acres to a square kilometre or more. So there's lots of variables that need to be factored in. But as an initial result, we're sort of very happy. So beaver-generated habitats, just going to touch on this very quickly. We all know what beavers can do. They build dams, they fell trees, they change landscapes. So what we're seeing here, we're seeing some dams being built. You're seeing changes in tree structure. Trees are dying off. Trees are being felled. You're getting creation of deadwood habitat. You're having these canals sort of dug through the reeds, which are going to help your purple swamp hen. And we had a beautiful site in Scotland where we had, this was by chance. So this image was taken from Google Earth, and this was taken on the 1st of January 2010. So we have Sitka spruce plantation forestry on either side.
And in the center, this was Sitka spruce plantation, monoculture, nothing else, maybe the odd silver birch. So this was cleared, and in 2010, at this point there are beavers north of here. This was the site 14 years later. The whole site had been clear-felled. Forestry Commission in Scotland, they decided to leave it for 10 years to see if natural regeneration would occur, at which point they would then reassess the management of that site. And we're seeing natural regeneration of broadleaf deciduous trees, silver birch, oak, alder, willow. And obviously the beavers quite like this, and they've moved into the area. There's now a series of dams, and you can see the line going through here. So there's one dam that basically goes all the way across this site here. The water now continues, so you can actually see the beaver lodge here. Water continues, so now in this site that 14 years ago was a monoculture of a non-native species, is now native deciduous woodland with approximately 12-acre wetland sitting in the middle of it. They've recorded kingfishers there for the first time, all sorts. So there is hope, and it's just a brilliant example of what can happen when they're just left alone. This wasn't anticipated. These were offspring from other territories moving into the area. So just touching on sort of what that means for everyone and for wildlife and for us. So geomorphic impact, so beaver damming, it is limited to small streams, so you don't need to worry about major rivers getting flooded. Beavers as a whole will only dam a river if it's 6 meters or less in width, and once it hits sort of 60 centimeters in depth, that amount of water is generally too much. So anything over 6 meters and 60 centimeters deep, beavers can't dam. They might be able to dam it in low flows, but generally speaking, winter flows will blow those out. So it drives transition in sediment dynamics from erosional to net depositional. So it's storing those sediments. They're not rushing through the river. They're not going out to sea. There is the change in the channel, sort of the longitudinal profile, and it slopes, and the sinuosity increases. So you have dams, side streams are forming. So you have that complete change in the river there. Water quality, so suspended sediments and nutrients are deposited. They become large sediment and nutrient storages. They increase the water availability. They will raise water tables, that which will obviously increase the interaction with the aquatic and the riparian vegetation, so that sort of transition zone between aquatic and terrestrial. You get more of a slope, sort of graded system. You get a cooling of that water as well. Often people will think beaver ponds, they're sitting still, they will cool, they will warm up more quickly. But what's been shown in some places is that when that water joins with the water table and pushes out, that water in the water table is cooler. So it's mixing. So it's not just sitting as a stagnant pond, it is mixing with that water table. Hydrological impacts. So it can reduce the longitudinal connectivity, but it is increasing that lateral connectivity with the floodplain. And that's what we all need in terms of our rivers restoration and things like that. That's what we all sort of aim to achieve. Beaver dam sequences and wetlands, and as I've said, they can attenuate flow during high flows and during low flow periods as well. So we're seeing, and there's numerous studies that have come, particularly from Exeter University, Richard Brazier and Alan Puttock's team, where they're seeing that reduction in peak flood events. So rather than it coming straight through the system in one, it has been held back and it's been released more slowly. Aquatic ecology impacts. So we're seeing extended wetlands which aid aquatic plant recruitment, abundance and diversity. These nutrient-rich beaver meadows support diverse plant life, multitude of benefits for fish, invertebrates, amphibians. Studies, some of which I've done, show that salmonid species of concern can and will navigate beaver dams under the right flow conditions. Although in some situations, particularly in low gradients, fish upstream and downstream movement may be impeded, but that's more about our river systems than the beavers. And the human beaver impacts. So we've got real opportunities provided by beavers, as well as potential conflicts. And what might be opportunities for some people could be conflicts for others. So reduced flooding in one area or water storage in some areas could be reduced water lower down. We need to weigh up those pros and cons.
Opportunity, as I've just said, effective management strategies should be considered beneficiaries and cost bearers in a holistic manner. So we need to sort of bridge those distinctions and work together with management strategies required to make sort of clear communications about how this is going to work. So in conclusion, so far we feel that it is a success. Beavers are being translocated. These beavers are surviving. We are seeing high survival rates. We're seeing that beavers, when released as a family, have much stronger site fidelity, so you have better sort of chances of success rather than just throwing in one beaver here, one beaver there. But obviously we are at that sort of early stage, so I think, as Rodrigo was saying yesterday, so having those initial family releases concentrated and then putting in individual animals at a later stage to fill the gaps. We're seeing the sort of the educational benefits, children with having that opportunity to teach the younger generations about beavers and the environment. Scotland is already seeing that sort of transition and beaver-shaped landscapes. One of the benefits we're also seeing is that releasing beavers from within Britain, obviously it avoids lots of sort of other risks and issues and complexities associated with imports. It's also more publicly acceptable. And also, these beavers ultimately would have been shot. So these beavers are getting a second chance at life, and they are acting as keystone species, driving biodiversity in this sort of day and age where we're in the middle of a biodiversity and climate crisis. So they need to keep up the good work that they're doing. So, thank you. Thank you. Okay. Thank you, Robert. Now, I have a question for you before that. Okay. Although in Scotland they have been legally reintroduced for a longer period, in England it's quite recent. Yep. Yeah? When was it? In March, February this year, the first releases? So, legal releases. First legal wild release was sanctioned March. In March, right? This year, yes. Okay. But before that there have been releases, illegal releases, or they were mainly in areas like fenced areas and impossible to... So, so they've either escaped from enclosures or released illegally. Okay. We can't. We're saying unauthorized because at the point now, it's hard to sort of. So where there's one river that is authorized population that was sort of discovered, but then the government allowed them to remain so that they could be monitored. So it's yeah. Okay, but now Natural England can issue. Yes, so there is now a mechanism for projects to apply to the government to release beavers on a sort of a long-term project basis. That's cool. Thank you so much, Robert. Yeah, thank you. Okay, and from the UK, we will travel down to Germany. And we have with us Gerhard Schwab. Gerhard is a biologist and a wildlife management specialist. And since, well, a long time ago, how long have you been working with beavers? I started in the last millennium in '88. In the last millennium, that's how he describes it. So he's working as a freelance biologist with a lot of participation with the local authorities in Bavaria, but also the University of Munich. And he's our coexistence manager. So he's the one who goes out, follows impacts, analyzes problems, and tries to mitigate the potential social hindrances with the presence of beavers. So, thank you so much for coming from Germany, and the floor is yours. Yeah, thank you for the invitation and giving me the chance to present the coexistence with beavers in the European context. How did the beavers come back to Europe? From a historic point of view, how might it influence the population, the people in the area? We've heard already beaver had a very, very sad history. The estimate of beavers number that lived originally was about 100 million. From Spain to Siberia and from Greece to Scandinavia. Left were about 1,200 animals around 1900. They were hunted because of fur, meat, and castoreum.
Fur was good winter clothing. Before we had Jack Wolfskin, Patagonia, and all the other companies, you needed something from nature. That was beaver. Castoreum was used as remedy. Doesn't help a lot. It's just like nowadays. If you believe it, it works. And meat was mainly, well, it was eaten in all places, but it was especially used in Catholic areas because the church had declared the beavers to be a fish. Got a scaly tail, so it's fish, because if you're Catholic, you're not allowed to eat meat during a lot of days. Maximum was 150 days a year. And during Lent is spring, before Easter. So you trap your fish, your beaver, and then that's exactly the time when the females are pregnant. You trap a female and you remove the youngs at the same time. And then the population goes down very, very fast. So we had only 5 leftovers. Southern France, in Germany, southern Norway, and in Poland, Belarus, and Russia. And in Poland, the beavers got rid of the beavers after World War II. When Poland was shifted to the west, they lost the beavers, which were living in the east of Poland. And it's like very, very often time in nature conservation, it's only single people who did the job. With beavers in Germany, it was the Amtmann Max Beer. He was working for the government. He took care of the last beavers, about roughly 100 left, and he took care to protect them. He invented the beaver rescue hulls, the big hulls in the flooding area where the beaver could stay during flood. Because in the old days, the floods had huge area rather low. Then it was between the dams rather high. And if you had a beaver there and the flooding came, he had no place. So he built big hills. And he also had a very early version of a smartphone to take pictures of the beaver. The return of the beaver started in the 2030s. The first reason was very simple. Nobody thought about biodiversity or what's this. Nobody knew about it. The reason was very simple. They missed the game species. He was a very valuable species. There were no beavers left to hunt. And it's almost impossible to raise beavers in captivity. It is possible, but not to make money. You have to keep the families separate or they're going to fight. They need at least 2 years before they're big enough so you can harvest them and get the pelt. And you have to provide them with fresh water. And that's a lot of time and a lot of money just to get 2 or 3 beaver pelts per family. So the idea was very simple. Kick them out, let them reproduce, and if they're enough, you go harvesting. So in Russia, they had special beaver homes. That's from Voronezh, where we had the beaver conference a couple of years ago, where they have 10 crates where they have beavers, and the beavers were well taken care of, though fed by nurses because they're valuable animals, and then they were released in the wild. One advantage of the beaver, a disadvantage for human being, if you look at the time, released in the 20s to 70s, in the 2030s, then we had World War II. And during World War II, nobody had the time and the interest hunting beavers. They had other problems. So the beavers had World War II and the years after just to reproduce and spread, and almost nobody was shooting you because they were in the war shooting and didn't have the time to harvest beavers. The next step, that's now mainly in the east, northeast. So that's Lithuania, the Belarus, Scandinavia, and Russia. And the blue dot, that's Canadian beavers, which were released in Finland. Because back then, nobody knew it's a different species. Just another subspecies with the advantage that reproduce faster. So if you want to have beavers, take the Canadian beaver, release them, and you're going to have a population to harvest much, much earlier. Then it was a little bit of quiet time with beavers. The next step was to bring back the extinct species. It was in the 50s to 90s
Still no thinking about biodiversity, about the advantages the beaver has for biodiversity, for other species, for water management. How could you have the ideas? There was no beaver. You couldn't see anything. You didn't know what the beaver does because you didn't have him. But that was in the 60s, 70s, the idea of nature conservation. In Bavaria, the Ministry of Environment was funded. They made environmental stations at each county. That was when nature conservation came back. If you take Russell Carson, the book was in the 60s. That was the time of do something for nature, bring back extinct species. Though that was in Switzerland when they released beavers here in the 50s. We had release and relocation of beavers in France, where the beavers had survived at the Rhone River, but they brought them to other areas. We had beavers released in Austria, in Germany, and in the Netherlands. Still not very many, but it was the first step to bring back beavers to Europe. So you had him here in Central Europe then, so in France, Switzerland, Germany, in Netherlands, the first steps to bring back the beaver. And when the beaver were back in these areas, it was a surprise. When we brought beavers to Germany, to Bavaria, the first idea was, okay, beaver is extinct, we have to do something good. We bring back the beaver, we release them on the oxbows, on the big rivers, on the Danube, on the Inn River, and might be we're gonna have a couple of hundred beavers in the long run. Because all that was known were the beaver from the Elbe River, and they were living on the big river and floodplains. So everybody thought, beaver territory, that's big river and floodplains. Nobody thought about what a beaver can do. Only one thought about it, the beaver. As soon as the floodplains were filled, he moved out over the dam, went into arable land, and then he started to build dams and drainage ditches, feed on corn, feed on sugar beets, build ponds where you had a huge animal diversity. That's when people saw, okay, it's not only the beaver coming back, it's the motor for biodiversity coming back. If you release the beaver, you release a single species. But in the long run, the beaver brings habitat for many, many other species. And that was the third step of releasing beavers, bring back the beaver as the creator of life along rivers. And to be honest, that was the best part of my life as wildlife manager, because a lot of the beavers we released in this time, we brought beavers to Croatia. And back, you've heard Robert, what you have to do now if you release beavers. Back then, it was easy. Because we trapped beavers in Germany in '96, 30 years after the release. The NGO had released the beavers, were against trapping. The government was against trapping. You cannot trap the beavers, we have almost no beaver. No. And the big advantage was a colleague from Croatia, he was working as a student in Bavaria. He did his master on releasing beavers, and he asked us whether he could have beavers. So the people were happy, okay, if you trap beavers, we don't have to kill them, we can release them. So we could do what we want. There were no regulations. Nobody said you have to do this, you have to do this, you have to have this enclosure, you have to do this. Everybody was happy. If you trap him, you can get rid of him. It started with Croatia. In Hungary, the WWF, together with the national parks, wanted to release beavers. In Romania, ICAS, the wildlife management organization, they got 250. We had beavers in Belgium. It was a little bit of, nobody knows exactly whether it was completely legal or kind of only half legal. In Denmark, they released beavers from East Germany. We brought 18 beavers to Spain in 2003. We had beavers in Serbia together with the university. Same in Bosnia-Herzegovina. We had beavers in Scotland. And as already mentioned, we had a lot of escapes, where the beaver escaped from the enclosure in the wild. And I said, what's the problem? They didn't do any escapes from enclosure. If you look at the UK, all of UK is one big enclosure enclosed by the sea. So it's very simple. And you see, the people were quite happy when we released beaver. There was also a huge group of people
watching the animals coming. That was mainly then the east, the south, so beavers in Spain, beavers in Czech Republic, Romania, Bosnia-Herzegovina, Serbia, in the areas here, and we had him here in England and Scotland. The fourth step of beaver release recently in the last decades was to use the beaver not only for the benefit of biodiversity, for the benefit of water management, but the benefit of people. Because what the beaver does can also have big advantages for us. In Mongolia, they released beavers for cleaning the water. They have the same problem as we have. You have agriculture, you have a lot of nutrients, a lot of stuff going in the water. Of course, you can do technical buildings to clean the water. It costs money, and it's much cheaper to have a beaver. To keep the water back, to store the water, to have plants growing. They use the fertilizer, and the water coming out of a beaver pond is cleaner than the water that goes in the beaver pond. It's just a question of how much do we spend and what's easier. And in England, they used the beaver for water retention. They had, in the Forest of Dean, long time ago, built dams in the creeks. So if it's raining, the water is now coming down and flooding the village further down. It's coming down slowly. It's held back after each dam. When the dams were falling apart, they've been made of timber. Timber doesn't last forever. The idea was, okay, we have to redo it, but now the times are different. It's not with people working for nothing and having a place to sleep and getting a little bit to eat. It's with people you have to pay. It was just way too expensive. So they said, okay, if you need a dam to keep the water back, there's a species who does it. To release the beaver, and he will do the job. And in Mongolia, they have the same system because it's rather expensive to bring beavers to Mongolia. It's easy to bring him, move him around in Europe. Just put him on the trailer, drive a couple of hours, release him. To Mongolia, you have to fly in the beavers. So they also built a Russian-type beaver facility where they keep the beavers, reproduce youngs, and they got 2 or 3 youngs per family and release them. So that's here, Forest of Dean, and then Mongolia, where they released the beaver for the purpose of human advantages. And of course, the beaver is not a lazy animal. We also have lots of beavers without borders. They move by themselves. They moved to Slovakia. We had planned a reintroduction project in Slovakia. The lady who was working in the project, she married, got pregnant, so she didn't work for a couple of years. And when we wanted to restart the project, there had already been beavers from Croatia moving in. So they are now had a big live project and looking at the beavers, but there was no more release. In the Czech Republics, we had beavers from Germany, from Poland coming. Luxembourg was immigrants from Belgium and Germany. In Slovenia, we had immigrants from Croatia. Southern Austria was covered by beavers coming from the east, from Croatia and Slovenia. We have beavers now since a couple of years in northeastern Italy, moving all the way from Croatia along the Drava and Sava River before they were in Italy. We have beavers in the southern Ukraine, moving in from Tisa River in Hungary to the southern Ukraine, and from the southern Ukraine, the tributaries coming from Romania into northern Romania in the Maramuresh area. We have beaver in southwest France coming from Spain. Moldavia is beavers from Romania, from the Danube Delta. They just went upstream the border river. If they were settling on the left side, they were in Moldavia. If they were settling on the right side, they stayed in Romania, but got a new country. We have, since 4 or 5 years, beavers in Bulgaria, along the Danube, coming from Romania. And we have also number 1 in Portugal. Since, I think, last year was a report of the first beavers from one who thought quite some time whether he would go to Portugal. He was in Spain, and then maybe he decided, okay, let's see what the big river further down, the Douro, is doing.
He went to the Douro, crossed the Douro, and at least one is now in Portugal. And we have quite a number of pop-up beavers. It's just you're there, you don't think anything about beavers, about anything, about nothing, and pop, all of a sudden you got beavers. Nobody knows where they're coming from. There was one theory in Scotland that it's climate change. So the frozen soil is thawing and the beavers being hidden in the frozen soil, they are coming up. Don't know if it's true or not, but it's at least a nice idea. So we have him in, as already mentioned, in Scotland and in England, where all of a sudden you had beavers. We have him now in Spain. We released beavers in 2003 in Spain. But the number of beavers in Spain, we're going to have the next presentation, it's too high for the few beavers we released. And beavers down at the Guadalquivir, it's too way off from the north of released beavers. So I think there have also been pop-ups in Spain. And in Italy, we got beavers in the northeast corner, but not in central Italy. There was no beaver moving 500 kilometers from the northeast corner to central Italy. That's been definitely beavers that came with the help of a friend in a car. So that's the ones here. Portugal, southern Spain, the one here in southeastern France, he moved in from here. We got him Italy, and we got some more here, either moving in by themselves or being legally, illegally, half legal, I don't know. They were just released or showed up. So if you look at existence of beavers in Europe, we have now beavers in almost every European country. Which Andorra doesn't have yet beavers, San Marino doesn't have beavers, Monaco doesn't have beavers, and some countries in the east. So Kosovo, we don't know yet. There might have been beavers coming from Bosnia-Herzegovina, but Albania, Macedonia don't have beavers yet. And Greece doesn't have beavers. That's only a few countries. The rest, they have at least single animals. They are spreading. Population status and distribution is still variable. We have countries which are full of beavers. We have countries with only a few beavers. And the legal status is also depending on when the beavers came. So in the Baltic state, in Scandinavia, in Russia, the beaver is just a regular game species. There's not much thinking about biodiversity. And then the beaver has been here for decades. We've been using the beaver for decades. Well, he's just here. In the European community, the beaver is or has to be strictly protected by Flora-Fauna Habitat Directive. The directive itself is not a law. It just says what the countries have to do. And in most European countries, the beaver is now strictly protected. There are some exemptions where they had populations for a longer time where it's not protected. Beavers do a lot for water management and biodiversity. We've heard about it from Rob, and thereby for us. It's not beaver in the nature doing something for biodiversity, doing something for water management. It's beaver for us keeping flooding away. Not if you have a severe flooding, but there's been studies in Belgium, studies in Bavaria, up to a 10-20-year flooding. The beaver dams can store so much water in the landscape, so it's not running down the creek and flooding further down. And another thing coming up the last few years, dry seasons. When everything is dry, the ditches, the creeks, no water left, the only places where you still have water is beaver dams. And we had the European mussel surviving in huge parts of Bavaria where we had beavers because they've been building the dams. And in the long run, they've been even building artificial beaver dams with sandbags. So they just did what the beaver does to keep the water for the other species. The protection of the beaver is necessary even if you have a lot of beavers, and further spread should be supported wherever possible, either by letting the beaver go or by reintroducing where you do not have much beavers or not beavers at all. Start a project, release beavers, and the beavers need
only a small space. So I've done a calculation for Bavaria, and also did it when they did the beaver management plan, the new one in Switzerland. The beaver uses maximum 2 or 3% of the landscape. The rest is too far away from the water. And this is areas where we shouldn't have any buildings, we shouldn't have industry, we should have the space for the water. So beaver management is necessary. We have conflicts, we have people living with the beaver, people who don't know what the beaver does, what you can do. Rob has mentioned a couple of possibilities. I'm working as beaver manager since '96, talking to people, see what's going on, try to keep the beaver, find solutions. But on the other side, it's also necessary in some areas to remove the beaver. So even if you are a friend of the beaver, beaver cannot be everywhere. If the beaver builds dams in a creek running through a village and floods the houses, the beaver doesn't care, but we can have it. If the creek runs next to a railway and the beaver starts to build burrows underneath the railway, it's just not possible. You have to either protect the railway by mesh wire, or you have to remove the beaver. The beaver is, would I say, is an almost perfect species. It's a keystone species. They create habitats for many other endangered and rare species. Beaver is indicator species. Just by having the beaver does not show us that the rivers, the riverine systems are okay. But if you have a beaver living without a problem, then it means that it's not only the water, it's all the set-asides where the beaver can work, where the beaver can have its advantages, and there is no bad impact on human beings. Beaver is also a flagship species. There are hundreds and thousands of species being almost extinct, the small, tiny ones. They even don't have a Portuguese name, they only have a Latin name. And maybe there are 2 or 3 specialists who know him. You would never get a single cent to do anything for the protection of this species that nobody knows about. But if you have the beaver as a big flagship, swimming along the creek, creating the habitats, all the other species come too. Without you knowing, without you needing money, they just take advantage of the beaver. And one point that's still way back in thinking, beaver is a nature, the engineer is in parentheses, because beaver is the eco-engineer. Sounds great. But what does an engineer do? He's making plans. So if the beaver would be an eco-engineer, nothing would happen. Beaver is an eco-worker. He takes his paws, he takes the shovel to create landscape. The engineer is great for the people to see what the beaver does as engineer, but the real job of the beaver is not being engineer. The real job of the beaver is a worker. With long experience, beaver exists since 50, also castor fiber, there have been other species before, but the castor fiber exists in about 50 million years. He got lots of experience in working with water, with creeks. And we got the Water Framework Directive. It's going to cost billions, if it's done ever. In Germany, we had the Water Framework Directive. After 7 years, nothing was done. We got another 7 years, and still nothing is done. The beaver could do a lot of the things. And here the Swiss people are ahead of us. Swiss is as the UK is not anymore. Swiss is not in the European community, but they do roughly the same we do. It's just a Swiss law, not a law based on European community regulations. They have now accepted and have the beaver in the water management, not only in nature conservation, but in water management. So if there's something to do with restoring a creek, with restoring a river, it's not just
human planning and doing it. It's human planning and saying, okay, this and this and this can be done by the beaver. You have to buy the area, you have to do it anyway because you cannot dig on a farmer's land. But if you have the area and you just need to restore it, that can be done by the beaver. Maybe it's not looking like we thought it should be. Maybe it takes a couple more years, but it's for free. And you can spend the money instead of buying, having a digger, having people doing this, doing this, doing this. You can buy more area. And that's definitely coming sooner or later to have the beaver as co-worker in water management, restoring the rivers and the creeks. And then it can look again like this here. That's in Franconia, where you have more than 20 beaver dams along the creek. It was just a small artificially made creek to let the water run off. And the beaver has changed the area completely, improved biodiversity. Or like here, that's not Canada. That's back at my place, where the beaver has been building a dam, a beaver lodge, and it looks like in the real wilderness. Or here, that's one of my best examples in Hessia, where the original creek was back here, where the Forestry Service, they had released beavers and they had asked Hightech in East Germany, what do we have to do if we want to release beavers in Hessia? And they thought about, we have to build dams, we have to plant trees, we have to do this, we have to do this, we have to do this. And Heidegger said, not very much. You have to inform the public that the beaver is coming back, and you have to buy areas for the beaver. You have to do nothing at the areas. That's what the beaver does. And here they were able to buy the whole valley from here to the other side, so you still have farming to the right and to the left. It's small, a stretch in between on the length of about 500 meters. And out of this little creek in a pasture areas, looks like this after 10 years. So the whole valley is water area. He was building a dam, the water runs around, the beaver gives up the dam, the water runs off, it's a muddy area, and if you have willows coming, the same in bloody areas, they grow up. The willows will not grow in a pasture because they are too slow. If it's mud, the willows come, and in an area, in a beaver area, all of a sudden you get forests, although the beaver is cutting all the trees, in theory. But he has a possibility to change it, and it's very interesting to go there every second, third year, how it changes. So that's Water Framework Directive version 8.0. That's how it should be, and that's how it's cheap. So the beaver says, just thank you for bringing me back, and let me do rewilding along creeks. And here I completely agree what was said yesterday. Let Mother Nature do the job. Do nothing. Kick him out and watch. He's doing a job much better than we ever could do. He's doing it for free. And all we can do is sit down, have a wine, a beer, and enjoy nature. Thank you. Thank you. Thank you so much, Gerhard. I really enjoyed the fact that, well, Beaver is not an engineer, is not an architect, he's an eco-worker. Of course, he's an engineer too, because as a worker only, he wouldn't know what to do. He knows how to do it, but he's also doing it, so he's a both. Thank you so much. That's perfect. Yeah, I loved it. And it's quite, the last message you left us, it's quite inspiring from national parks in Germany, because the mission and the motto of national parks is Natur sein lassen, which literally means let nature be nature. So this kind of mindset has been deeply rooted in Germany conservation world. So thank you for incorporating it here. Also, the idea that beaver is a fish, that's astonishing. Considering beaver as an edible species, it's already for us quite strange. The tail was considered a delicacy in Baltic countries, I was told a long time ago, but considering it a fish,
It's just fantastic. Well done. So, right now, I just want to urge you to go back to our Mentimeter code. So, you can either photograph the QR code or just go to menti.com and enter the code. It's 64331408. And please put on your questions so we can have a nice and diverse discussion. And now we'll go directly to Spain with Benjamin Sanz. Benjamin, you can come closer to me. So Benjamin is a specialist in Iberian mammals, and he's a professional tracker with over 40 years of experience. And if we could have invited someone who is a beaver expert, it would be him. Because since the release of beavers in the early 2000s, he has been following every single population on a voluntary basis. So no one paid him to do the work that he is presenting us today. And that is, at the least, very, very inspiring. So thank you so much for being with us, Benjamin. Buenos días. Buenos días. ¿Ha hablado bien o mal de mí? ¿Qué? Ha hablado muy mal de ti, siempre mal de ti. No, he dicho que tu trabajo era muy inspirador porque la verdad es que nadie te ha pagado para esto. No. Y lo hiciste por... Amor a los castores. Por amor a los castores. Muy bien, pues nada, gracias por venir. Tradúceme una pequeña cosa. Claro. Yo no hablo inglés, solo hablo castellano y muy mal. Entonces, los textos los he traducido con el translator de Google, así que si algo está mal, por favor, la culpa es del Mr. Google. Okay, ¿quieres que lo traslade? A los ingleses. So, he said he's not really able to speak English and not that good Spanish either. And that he asked Google Translator to translate his slides, although he was speaking in Spanish. But if anything is wrong, it's not his fault, but Google's. Okay. Bueno, muy buenas. Y os voy a presentar sobre todo a una familia de castores, de las que ya casi soy miembro. Bueno. No se ven. Bueno, da igual. Sí. Bueno. Bueno, algo que me llamó la atención inmediatamente es que los castores son bastante confiados con nosotros. Bueno, ¿y de dónde vino? Bueno, pues resulta que nuestro castor es tan ibérico como el conejo. ¿Y cómo volvió? Bueno, es un animal bastante grande, es totalmente vegetariano, a diferencia de otros. Vive en grupos familiares, es un animal muy nocturno. Y la única cita segura es la del siglo I. Las posteriores se han anulado. ¿Vale? Y aquí me viene un comentario que mucha gente, o bastante gente, se opone a que el castor esté aquí porque a lo mejor es que nunca estuvo. Bueno, aunque la cita del siglo I no fuera real, el hecho de que soltaron los castores en el 2003 y haya corrido por todo el Valle del Ibero como la pólvora, quiere decir que el sitio era correcto y adecuado para él. Así que el castor está donde tiene que estar, en nuestra querida llamada península ibérica. Que sea bienvenido. Bueno, estos son datos de fototrampeo y ya veis que el día no le gusta en absoluto. Esa cita de las 9 es una rareza. Bueno, y aquí justo está la ciudad de Zaragoza y yo había trabajado bastante en el gallego y en el Ebro con nutrias y pues como tenía los castores en casa me dediqué a trabajar con ellos. Entonces, estos triangulitos marcan los puntos de marcaje con Castor 1. Localicé ahí una alta concentración y aquí otra. Como son dos ríos distintos, se me ocurrió pensar que eran dos familias distintas. Pero bueno, eso fue lo que yo pensé. Pero resulta que aguas arriba del Ebro, aguas abajo y aguas arriba de los marcajes apenas había marcas. Entonces, parecían en principio el mismo grupo. Bueno, y quería saber dónde estaban los siguientes grupos y yo me tiré por el río Gallego para arriba
y a unos 6 kilómetros y poco me encontré otra tal concentración de marcajes, 600, 700 metros otra, y ya vi que allá había otro grupo familiar. Y luego a otros 6 kilómetros o 7 para arriba, está por aquí escrito, lo mismo, otra zona intensa de marcaje y 600, 700 para arriba, otra. O sea que, por lo tanto, esto eran 3 grupos familiares. Bien. Esta es una madre con la madre con una de las crías. Bueno, yo no estoy seguro de los que eran. Esto debió nacer a final de marzo y hasta entonces yo veía los 2 adultos, parecía que había 2 jóvenes del año anterior y luego vi las crías pequeñitas. Entonces, yo llegué a la conclusión de que eran 6, pero podían ser 7, no lo sé. No tenía medio de saberlo. Y luego, aunque viven en grupos familiares, ellos campean en solitario. Yo localicé a final de 2022 una madriguera, vale, que estaba en uso, y durante todo 2023, bueno, y hasta ahora, sigo casi todos los días al amanecer delante de esa madriguera. Ya no está porque una gran subida del río la destruyó, pero bueno, sigo viendo a los castores. Bueno, pues aquí tenemos mayo y junio, en lo que yo los veía casi todos los días, y los que entraban a esa madriguera. Ya veis que cada día era completamente distinto. Unas veces un adulto, otras un joven, otras un indeterminado, otras las crías, la mayoría de las veces solo uno. Y cuando entraban 2, normalmente venían de lugares distintos. O sea, habían estado campeando a lo suyo. Y solo un día aparecieron 3, que era la hembra con las cricas de ese año. Insisto, son muy confiados. Me han llegado a pasar a 1,5 metros de mis pies y yo no estaba escondido ni llevaba camuflaje. Y pasaban, me miraban. Una de las cricas un día se metió a la madriguera, volvió a salir, se me puso a 5 o 6 metros y se me puso a oler. Bueno, no les gusta nada estar en tierra, se sienten muy inseguros. Estos son marcas de alimentación y la distancia a la orilla del río en estiaje de verano. Ya veis que más allá de 10-20 metros es una rareza y más de 20 metros ya es una rareza enorme. Como curiosidad, el Ebro y el Gállego tienen subidas muy grandes. Yo pensé al principio que irían los castores a comer a la nueva orilla con la crecida. Pues allí no se encuentran rastros. Luego he visto rastros a 5 y 6 metros de altura en los árboles. O sea, que parece ser que se alimentan de lo que emerge del río. Pero los dogmas en la naturaleza pues están para... No voy a utilizar la frase. Vale, resulta que en julio de 2024 esta madre y esa cría se me fueron a 60, 70, 80 metros a comerse unos chopos. Y estuvieron pues mes y pico, 2 meses comiéndose unos chopos. Una rareza para llevar la contraria. Aquí tenemos a la hembra y a la cría. La madre creo que se excedió cortando chopos grandes porque le costaba arrastrarlos. Aparte de que en la guarida entraran 1 o 2, en las cámaras de fototrampeo, que cayeron muchísimas veces, generalmente uno solo. Alguna vez un adulto con alguno de los jóvenes. Y solamente en una de las 2 ocasiones, de más de 100 o 150 cámaras trampa y caídos ellos, solamente el macho y la hembra cayeron juntos una vez. Bueno, y aquí otra sorpresa más. Ahí tenemos el Ebro y aquí hay una especie de canal de drenaje de aguas superficiales, pues hay unos 800 metros del río, pues hayan aparecido rastros de castor. Y todo esto son campos de cultivo, o sea que los ha tenido que cruzar para llegar hasta allí. Bueno, este es un trabajo, el primero que hice con los castores, en 2002, creo que fue, 2022. Esto es Zaragoza capital, ¿vale? Os recuerdo que es la capital de España. Entonces yo me recorrí los 3 ríos, aquí está el Huerva, pero en el Huerva no apareció nada. Y fui marcando todos los árboles, ¿vale? Entonces, vale, las marcas rojas indican que en ese momento o que hacía muy poco habían estado comiendo. Y las marcas amarillas eran que habían estado hacía muchísimo tiempo. Ya veis que hay zonas en las que estuvo intensamente y tarda 1 año o 2 en volver. Otras
en las que está muy activo en este momento y otras en las que había estado hace tiempo y al cabo de un año o de 2 o lo que sea, vuelven otra vez. Entonces, se están moviendo bastante a menudo por su alimentación. Y esto es un seguimiento para estudiar un poquito esto que hice. Durante un año entero yo me recorría el Gállego y el Ebro y iba marcando solo la alimentación reciente. Ya veis que de mes a mes cómo iban cambiando las zonas de alimentación constantemente. Alguna de estas está sesgada por alguna avenida del río, ¿vale? Pero ahí se ve que están constantemente moviendo de zonas de alimentación. Y hay algunas en las que van de pasada y comen algo, pero por lo que sea no les gusta esa zona. Bueno, no le gusta estar en tierra, entonces corta los árboles o las ramas y se las lleva al río, dejando unas marcas y ahí va a robar arena muy claras de arrastre. Y esto es lo que nos vamos a encontrar porque se va a comerlo al agua, ¿vale? Los palos de castor. Pero a veces no debe tener suficiente hambre y se deja ahí una pequeña despensa que luego se come más adelante. Esto no se ve excesivas veces, pero las pocas veces que lo he visto, ha habido varias que estaban cerca de una madriguera. Entonces, es una cosa que me gustaría comprobar, pero igual esto solo lo hacen cerca de la madriguera, porque muchas veces de las que venían a la madriguera, este grupo familiar, la mayoría de los días venían con un picnic y se metían a la madriguera a terminar el desayuno. Bueno, ¿cómo podemos saber dónde están los castores? Es una pregunta muy tonta. Por cierto, ahora que os acaba de entrar en Portugal, tomar nota a los portugueses de todo esto porque os va a hacer trabajar el castor. Y yo os garantizo que es el mamífero más agradecido con el que trabajar. Bueno, muchas veces solo come ramas. Otra curiosidad es que generalmente en una zona solo corta árboles. Habrá alguna roedura, roy, creo que se dice en portugués y en inglés, ¿cómo es roedura? Bueno, ahora saldrá aquí. Espera, lo pongo. Más ramas. Lo que os decía, las he llegado a ver a 6 metros de altura y supongo que arriba hay muchas más que no veo. Ñaux es roer. ¿Cómo es roer? Vale. Pues eso, que generalmente en un sitio casi todo son árboles cortados. Hay alguna roedura, hay alguna rama. En otro sitio la mayoría son roeduras. Hay algún árbol cortado y alguna rama. Y en otro sitio la mayoría son ramas. Como no puedo preguntarles, pues no sé el por qué. Bueno, a veces son leves marcas y por lo que he leído en alguna cosa europea, prueban el árbol, no les gusta y no vuelven. Otras veces ya la cosa va más. Este le ha gustado. Bien, con estas roeduras vamos a ver 2 cosas distintas. En invierno, digamos que la corteza y la madera interior están pegados y tiene que roer. Ahí se ven todos los incisivos. Pero cuando llega la primavera, la savia empieza a correr, muerde y salen tiras largas. Y aquí a veces casi no se ve ninguna marca de incisivo. Y si no estáis atentos, esto os pasa desapercibido y no sabéis quién ha sido. Esto ya es una rareza que se la he visto varias veces, porque la madera no se la come. Aquí rolló para comerse la corteza y el cambión, pero más adelante volvió y se lió a morder toda la madera. No sé cuál es el sentido, pero algún amigo al que se lo comenté me dijo, a lo mejor durante un tiempo ha comido comida muy tierna, no ha desgastado los dientes y roe madera para desgastarlos, porque la madera no se la ha comido, está ahí en el suelo. ¿Me entendís bien los portugueses? Bueno, también come raíces y se iban a la madriguera a menudo. Bueno, esto era más que un picnic. Bueno,
Y bueno, de vez en cuando alinea esto con alguna otra cosita. Aquí tenemos hinojo. ¿Cuál es el nombre latín del hinojo? Vale, pues como hinojo, este le gusta bastante. Estos son eneas, con lo que se hacen las sillas, ¿vale? Pero lo que se come es la raíz. Y más o menos a final de septiembre y octubre, vamos, acaba con todas las eneas del río Gallego. Esto es llantén, no es algo que le haya visto muchas veces. Es girasol, se mete con los campos de soja, con lo que se hace el aceite. Girasol con campos de colza. Y también comen gramíneas. Vuelvo un poco con lo que os he dicho antes. Vuestros profesores no fueron realmente sinceros con vosotros, ¿vale? Hay que dejar muy claro. Hay un dicho, supongo que lo habrá en todos países, ¿vale? En España es donde dije digo, digo dije. O sea, te dije una cosa y luego me desdicho lo que he dicho. Pues la naturaleza es especialista en eso. Y cuando tú crees que has aprendido mucho de una especie, pues llega ella y te dice... Bueno, por el tipo de marca, hace elecciones distintas de especie de árboles. Bueno, aquí en estos dos ríos, el populusalva, el nigra y salix es el 90 y muchos % de los que toca. Muy rara vez, tamarix, el laurel y algunos otros, ¿vale? Y ya veis que en función de la marca elige especies distintas. Estos son unos 800 y pico árboles, ya que ya son unos cuantos para que te den ciertos datos. Y este es el grosor de los árboles que elige. Ya veis que más de 20 centímetros es un 3% escasamente. Bueno, y la pregunta del millón. El que come madera, ¿qué es lo que cuando tira de la cadena? Serrín. Son muy difíciles de ver, porque los depositan en el agua. Estos solo los vais a ver en ríos relativamente grandes, cuando sube el nivel del agua, y al bajar quedan lagunas fuera del cauce con árboles. El castor va a comer y deja los excrementos en esas lagunas, que luego se secan, entonces los podéis ver. Bueno, sus huellas son absolutamente inconfundibles. El pie del castor es enorme. Y la mano muy difícil de ver, porque por su forma de... Bueno, la mano es muy chiquitina y en los vídeos que tengo, a primer plano, la maneja como nosotros. Tiene una destreza con los dedos. Pues la mano es muy difícil de ver porque normalmente pone el pie encima. Entonces, el rastro que vamos a ver es este. Y como lleva la cola a rastras, en sitios arenosos nos deja esta sinuosa marca, muy llamativa y muy chula, que estuvieras en la selva pensarías que es de una pitón o algo así. Bueno, los ríos mediterráneos, el nivel del agua fluctúa muchísimo. Entonces, presas solo los puede hacer en ríos pequeños, ¿vale? Entonces, esta es la única que me he encontrado. Otra gente me ha enviado fotos de otros sitios, pero siempre son ríos pequeñitos. Y son muy buenos constructores. Esto en concreto era un canal de drenaje de una laguna que sirve de agua a Zaragoza. Y aquí arriba el agricultor tenía una tajadera, una compuerta para la acequia. La acequia era de 3 metros de ancho y el nivel estaba a 1,5 metros, 2 metros por encima de la parte de aquí. Le dio a la tajadera, salió toda el agua y no se movió ni un palo de la presa. Bueno, justo ahí en esos palos tenía la madriguera, esta querida familia. La entrada siempre es semiacuática. Y las que yo podía ver al principio son, bueno, como el nivel de estos ríos sube y baja mucho, tienen a varias alturas. Esta, por ejemplo, ya estaba emergida y son unos túneles pues, de unos 30-35 centímetros y unos 2 metros en diagonal. Aquí había otro. Aquí me llamó la atención unos palos de castor.
Y bueno, el río Ebro y el río Gallego, con las crecidas, arrastran enorme cantidad de ramas y troncos y árboles que se quedan en algunas zonas, y aquello parece como una imagen como después de la guerra, y son montañas. Yo supongo que la utilizan los castores, igual que las jinetas, las nutrias, los zorros y los tejones. Bueno, estas son las gradas de cemento de una escuela de piragüismo. Y el río había socavado a los cimientos y ahí se metía. Esto es el centro de la ciudad de Zaragoza, que son 700.000 habitantes. Bueno, y este sería el esquema de una madriguera, ¿vale? El agua, la entrada subacuática y un respiradero arriba. Un respiradero que no vais a ver, porque lo tapan con ramas y con cosas, o lo sacan en mitad de un cañaveral o de un zarzal. Porque cuando lo veis es porque ya no están ahí los castores. Es una crecida. Al entrar el agua, agrandó un poquito el agujero, y fue la primera guarida que yo encontré así, y metí la cámara y así era por dentro. Bueno, y un animal que no le gusta estar en tierra mucho tiempo, lo que tienen son muchas sendas de entrada y salida. En esta en concreto, en esta zona, en 100 metros tenía 11 entradas y salidas. ¿Vale? Esas sendas no pasan desapercibidas. Estamos hablando de un animal de 30 kilos con obesidad mórbida. Todos los miembros de la familia. ¿Vale? Entonces, son unas sendas súper llamativas. ¿Vale? Cuando están en uso, porque están comiendo en esta zona, bueno, se ve enseguida. La senda está limpísima y si esa noche han entrado y salido, encima te han dejado todo el rastro de agua. Aquí, por ejemplo, había una laguna que estaba separada del cauce del río. La laguna desaguaba por aquí al río y por aquí entraban y salían nutria y castor. Otra senda de castor. Otra senda. Y bueno, el sexo exterior no se les ve, hay que abrir la cloaca para ver si es macho o hembra. Y luego hay dos saquitos en los que tiene castoreum, que ha sido la desgracia histórica del castor, su piel, su carne y el castoreum. Por eso los terminaron tan pronto. Bueno, y aquí empieza a marcar su territorio. Fijaros cuando se aleje, porque va a sacar una cosita de la cloaca. Ahí. Bueno, pues estas son las marcas con castoreum. Aquí tenemos una. Muchas veces no las vemos bien porque como va con la cola a rastras, las medio chafa. Otras se ven mucho mejor. Aquí, por ejemplo. Desgraciadamente, cuando nosotros vamos al río y vemos basura humana, nos entra un cólera, pero resulta que a los castores debajo de las aguas de Zaragoza, que hay decenas y decenas de miles de toallitas, le encantan las toallitas. Barro, arena y toallitas para dejar el castoreum. Aquí tenemos otro montículo. Los montículos son o barro, o arena, o hierba, o piedrecitas, pero finas. Aquí una mezcla de arena y ramitas. Aquí hierba. Aquí hierba. El olor del castoreum es inconfundible, ¿eh? Si lo ha dejado 1 o 2 días, o sea, si lo ha dejado la misma noche y no hay viento, cuando os acerquéis lo vais a oler. Y desgraciadamente, pues, este colchón de goma espuma le encanta. La nutria también. La nutria marca permanentemente este colchón. El color marrón fue lo que me llamó la atención, porque el castoreum es una especie de color lechoso, pero por lo que sea, sobre todo en ropa, se vuelve de color marrón. Y ese fue lo que me llamó la atención. Y olía. Puede tener, bueno, los montículos los dejan en las entradas y salidas, pero también en playas. Y puede haber un montículo 2, 3, 5, 10, 12. Aquí tenemos 3 en esta playa. Bueno, y hice un seguimiento cada 15 días, tanto del Gallego como del Ebro, territorio de la misma familia, y este es el resultado. La intensa cantidad de marcaje con castoreum, febrero, marzo, abril. ¿Vale? Vais a ver siempre algún pequeño montículo, pero van a pasar muy desapercibidos. Y esas 2 zonas que marcan intensamente, ahí es donde vais a ver alguno. Fuera de ahí, prácticamente ninguno. Bueno, y esta es la cantidad de montículos que te vas a encontrar por cada punto de marcaje. La inmensa mayoría, un montículo.
2, 3, y ya es muy raro encontrar más. Y eso solo lo vamos a ver en diciembre, enero, febrero, marzo, que es cuando están marcando a tope. Y si viene una riada, en cuanto baja, cuando está el nivel arriba, dejan de marcar, aunque sea el momento de mayor marcaje. El momento que el nivel baja, en una noche te los han hecho todos otra vez. Bueno, la bibliografía dice que normalmente hay mucha más concentración en la parte de arriba, ¿vale?, que en la de abajo. A mí eso me ha resultado en 7 de cada 9 veces. Un pequeño porcentaje de montículos pasan desapercibidos por estar en lugares inaccesibles o por cualquier otro motivo. Algunos no lo parecen, porque a veces también utiliza un ladrillo, una roca y alguna cosa así que si tú no, cuando tienes experiencia ya no te pasa tan desapercibido, pero al principio sí. Y si huelen, pero claro, llega un momento que dejan de oler y ahí te quedas con la duda. Bueno, este tipo de trabajo conviene hacerlo dependiendo del río, pero en general desde dentro del río, o con vadeadores o con una barca, porque las riberas del Ebro, en concreto en Zaragoza, eran endiabladas para moverse por ellas. Bueno, un perro entrenado vendría muy bien, no solo para el castor, sino para otras muchas especies, pero bueno, no es especialmente necesario. Bueno, y sobre todo en el Ebro, gran parte de la orilla era de arena, donde nuestros queridos castores hacían sus montículos. Pero resulta que doña Lontra pues también hace montículos porque ahí no tiene rocas ni sitios para dejar sus excrementos en sitios llamativos. Entonces también hace montículos y suele dejar un excremento, pero a veces solo deja orina. Y si ya está seca y no huele, ya no sabes si es de castor o es de nutria. Pero hay un pequeño truco. Los dedos de una nutria son finísimos. Los de un castor son de este grosor y redondos, ¿vale? Entonces, en las marcas de hacer el montículo, vamos a ver la uña de la nutria. El dedo o el dedo con la uña en medio. En el castor vamos a ver esto y a veces esto. Es como ha clavado la uña ahí. Y esto es lo que nos aclarará si no huelen en ese momento. Porque en algunas ocasiones, en la misma playa, la nutria y el castor han dejado los dos montículos a 60 metros de distancia el uno del otro. Necesita el castor una profundidad de unos 60 centímetros de agua, porque su escape es siempre por debajo del agua. Entonces, donde no puede, es un sitio muy seguro para él. Hay ríos o hay ríos que por el cauce que tienen, hay zonas donde no hay 60 centímetros de agua, pero cada cierto tiempo hay zonas con más profundas. Es ahí donde habrá que buscar a los castores. En ese tipo de ríos no habrá familias, sino habrá individuos aislados. Que dicen en Europa que el 20 o el 25% de los castores son solitarios. La información que yo tengo de Europa, claro, cuando estudiemos bien al castor aquí, habrá que ver las diferencias, porque seguro que el castor aquí hace cosas distintas al resto de Europa, como otros muchos bichos. Bueno, este es un ejemplo, por ejemplo, este es un meandro abandonado del Ebro a las afueras de Zaragoza. Le llamamos el Galacho de Juslibol. Este es el antiguo cauce del Ebro, el nuevo es este, y por el centro un montón de lagunas, porque de ahí se extraía piedras, grava, para las obras. Entonces, en teoría es una zona húmeda muy adecuada para el castor. Pero cuando llega el verano, el cauce antiguo del Ebro se seca y la mayoría de las lagunas o se secan o se quedan con un poco así de agua. Además, todo el borde, la vegetación, hay muy pocos populus y muy pocos salis. La mayoría son tamarix, que no le gustan. Entonces, fijaros, en esta enorme extensión, las manchitas rojas significa que acababa de estar comiendo ahí un castor. Mirad, en este pequeño tramo del Ebro, el montón que hay. Entonces, yo cuando empecé con el trabajo de Jusliboles esperaba encontrarme mucho más, pero enseguida ya me di cuenta que eso no es territorio para castor. Así que ahí seguramente lo que vive es un castor solitario, que estará esperando, o a lo mejor un miembro de la familia que entra de vez en cuando, pero lo más probable es que sea uno solo. Y estos que viven solos pues están esperando que la pareja vecina, uno de los dos muera para ocupar su puesto.
Bueno, con el marcaje de Castoreum lo mismo. Todos los castores del Ebro, aquí estaban sus marcas de Castoreum, y en todo este espacio solo había una. Bueno, ¿y para qué sirve todo esto? Bien, lo que os comentaba, ahora está comiendo aquí y un mes después se va y no vuelve en un año. No han desaparecido los castores, ¿vale? Simplemente se ha movido a otra zona y ya volverá aquí. El número de marcas antiguas o nuevas, para saber las zonas que les gustan más o les gustan menos, y enseguida veréis que hay zonas que no les gustan. Veréis alguna marca, pero no muchas. Por cierto, cuando abandonan una zona donde se han estado alimentados, no es porque no quede comida. Sigue habiendo muchísimos árboles, o sea, no la abandonan por una cuestión de comida. A mí se me ocurre pensar que es una cuestión de seguridad, de no pasar excesivo tiempo llamando la atención en un mismo lugar. Sí. Las zonas, esas dos zonas de marcaje intenso de los castores nos sirven para saber que ahí tenemos un grupo familiar. Y la fenología de marcaje, invierno, es el momento más adecuado para localizarlos porque es el momento de mayor cantidad de montículos y de zonas de marcaje. Y esta es la única vez que me cayeron el macho y la hembra juntos. Unos pezones descomunales, porque acababan de nacer las crías hace poco. Yo sabía que uno de los dos, bueno, en las trampas fotográficas me caía y tenía una gran cicatriz en la cola, pero yo no sabía quién era. Claro, cuando me apareció la hembra con esos pezones y luego ya cayó el otro, supe que el de la cicatriz era el macho. Bueno, espero que os haya gustado y os garantizo que los que os toque trabajar con el castor, os lo vais a pasar de maravilla. Es el bicho más agradecido, porque trabajar con lobos o con otros, la madre que los parió. O sea, bueno, me permite. Venga. Quiero decir una cosa. Yo soy un humilde rastreador, no tengo estudios. Entonces, agradezco muchísimo la invitación que me se ha hecho para estar aquí, porque soy el único que os va a hablar que no tiene ningún estudio de ningún tipo. Eso sí, tengo 40 años de rastreo. Entonces, no me siento de menos, ni muchísimo menos. Nuestros compañeros y vosotros aportáis una cosa y yo aporto otra que vosotros no podéis aportar. Claro. Y lo que aportamos los dos, eso es lo que nos da el conocimiento de nuestra fauna y nuestra naturaleza. Y por eso tenemos aquí. Espectacular todo lo que nos has enseñado y todo lo que has aprendido en tu vida con el estar afuera. Eso han sido muchísimas horas de trabajo. Claro. Salir de los sotos ensangrentados. Y todas las cámaras de trampeo y todo el monitoreo que has hecho es impresionante. Aunque no hayas estudiado, tienes un conocimiento que es inigualable. Así que muchas gracias a ti por venir. Muy bien. Venga, let's start our roundtable discussion. Please take your seats. Okay, so could you follow part of his intervention? Some of the ideas? Yes, at least. Okay. Yeah. Yeah. Is it working? Okay, we will try to do this in two languages. We'll try to do it in English and Spanish whenever we can. But we'll start with the most funny question we have received in our panel discussion for now. Can I ask you, Gerhard, to please stand up and go around? Yes. Thank you. Okay. Because you have no idea how many people asked us, where did you get that T-shirt? That's from an organization in Oregon. All right. And they're doing a beaver conference every second year. It's going to be, if somebody got time, November 17 to 19. It's very nice. It's in a casino. All right. If you know, casinos in major parts of North America are only allowed for Indian tribes to make money. And it's a casino in Oregon. And when you're invited, you stay free at the casino. You even get a $20 chip to play. To gamble, right? Unfortunately, I don't have time Lovely. this time. The other thing is I don't want to go to America while Trump is president. Next Exactly, time again. no one wants to go there, right.
What you didn't notice is that the strap that he has on his forehead is also a beaver strap, and it has beaver written in all European languages. So if you want fancy beaver merchandise, there you go. It's with Gerard. That's from Romania. Okay, so now let's get down to serious business. Although this was serious, fashion is always serious. Let's start with one of the things that Benjamin showed us was the differences in the dens, the way they built their shelter. So it basically showed us that in the Iberian ecosystems, instead of building shelters above, they use dens to live in. Have you ever seen this behavior also in your countries? Yeah. The beaver is building a dam in the land, in the riverbank, if the riverbank is high enough. Because you always think beaver is an animal who wants to have, as other species, a living as simple as possible, to use less energy than you take. And if you can build a burrow in the land, you make a little den, a hole for ventilation, that's it. If it's flatter or the roof starts to fall down, it adds branches on top. And the real perfect beaver lodge in the middle of the water, the beaver builds only if there is no land. Right. So technically, a beaver lodge is nothing than an artificial riverbank pulled up by the beaver, and then it digs the burrow in the bank. So it's not like we build a house with walls around it and a roof. It just puts everything together and then digs in. But that's a lot of labor, so while the one is already done, the other one is still cutting trees and piling up the future lodge. It's much easier for the beaver just to go in the riverbank. Of course, of course. Así, les estaba preguntando si habían ya visto en sus países esta idea de tener su madriguera por debajo y no construirla. Y nos ha dicho que solo la construía cuando no había tierra disponible donde ponerla. Pero en España solo has visto este tipo de madriguera, ¿no? Sí. Hace poco un agente forestal navarro me enseñó una foto de una cabaña. De una cabañita. Pero la única. Tampoco estamos mucha gente trabajando con los castores, porque en realidad está César, otra compañera, y yo. Claro. Así que no somos mucha gente para... No. Pero vamos, no tiene pinta de que haga cabañas aquí. Y menos en cauces de río. Ahí solo le caben los agujeros. Okay, so he was saying that in Iberia he has only seen once one of the huts, but most of them were under. So one of the things that happened in Spain when they were introduced or somehow popped up, they in the early 2000s, what happened was there was a culling of these beavers, and this is what I'm asking Benjamin right now. Benjamin, ¿cuándo se han identificado los primeros castores en España? La verdad es que hubo una gran crisis y se han muerto unos 200 castores, me has dicho antes. Se cazaron porque se decidió su exterminio. Los soltaron en 2003 y creo que los localizaron la primera vez en 2008, en un estudio con visón europeo. Y ya se publicó en la revista de la SECEN y todos nos quedamos bastante asombrados de que estuviera el castor y encima que nos dijeran que era autóctono, porque yo creo que nadie lo podía imaginar que el castor era autóctono de la península. Y al principio se decidió su erradicación y se cazaron unos 200 y pico. Pero la Unión Europea había dado un plazo al gobierno y como cuando ese plazo se cumplió, ya no se les puede tocar y ahora es una especie protegida. Gracias. So basically when they found the first beavers, around 200 were killed, so exterminated. So the government considered them an invasive species and they were culled until the European Union gave them a deadline to ensure they took a decision, and after that moment it was considered a protected species. Does it happen has it ever happened in your countries that there was this persecution and culling of beavers? Yeah, so in Scotland, in 2009, on the west coast of Scotland, we had the Scottish beaver trial, which was the sort of first licensed wild reintroduction. But at the same time, there was a population on Tayside that was starting to establish, the origin of which was unknown. They weren't authorized.
So the Scottish government decided they were going to trap them. So they set out a plan. They spent lots of money on this. They did an extensive trapping program. They caught one animal. That animal went to a zoo and then died. There was such a public outcry that they then stopped trapping. And then they decided they were going to monitor that population alongside the population on the west coast of Scotland. That one finished, so that monitoring finished in sort of 2014, 15, and then 4 years later, the government sort of ummed and ahed, and then finally made them a European protected species. Okay. So yeah, Nice. so it's similar. We saw that sort of approach to remove them because they were unauthorized, still classed as sort of a non-native as such, or not recognized anymore. So yeah, luckily in England the same. When the first sort of wild populations were sort of discovered, there was talk about removing them, but then exactly the same happened. Public support led to a 5-year funded sort of scientific monitoring program, which then led to the population becoming authorized. Right. Okay. Okay. And in Germany, were there any cases of, killing beavers as they... Yeah, we have the possibility to kill beavers in case of severe problems. What? That's according to Flora, Fauna, Habitat and German nature conservation law. If the animal causes severe problems, you can get the permit to release them. So if it bits a burrow on the road, on the railway, if it floods in the cities, if it floods huge areas. It's been in 2024, roughly 2,900 animals, so quite a bit. That's about 10% of the population of the 25,000. We got trapping in Baden-Württemberg, another country, and in the east. To be honest, about 2/3 of the permits we have, they are kind of debatable, and some of them are completely illegal. Yeah. So if you have a permit where they trap a beaver, because there is a danger for airplanes starting when the beaver runs over the runway. I said, well, in the airplane, it's a small airport, and it's only allowed to be used during daylight. There's no night vision, no night flying. And the beaver comes in the night running over the runway, and there's no plane starting. So what's the problem? Exactly. So you might have to close the airport if they illegally start during night. Yeah. I didn't get an answer yet, but I'm very interested in what they write. Exactly. And some of them are really, or the beaver causing severe problems by feeding on a pasture. Right. Well, if the beaver feeds in a pasture, your damage might go, if it's extremely high, to 8 or 9 euro. It's not a severe damage. Yeah. It's just the farmer wants to get rid of the beaver, the local authority, maybe the head of the county is from the farm association or from land users. They're okay, let's get rid of the beaver. And then the guy at the administration, he got the pressure to give a permit. And when it's possible, we find out it's nonsense. We are against it, but in all of Bavaria with 2,900 animals and lots of permits, there are quite a bit left that are completely illegal. But the beaver is still spreading, so it's just better than we people. Always. So you just mentioned, these potential social conflicts, and both of you work a lot in the interface between, wildlife and communities. In both of your works, you are like the coexistence manager who goes there and tries to solve the problem. What can we learn? So what kind of tips can we give to us in Portugal, because we are expecting that our beaver population eventually will grow? What kind of advice could you give us? And what is the most important component of your daily work with communities? Okay, I'll give it a stab. I think communication is probably key. Communicating with stakeholders, engaging with landowners. I think we've seen, as we've sort of established, the Tayside population was never a licensed release. They were forced upon people, then they were given protection, so landowners that were against it never had a voice, they never had a choice.
So I think communicating with people ahead, and that's something which the other releases in the Cairngorms National Park, for example, we did sort of really intensive stakeholder engagement, public engagement, drop-in events, just to inform people. And I think a lot of it is, it's misinformation, it's not understanding. So if you have a platform that people can come to and you can sort of impart knowledge and dispel myths and rumors, I think that's a massive step forward in just telling people, telling fishermen that beavers aren't going to eat your fish. They don't eat fish. They're not going to dam the main rivers. They're going to dam the small rivers. They're going to help with flooding. They're going to help store water during droughts, this sort of thing. And I think if you can get that step done, you're never going to please everyone. There's always going to be people that are going to be against it. There will be a generational aspect. No one likes change. The human race doesn't like change. Right. So it's engaging and it's educating and getting into schools now, getting the younger generations to know what these species, these animals do, what they can do, and how beneficial they can be. But when you said you did a survey, or surveys were done in the UK, it's a survey about people's perception, but not about people's people accepting them to be reintroduced. So it's not a referendum style that you ask people, would you like to have beaver back? No. Because that could be kind of difficult. Yeah, it could be disastrous having a referendum, as we all know. No, so, I mean, at the end of the day, these decisions, we are engaging with people and people's opinions matter, but at the end of the day, we're looking to reintroduce a species that we have made extinct, so we're going forward with that. We're going to push that forward based on facts, evidence, and a science-based approach. And as I said, you're not going to please everyone. Ultimately, I feel if it was a 50-50, I think the evidence is stacked in the beaver's favour that we are in a situation, not just Britain, but every country, where we need to address climate, we need to address biodiversity crisis. So no, it's not that referendum style. It's that, right, here are the facts. This is why we are doing it. Ask us questions. We can mitigate. We can remove. Exactly. We can lethally control. If we can't mitigate, there are solutions. And it's also, and again, it was talking about with the links in terms of compensation yesterday, having these compensatory schemes. So in Scotland, we have compensatory schemes where landowners can go to the Scottish Government and say, I've got a problem. Scottish Government come to Beaver Trust, we go in, we assess the situation, and like a flow device, like we saw in the image in the dam, the Scottish Government will pay for that flow device. How long that payment goes forward, we don't know. Right. But at the moment, it's just trying to minimize that sort of conflict and just engaging them. Give them a voice. You give them a platform. Even if they use it to berate and criticize, then at least they feel heard. Heard, exactly. Yeah. Thank you, Robert. That's exactly what I would say. The most important is talk to the people, inform the people. Right. Because a lot of them they just don't know a lot about beavers. So if a fisherman is afraid that the beaver eats his fish, as you mentioned, of course he's against beavers. But he knows the beaver doesn't eat his fish. But if a beaver cuts a tree and the tree is underwater, it's a protection for fish against cormorants. And you've got algae growing on the branches, and that's food for the fish. So you see the beaver is positive for the fish and is accepting the beaver. And that's with a lot of groups, if they know what the beaver does, if you have beaver dams in the creek and the water is running slower towards the village, it's much better. Sure. And we have one example where the beaver dams prevented the village really from flooding. They had floods during every heavy rainfall. And then the beaver was building dam, well, they had planned a water retention dam, which was not implemented because, as usual, he's against it. He doesn't sell his land. He's against it. The beaver came and didn't ask. He just built dams. And then they had the dams. The water was kept in the forest and not running through the village. Exactly. And the mayor was then pro-beaver. And that's another important point. You have to get the head of the sheeps. If he is pro, the rest follows. Yeah. We have one head of a farmers' union. He was very critical with beavers.
But then he saw you could do something, exactly what he said, you got compensation, you can trap beaver, you can do this, and he said, okay, we can live with the beaver. It's not the beaver and us, and we're against it, we live together. And as soon as the head of the farmers' union was pro-beaver, and he said, okay, make set-asides, and you don't have a problem anymore, then it worked. If you, as a biologist, beaver friend, say, make a set-aside, no, I'm going to do farming wherever I want to do farming. But if the head of your own farmers organization says, make a set-aside, you're willing to do it. So find your pro-beaver people on the other side, and they're going to help you. That's a nice one, starting with what you said, the head of the sheep. And that's what we've seen yesterday also with the Lynx introduction. So they were able to convince just one hunter at a time, and then from that it spread. So that's a good advice. Do you want to add something? Yeah, I was just going to say, to add to that, we've had positions where we've had landowners, farmers, that have just been, beavers are bad, there can be no good. Obviously, it's a European protected species now. Some of them haven't got lethal control licenses unless they can justify it. But we're starting to see landowners now. So one example is one of the landowners that was very against beavers has, in the past couple of summers, been using beaver ponds and allowing the cattle in there for access to water. Yeah, exactly. So it's starting to see sort of the benefits. So it's that communication aspect as well, that, it's time, it's giving time. Yeah. It's acknowledging that change. And it's about really fine-tuning the arguments you give to each stakeholder. So for the farmers, you say something. For the livestock producer, you show them other benefit that they bring. For the fishermen. For the fishermen, the same. Exactly. The example you gave with fishermen, it's quite impressive. So I hope Portuguese conservationists are taking notes. Yes? Benjamín, lo que estamos hablando ahora mismo era de los conflictos. Sí, más o menos lo había comprendido. Sí, y mi pregunta, porque has pasado mucho tiempo afuera y investigando, ¿te has encontrado con muchos propietarios, ganaderos o agricultores? Hace 2 veranos me reuní con el presidente de una asociación de plantadores de populus y con uno de los agricultores y fui a ver unos campos y, bueno, estaba cabreadísimo. No sé si la palabra cabreados. Cabreados. Ah, sí. Eso. Estaba muy enfadados. Claro, es que resulta, el castor llega a Aragón allá por 2010. Hasta el año pasado, el gobierno no movió un solo dedo. Ni informó a los agricultores, ni nada de nada. Entonces, este año pasado ha hecho un pequeño folleto explicándoles las medidas de seguridad, ha comprado malla y les ha dicho a los agentes forestales que al que lo pida se la regaláis. Después de 14 años, pues, uno de los agricultores, el destrozo que le habían hecho en el campo de Populus era enorme. Claro. Pero yo creo que estaba muchísimo más cabreado, no por los árboles en sí, sino por el gobierno, porque los hubiera dejado totalmente abandonados a su suerte. Claro. Y entonces, las únicas medidas del gobierno ha sido eso, un pequeño folleto y los castores son nuestros. Coño, ¿los pagaré yo? ¿Qué? No los tiene por qué pagar el agricultor, porque el que los quiere soy yo. Pero, y vamos, supongo que en Portugal pasará lo mismo. Las administraciones Podemos intentar aprender con vosotros y no hacer lo mismo, ¿no? Yeah. What Benjamin was telling is that in Spain there are still no compensatory measures in place, and it took them 14 years to start with a leaflet. And telling the foresters, and telling the foresters, if there are some kind of problems, just do something, offer them some kind of help. So, another note for the Portuguese. Maybe we should start drawing the compensation measures and the support teams from the beginning. Okay, so let's dive now into some of the questions that arrived. There is a nice one. It's more of a broad view. It's about letting nature be nature, or just allowing natural processes to thrive. And someone asked, many speakers have mentioned the idea of letting nature take its course. However, how would invasive plant species be managed in that context? And I know you're probably not the best audience, but you are very experienced conservationists. So, what is your perspective on this? Invasive plant species. Yes. One question. You know what an invasive plant species, new plant species is?
I know, but After- you after- might after want Columbus, to clarify to all of them. What are the most widespread, you could say, invasive plant species in Europe? The two most widespread invasive plant species. No, which are? The most invasive plant Corn and species? potato. They are not European, Yeah. but they are not invasive because you can use them. If you get something else, it's invasive, it's dangerous. But if you look at the areas we use for corn production, where there's no biodiversity, where there's almost no life in the soil because the corn is growing for 20 years for a bioplant, 20 years at the same time, the soil is dead. That's much, much more dangerous than any other invasive species. But invasive, we say, okay, it's coming from outside. We don't like it, it's invasive. It's coming from outside, it's great, we keep it. Yeah. But with invasive species, we try to reduce them and get rid of them. But very often it doesn't work. Because, what's the, do you know sprinkled in English? Himalayan balsam? Balsam. Himalayan balsam is one of the widespread. It was introduced by people because it's blooming from spring to fall. So it's food for bees for a long time. So for bee, if you got bees invasive, You could also Himalayan buy it balsam in the is- garden is centre up great. to 20 years ago. yeah, but it's almost impossible to get rid of it. So even if you get rid of it in one place, and the guy further upstream doesn't get rid of it, the next flooding brings them again. So there've been lots of time and labor spent, but it just won't help. So they are just here, the invasive species. They may be locally reduced, but if you look at Germany as a whole, it's almost nothing. So we have to live with them. We And have the to other, live with them. what's invasive? 1492, it's just a number. A lot of the species, if you go back a couple of years, 10,000 years, we had the last ice ages. We had ice here. Yep. And all the species we have here were invasive because there was nothing when we had ice. So what do you say? the What reference is point? invasive? Exactly. It's the reference point. Even us, It's a reference point, yeah. even we humans are invasive somehow. Yeah. Yes. I mean, I'm not sure what more to add, really. It's a tricky one. If you can identify isolated populations, outbreaks, then, yeah, if there's the funding in place. But as Gerhard mentioned about Himalayan balsam, in Britain, it's everywhere. It's all on our river systems. The seeds are spread. They're spring-loaded. Yeah. So minute you knock that, so the only way you can do anything with that is you have to start at the top of the catchment and work all the way down. Right. And that's very labour-intensive. It's going to cost millions. It's a tricky one. Not my area of expertise, thankfully, Yeah, good. So, because yeah. that's quite a complicated one. Estamos hablando de especies invasoras y lo que hacer con ellas. Sí, ha sido más o menos lo que han dicho, así muy resumido. Se puede hacer alguna cosa concreta con algún animal, pero la batalla está perdida. Es una batalla perdida. Claro, el bisón americano, ¿cuantísimos euros nos ha costado? Solo mantenerlo bajo control. Claro. Una ingente cantidad. Ahora empecemos a sumar. Entonces, actuaciones puntuales, como es el bisón americano para proteger al europeo, alguna cosa más, Yeah. pero me parece a mí que la batalla está perdida. Talking about species that come from abroad, let's not consider them invasive or exotic, but from abroad, you mentioned that in some areas it was the Canadian species that was brought in. Is it still the case? And were there chances or places where they have hybridized? No, Canadian beavers and European beavers don't hybridize. Okay. They got different genomes, so Right. it's not working. The beavers in Finland, they're still there. All right. They're still spreading. About 80% of the Finnish population is Canadian, not European. We had Canadians in Austria, but they're completely gone now. And we had Canadians in Rhineland-Palatinate, which were escapes from a zoo. So there was a rich guy, industrial people from Cologne, and a lot of us have dreamed to be a zoo director. He got the money, he became zoo director, and he had Canadian beavers in the zoo because they're easier to keep.
and you don't need permits because it's not a native species. And of course, what do you have if you've got animals in the zoo? You produce offsprings because offsprings is where the people come want to see them. Of course. What do you with the offsprings? In some zoos, they're killed and fed to the lions, and there they let them go. And in the wild, you cannot distinguish both. All right. So if you have a beaver, it's a beaver. He builds a dam, he cuts trees, and they look so similar, you don't see a difference. So everybody was happy we got wild beavers in Rhineland-Palatinate. They didn't know it's beavers from the zoo. It turned out when one of the beaver had moved to Luxembourg, was road-killed, they checked it and they found out, oh, fuck, it's a different one. It's not a European one. And they trapped beavers in other sites, checked them, and they found that most of the beavers had been in the area were Canadians, and it turned out that they came from the zoo, and after a lot of debate, the zoo decided, okay, we're going to get rid of our Canadians. They got a European family from us, and they trapped and killed the Canadians in Luxembourg and Belgium. And in Rhineland-Palatinate, the people liked their beavers. They didn't want to build. You cannot kill a Canadian. It's a beaver, it just got the wrong passport. So you don't kill him. Exactly. So they trapped him, sterilized him, let him go again. All right. And right now we still have a lot of Canadian beavers in Rhineland-Palatinate, but they will not reproduce anymore. So as soon as they die, the territory is getting empty for Europeans. So it's going to be the next maximum 10 years, and they're going to be completely replaced. Okay, they will have to be actively replaced, or you think by natural expansion the European beaver will reach the place? They have to be actively replaced. The theory is that the Canadian beaver has an advantage because he got more offsprings. What? So the spreading is better. Okay. So you have to trap him and remove him if you want to get rid of him. Okay. So this also came up in sort of the whole situation in Britain, because obviously the origin of the beavers was unknown. We did have Canadian beavers in certain zoo collections, and a lot of the origin of beavers came from escapes from collections. So the government bodies were sort of quite rightly a bit nervous. Like, if we're going to do this, we need to make sure that we reintroduce the Eurasian beaver, not the Canadian beaver. So we did run some trapping sort of programs to sample. So far, everything's come back good. We've also set up a stud book of beavers. We're sort of tracing the origin of all the Canadian beavers that have sort of moved through Europe to try and get a grasp on that. But from a British context, from our context, I think we're all, and the government are quite happy now that the beavers we've got out there are the right beavers. They've got the right passport. Sí, got the wrong passport. Bavaria. Estamos hablando de los castores canadianos y de los castores europeos. Porque sí que ha habido casos donde estaban castores canadianos, pero no se cruzan. Y al final es muy difícil de distinguirlos si no es por la genética. Sí, estaban hablando de eso. Bueno, mientras no se crucen. You want now? Okay, we have a question from the audience. Yeah, sorry, I was not sure if this is also allowed in the session, but I'm going to jump a bit back to the let nature be nature aspect, because I think it's a really interesting point. I grew up in Germany and I have a little bit of a different perspective on the statement, because I think it comes more from like us seeing ourselves very separate from nature, and nature parks in Germany being very just for nature and maybe for humans to have a little look at it, but being very separate from this. And I think this is a problem that is like very apparent in many of the conservation areas, or when it comes to this aspect. And now I found it really interesting on like all these beaver presentations that you were kind of selling the communities who are affected by beavers around them, the beavers as kind of co-workers or people that could really support work that needs to be done anyways or could solve problems in the future. And I was just wondering if you have some like practical or transferable tips for like people that work with other wildlife introductions on like how you communicate this to the communities, that these animals are actually like supporting whatever needs to be done on the ground, and that they're like our co-workers, or like, if you don't want to call it workers, like co-species that live with us and that also support us. So I don't know if you have some really
practical tips or experiences, because I think that really stuck out to me from all the beaver presentations, and I think that's often lacking in like other wildlife introductions, like how do you, for example, sell the horse really as your co-worker or lynx in a way. Thank you. Well, they have answered a bit about it, and just let me add an economic perspective. In March, February this year, there was this big news about the work of a beaver in a dam in Czech Republic. So I think you have followed, maybe. So basically, there were plans to build a dam. There was a lot of bureaucracy that didn't allow that to happen because of land ownership. And suddenly, the beaver just went there and put up a dam wherever they found it was the best area, which ended up being really the best area. As one of you said, if the beaver is there, he is in the right place. And they just show the economic benefits of that. And that's a powerful argument. They said that they spared 1 million euros, which is quite something. In Portugal, parallelly, we had a master thesis a couple of years ago that also showed the benefits of the economic benefits of having beavers back in Portugal by the costs avoided, the avoided costs of managing a watershed. So this is one of the powerful arguments that you can give to decision makers, the economic benefit. And now I give you the floor. I'll just jump in. So yeah, no, absolutely. In the Czech Republic, that's a brilliant example of sort of nature coming in and sort of doing what we had intend. But no, I think the key goes back to communication again, and having a sort of a rigorous approach into how you're going to communicate depending on whatever species it is. I mean, if we look at Eurasian lynx, for example, when we talk about that in a Scottish context, people go up in arms about the risks to capercaillie, which is a species on the constant decline. It's already been extinct once, been reintroduced. And then so there's that fear there. But if you then take science from other places, so if we look at Switzerland, looking at the predation studies there, for every capercaillie that was killed in Switzerland by lynx in Switzerland, 37 foxes were killed by the lynx. So it's communicating that, yes, lynx will probably kill capercaillie, but the chances are your recruitment of capercaillie brood sizes are probably going to be higher because you're going to have that reduction of that mesopredator sort of level as has been seen in the Iberian lynx. So I feel it's that communication, but allowing that sort of platform for discussions. Because quite often we have seen, and we are guilty of it in Britain, is it's very nature lovers versus farmers, or whatever. It has to be, we all share the country however we want to define it or look at it. So it has to work for everyone, and everyone has to be included in the decision making. So I think that is the first step to sort of getting that sort of message across with, again, sort of a science, factual-based sort of approach. The best is just presentations, field trips with good examples to show to the people, to tell them what really... You also have to talk about problems because you got problems, but you also have to mention the advantages. And a little problem and a big advantage, if you look at it, there's still more advantage. And for example, what I do with my colleague Derek Go from Devon, we organize beaver trips to Bavaria for nature conservation people, for NGO people, for administration people, and then to come to Bavaria and see what the beaver does here. So we look at beaver sites, we go to the Farmers Union, we go to the water management people, we go to mayors, we go to local beaver consultants, and they can ask the people directly, what do you feel about the beavers, what does the beaver do, what can you do? Because they said, okay, if we get beavers in the UK and we get problems, it doesn't make any sense to start from the beginning. Yeah. We can look at other countries, what the other countries do, and do it here too, and adapt it to here. Well, we might have different regulations, we might have different system. Here the government is responsible, here is no government, here is a local organization responsible. But the things you can do, they are still the same. The beaver behaves in Portugal as it does in Scandinavia. And if you have a drainage ditch and farming, and the beaver floods the area, it doesn't matter whether it's an area in Spain or whether it's an area in East Germany or in Poland.
it's damage to farmland. And what you can do is the same all over the place. But you don't have to invent everything yourself. Just look at areas, at places where the beaver is already, where there's long-term experience how to deal with the animal. Look what they do and try to implement it in your area. Adapt it to your area, but it's much, much easier than to reinvent the wheel for the 50th time. Yeah. Absolutely. Okay, now we are entering the last phase where I need you to be as concise as possible in your answers because I still have a lot of questions for you. But thinking about your pop-up beavers or the guerrilla action, let's consider the case in Portugal. There's a lot of people curious to know what would you advise. Would you recommend to introduce beavers, authorized or unauthorized, that's a different story. Would you recommend that we will actively introduce beavers in Portugal? Y esto es lo mismo para ti. Tú que has visto el crecimiento exponencial de los castores en España, ¿qué nos recomendarías en Portugal? Sabes que hemos ahora hemos encontrado uno apenas. ¿Tú nos recomendarías introducirlos y dónde? ¿Introducirlos? Activamente. Bueno, una cosa son mis sentimientos personales y cómo yo veo la naturaleza, pero otra cosa es que soy consciente que vivo en la Europa del siglo XXI, entonces muchas de las cosas que yo querría no las haría. Introducir castores no creo que os lo permitan legalmente. Sí, eso, pasando eso, vale, pues, como una... Bueno, sí, estupendo, pues yo encantado, pero bueno, tranquilos, porque está en el Duero, en el Tajo y en el Guadalquivir. O sea, en pocos años va a ser una invasión en toda regla. Una invasión en toda regla. Y los que os han entrado por el Duero van a entrar por ahí, pero uno tras otro. Entonces, bueno, yo con eso ya suficiente. Pero vamos, pues si queréis introducirlos, os dejan, o podéis hacer como los belgas, llegar una noche y soltarlos sin más. Eso ya. No, es un ejercicio hipotético, ¿no? Que en términos de ecología y de funcionalidad en el ecosistema se podría hacer sentido acelerar este proceso. Hombre, o esperar porque van a llegar. Lo han comentado ellos. Es un auténtico ingeniero del medio. O sea, lo cambia todo. Claro. Bueno, yo supongo que todos tenéis en mente la reintroducción del lobo en Yellowstone. ¿Qué tiene que ver el lobo para que cambie la fauna de insectos, de micromamíferos? Lo cambió todo. El castor lo va a cambiar absolutamente todo. Y mucha gente se echa las manos a la cabeza y me dice, ¿pero qué está haciendo el castor? Lo que tiene que hacer. Claro, es que los sotos de ribera no los han hecho para que a nosotros nos parezca bonitos. Se han hecho para albergar la vida. Claro. Que a ti no te guste un montón de árboles tirados, pues sea asunto tuyo. El castor hace lo que tiene que hacer. Y en ese sentido, los sotos que tenéis ahora en Portugal o en la zona de España que no está el castor, pues son muy bonitos, pero no son naturales. Y nosotros nos dedicamos a estudiar la naturaleza. Entonces, lo que está haciendo el castor es renaturalizándolos y además lo hace gratis. Eso es. Y yo me gustaría una cosa que en España, como no se ven prisa, se va a perder. Es una oportunidad absolutamente única la que tenéis en Portugal y seguramente generaciones de biólogos no la van a tener para estudiar un río o dos, unos sotos ribereños antes y después del castor. Vamos, yo creo que puede salir un trabajo único. Único. Okay, so tip for Portuguese researchers. Okay, muchas gracias, Benjamin. So, recommendations. It's an hypothetical exercise, that's what I said. So, illegal or legally, let's not think about that. It's just about the need for that. Well, think about legal and illegal. I would do it legal. I don't say to nobody, if you want to do it illegal, don't do it, but I would do it legal. And if I think, well, I didn't travel too much around Portugal, but take the Coa Valley, that's huge natural areas where the beaver can do only positive. And I mentioned the beaver in the long run, he might use in Germany 3%, in Switzerland 2.5% of the landscape. Yeah. So all the hillsides, all the farming, the vineyards in the Douro Valley will not be affected by beavers. They're going to have portland in the long run, even if you got beavers. So they're going to be only at the river systems. And here I think if you take the advantage of beavers, and you think you can also take care of the disadvantages. So it's not a disadvantage of the beaver you have to live with, you can remove the beaver in some places and keep the beaver only where it's doing positive stuff.
I would release the beavers starting in areas which are nature areas where there is no problem with any other human land use. And there you can show what the beaver does positive. And then the beaver comes to other areas and takes a small stretch along the river, and the people can also say, okay, he's been doing a lot of has a lot of positive effects in this area. He can also have it here if we give him a little bit area along the creek. So in the long run, I would say do an introduction, but a legal one, including everything you need, visibility study and everything you need before. Absolutely. Okay, thank you. Robert, do you want to add to that? Because I have a question for you and we have to finish. But very quickly, yes, I would absolutely agree. Go down the legal route. As I've mentioned, and keep going on about it, it's when things are thrust upon people that sort of conflicts are more likely to arise. So it's engaging people at the beginning, which I think is key for establishing a successful reintroduction so that every stakeholder knows where they stand. You're in a good position where over time, beavers will come in. Obviously, in Britain, we didn't, unless they were going to swim across. Right. And chances of that was pretty slim, or get on a boat. Maybe we get the train. Maybe, Eurotunnel. But yeah, I think actively, and as Gerhard said, they can only do good things. Yeah. Okay, thank you for that. And just to finish, because there is a nice one about your urban context, and it's for you, Robert. What are your thoughts on urban beavers, such as the ones introduced in Paradise Fields in London? How can connectivity to other areas be guaranteed in these cases? How can the what, sorry? No. Connectivity to other areas be guaranteed? Yeah. It's a tricky one. It can't necessarily be guaranteed. So I think the important thing to sort of put into context here is, so Paradise Fields in London is an enclosure. So when we're enclosing beavers, we're not thinking about connectivity. We're using beavers for whatever reason it is, whether it's an educational tool, whether we're conducting any particular sort of scientific studies. But I mean, and Gerhard can add on to this, but I mean, we've got beavers in the centre of Perth. Yeah. They are becoming, there's a very dense population in Stockholm. Beavers adapt, and the likelihood is they might cause a few more issues. Right. Purely because of sort of culverts, concrete structures, ornamental trees, that sort of thing. But any wild release should consider connectivity. But just jumping back to what Gerhard was just saying, start in those areas with least chance of conflict. The beavers are going to move into those areas, but let's deal with that later. That can be someone else's problem. Exactly. But no, connectivity. And realistically, our rivers, they are connected, shockingly, with the number of barriers we have. So it's a massive, bigger picture about sort of removing river barriers, sort of increasing our river connectivity. Yeah. And if we do that in conjunction with beavers, beavers will help with that connectivity. Exactly. This will be one of the topics in our last roundtable today. Also because we have a nature restoration law and we have to free up 25,000 kilometers of rivers in Europe. So, okay, I know we are about to finish. Yes, I know. Where is the microphone? But, you know, I cannot say no to our previous speakers. So I think Paul Celio has a question. Thank you so much. It's just, so most of the cases that you present, if not all, you're talking about beavers in temperate ecosystems. Only 1/4 of Portugal is temperate. It's meaning where we are. Can see about the weather. I can guarantee you that now, at this moment, in southern Portugal, which is Mediterranean but is already semi-arid, I would say 99% of the rivers, the streams, the small rivers, they don't have water. Yeah. Okay. Yeah. So my question is about using your experience. How far do you think the beavers can go through the Mediterranean ecosystems, namely in southern Iberian Peninsula? And if he goes, what would be how they could adapt, survive, if they have enough plasticity to act there, or not at all? Because this is a question, Barbara, sorry to say, but it's not simply just, why not releasing beavers in Portugal? I think only 1/4 of Portugal, okay,
is temperate ecosystems. I don't know I don't know even if there is examples on beavers in Mediterranean ecosystem. I don't know. If you know, please. Well, beavers do need water, and if you look at I think you brought the map with the historic distribution, where we didn't have beavers in the southern part of Spain and Portugal and southern Italy. That's probably because it's been too dry. Looking nowadays, we had beaver in Mesopotamia, Iraq, Iran, which is dry now. That was the center of arable land a couple of thousand years ago. But you need water. And beaver, of course, if they build them, they can retain water. But they can only retain water. If you have only a little bit of rain, you might have a beaver dam which is dry anyway, because you need water to fill the beaver dam. So in areas where the water is just not enough or can be kept back, you will not have beavers. They will disappear or not move in at all. So even if you release beavers in Portugal, if you do it in northern Portugal and the border of Spain, that's fine. Fine, I don't know whether they would do it in the south. If they move to the south, if they find places there, maybe 90% of the area is going to be too dry most of the time of the year. A few bigger rivers have enough water, they're going to be there. But without water, no beavers. Yeah. Rodrigo, where is the microphone? Yes. Thank you for the exception again. My question goes in the same line as Paulo's, actually, because we have species of endemic minnow carp in Portugal, in the south of Portugal. They're extremely threatened. Do you have any examples of, we were talking just now of positive effects of beavers in fish populations. Do you have any examples of how beavers have helped endemic species of fish, or to the contrary? Robert. So, I mean, there's big concerns in Scotland, Britain, about fish passage, so blocking migration for Atlantic salmon, and how beavers could potentially impact brown trout populations. And I think we need to sort of think about, and I think what we've seen in Britain is that what we assumed was perfect salmonid habitat in our rivers is different to what it used to be. So we're finding, and we found, so if we look at a beaver-modified habitat in a small stream in Scotland, we're finding that these trout, they are growing larger, survival rates are increasing, the body condition of the fish is higher. We're seeing growth rates during winter periods actually positive, where normally you would expect the growth rate to be just non-existent, just stables, but we're actually seeing sort of growth rate in those winter periods. So we're seeing massive benefits. We're finding Atlantic salmon, fry and par, so two different juvenile life stages, utilizing beaver ponds. And I think what we've seen is that we've got a species like Atlantic salmon in Britain. It's been studied for hundreds and hundreds of years, but it hasn't been studied in the context of beaver presence. And if we take Norway, where beavers never went extinct, Norwegians, they don't, if you say, what are the issues with beaver interactions with salmon? And they say, there aren't any. What's the problem? So it's that, so, and yes, there are positive effects, there are going to be concerns in terms of endemic fish species, and I don't know much about those species or anything about those species in southern Portugal, but whether they could coexist or not remains to be seen, and whether they did co-evolve previously. I think those are that's the sort of the question there. But we've definitely seen positives, and we are seeing positives in terms of beavers and fish. Thank you. Para terminar, porque ha sido una pregunta que nos ha venido desde la audiencia, que es la idea de cómo vamos a introducir castores en el sur de Portugal, o cómo vamos a tenerlos si tenemos un clima mediterráneo donde la vastedad hidrográfica es muy variable, es decir, en el verano no hay agua. Pues allí no puede haber castores. Claro. A ver, él necesita, bueno, he comentado, un mínimo de 60 centímetros de profundidad y alimento. Claro. Polus salis, donde los haya, creo que por muy al sur que sea, no tendrá ningún problema. Vamos a ver, el Valle del Ebro, sobre todo la parte central,
Zaragoza, arriba y abajo, estamos hablando de una zona absolutamente semidesértica. Llueven 350 milímetros de lluvia al año, de media. O sea, quiere decir que ¿Cuántos? 350. 350, sí, como, O sea, el sur de Portugal. Claro, Sí, sí. quiere decir que hay años de 500 y años de menos de 200. O sea, es que la primavera ni reverdece. Si él tiene sus ríos y su alimentación, vamos, creo que ningún problema. Muy bien. No recuerdo ahora los puntos en los que han aparecido en yacimientos arqueológicos castor, pero me suena que están un poco repartidos por toda la península. Incluso en el sur, en la parte clima. Yo creo que en sí. la parte mediterránea. Si los hay, los ríos adecuados. Si no los hay, no. Es como la costa de la Comunidad Valenciana. Es un sitio donde no aparece la nutria ni aparecerá, porque hay unos pocos ríos que se secan constantemente durante mucho tiempo. Entonces, pues ahí nunca va a estar la nutria. Por lo demás, das una patada a una piedra y saltan nutrias por todos los lados. Muy bien, muchas gracias. So we came to an end. Thank you so much for sharing your knowledge. I think they are available for questions if you want in the next couple of hours. So a big applause for our participants, please. Okay, so as yesterday, we have 1.5 hours to get lunch and to speed up to the restaurant. For those who, well, I think all of you should just confirm that you have the right name of the restaurant where you are registered for today. Please do it at the registration desk, and we'll be back at 1:30. Thank you. Okay.
Please take your seats, we are about to start. Então, desta vez eu não me enganei no idioma, desta vez vamos mesmo ter uma sessão em português e espanhol. Sim, por sorte, José, que não tienes que falar português tampouco. Muito bem, então esta é a nossa última tarde. Eu sei que já estão despedaçados e gostariam de ficar aqui até ao final da semana, não é? Sim, mas o que é bom acaba e depois desta sessão teremos uma última sobre restauro ecológico e iremos para as nossas casas seguramente tremendamente inspirados, assim espero. Este bloco é dedicado à cabra-montesa, Wild Goat, e o que vamos falar, vamos ter 3 apresentações bastante distintas. Vamos ter uma apresentação que nos vai dizer o que está a acontecer neste momento em Espanha, na Andaluzia, com o José. Vamos ter uma apresentação sobre o potencial turístico, fotográfico, económico da cabra-montesa que existe no Parque Nacional da Peneda Gerês. E vamos ter uma futurologia, vamos tentar imaginar de que forma é que poderíamos ter cabra-montesa a regressar ao Parque Natural da Serra da Estrela. Começamos com o José. O José Granado Torres é um biólogo especializado em cabra-montesa, que trabalhou durante muitos anos no Parque Natural da Serra Nevada, Parque Nacional da Serra Nevada, desde 93. Entretanto, neste momento, trabalha numa perspectiva mais global, e o que nos vem falar é não só de todo o trabalho de investigação que tem conduzido ao longo destes últimos 30 anos, mas também do estado atual das populações. E quizás también darnos algunas recomendaciones. Sí, vamos a ponerlas en cuestión. Muy bien, muchas gracias. Nada, a vosotros por la invitación. Y bueno, y en primer lugar, perdonadme que hable en castellano, mi inglés no es muy bueno y prefiero errar en castellano que no en inglés. Bueno, en primer lugar, bueno, la charla un poco cuando la planteamos, hablar sobre la ecología y el papel de la cabra montesa en los ecosistemas. Y tenemos que tener en cuenta de que la cabra montés es una especie que tiene un gran valor biológico al ser una especie endémica de la península ibérica. Pero a su vez tiene también un gran valor económico, porque es una especie cinegética. Se han llegado a pagar hasta 67.500 euros por el abatimiento de una cabra en concreto. Es decir, presenta un gran valor. Pero desde el punto de vista que nos informa, los ungulados silvestres y en concreto la cabra se pueden considerar como ingenieros de los ecosistemas, ya que juegan un papel fundamental en la alimentación. Por una parte, son herbívoros y consumen materia vegetal, pero a su vez son presas. Juegan también un papel muy importante en el mantenimiento de las necrófagas, al ser un ungulado, una especie de tamaño intermedio. La herbivoría, como sí, proviene una gran heterogeneidad al hábitat, incrementando la biodiversidad y creando mosaico. Son ingenieros, definen. Juegan también un papel importante en la dispersión de semillas y en el mantenimiento de los ciclos biogeoquímicos del carbono, del nitrógeno y del fósforo. Y por último, pueden jugar como vectores, como transmisores de enfermedades. Teniendo en cuenta todo esto, centrémonos en la cabra montés, que hemos dicho, esta imagen se corresponde con una de las subespecies, con Capra pirenaica lusitanica, y está tomada a finales del siglo XIX en la sierra de Jerez. Bueno, pertenece a la familia de los bóvidos, que se caracteriza por la presencia de cuernos y por la presencia también de pezuñas duras y articuladas. En el contexto de cuál ha sido el área de distribución de la cabra, si nos restringimos al paleolítico y neolítico, vemos que a partir de la distribución de los diferentes yacimientos arqueológicos en donde han aparecido pinturas, vemos cómo la cabra montés es, tras el ciervo y tras los caballos, la especie que está más representada. Esto nos da una idea indirecta, es decir, si en las cuevas está representada la cabra montés, es porque en el medio estaba. Más o menos nos da una idea del área de distribución que tenía
al principio. Es decir, era una especie que estaba bastante abundante y representada por toda la península ibérica. Si nos vamos a ver en una secuencia de mapas cómo se ha ido o cómo se fue rarificando para luego después aumentar ese área de expansión, y concretamente estos dos mapas se corresponden con la distribución de la especie a mediados del siglo XVI, en tiempos de Felipe II. Felipe II realizó una serie de encuestas, fundamentalmente desde el punto de vista de catastro recaudatorio, y una de las preguntas que le hacía era precisamente la presencia de esta especie. Y a partir de esa respuesta hemos podido reconstruir la ubicación y la distribución de la cabra a mediados del siglo XVI. Lo mismo tenemos con esta otra durante el siglo XIX, el Diccionario Geográfico de Madoz. Esta misma mapa que he puesto al principio sería el mapa de la distribución de la especie cuando Cabrera en 1911 y en 1914 la clasificó taxonómicamente. Ahora después hablaremos. Y vemos cómo existen unos cuantos núcleos muy aislados, fundamentalmente en la zona de los Pirineos, en la desembocadura del Ebro, en la Sierra de Marta, en la provincia de Valencia, en Sierra Morena, Sierra Nevada, Serranía de Ronda, pero eran núcleos aislados y muy parcheada su distribución. Claro, al ver al principio del siglo este tipo de distribución fue cuando ya desde la administración se tomaron una serie de medidas, fundamentalmente mediante la creación de parques nacionales o reservas nacionales de caza, promoviendo la conservación de la especie, siempre desde un punto de vista sometido a su posterior aprovechamiento, ¿no? Entonces fue cuando se establece esta legislación que va acompañada, por una parte, de la eliminación de los carnívoros, porque en un principio pensaban, oye, si yo quiero conservar esto, voy a tener que eliminar todo lo que pueda perjudicarle. Entonces, bajo esa concepción, se promovió la eliminación de carnívoros y, como he dicho antes, siempre la caza de la especie, pero con un aprovechamiento de voy a ir a por un sexo concreto como eran los machos. En paralelo al establecimiento de estas medidas legislativas, se produjo una transformación del hábitat muy importante. Y por una parte, en los años 40, en los años 50, en España, y yo creo que fue prácticamente en Portugal muy parecido, se produjo un despoblamiento del mundo rural. El medio rural quedó totalmente despoblado, concentrándose y abandonando los campos para irse a la ciudad. Esto provocó, por una parte, de que el abandono de los cultivos que se estaba haciendo. Pero en paralelo, la administración, para fomentar que la gente no se fuera a las ciudades, la única manera de fijar al territorio personal era mediante las repoblaciones forestales. Entonces se promovieron la creación de gran número de repoblaciones forestales para que la gente tuviera algo de trabajo y pudiera mantener. Bueno, todas estas cuestiones, unidas a factores ecológicos como fue la ausencia de depredadores en algunos sitios y a la reintroducción e introducciones en otras nuevas poblaciones, provocó un incremento de las densidades de población conocidas de estos 4 o 5 núcleos que hemos visto en la diapositiva de Ángel Cabrera, aumentándose la densidad de la población y el área de distribución. Claro, este aumento ha provocado la posibilidad de la emergencia de enfermedades infectocontagiosas y ha generado una presión herbívora que está provocando el deterioro de la vegetación, ¿vale? Este sería el resultado en el año 2002, a principios del siglo XXI, del área de distribución y la que tenemos actualmente. Es decir, prácticamente de 2002 a 2025 se ha incrementado en un 30% el área de distribución de la especie. Esto bueno, pues tiene sus consecuencias, que es un poco lo que vamos a tratar de ver. Vemos la evolución completa de los diferentes mapas donde se representa la distribución. Hemos dicho que gran parte, uno de los fenómenos que ha provocado el que aumentara o que aparecieran nuevas poblaciones ha sido la introducción y reintroducción. Entonces, recuerdo cuando estábamos comenzando a trabajar sobre la genética de la especie y veíamos la variabilidad, había un señor que era ginecólogo, pero le gustaba mucho trabajar con la cabra-montesa y tiene varios papers publicados al respecto, no tenía nada que ver su profesión con su vocación de naturalista, y nos decía siempre, las matrículas, pero ¿las matrículas de qué? No sabíamos lo que quería decir con las matrículas, y eran las matrículas de los vehículos. ¿Por qué?
Pues porque él era consciente de que durante su época se habían hecho muchísimos movimientos de animales, muchos registrados, que nos ha permitido generar este mapa, pero y otros sin ton ni son, es decir, con desconocimiento total. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, que desde Cazorla, y ahora después lo veremos, han salido cabras pues, para prácticamente todas las poblaciones conocidas. Llevaron cabras para la Muela de Cortes, llevaron cabras para la Sierra de Guara, en los Pirineos, de Sierra Nevada se han llevado cabras a la Serranía de Ronda, se han llevado cabras a Mágina, a Orce, es decir, ha habido un movimiento de cabras tremendas, muchas documentadas y otras sin documentar. Si nos vamos a establecer un poco la taxonomía de la especie, porque es una especie muy conocida, pero realmente para la ciencia pues, no tiene tampoco tantos años. Y el primero que la describió fue Chin, con ejemplares procedentes de los Pirineos. Vio unos cuantos ejemplares, morfológicamente con un tamaño concreto, y denominó a la especie como capra pirenaica. Unos años más tarde, un francés, Chimper, un viaje, tenéis que tener en cuenta que en el siglo XIX la península ibérica era un paraíso para los investigadores, para los naturalistas de Centro Europa, que pensaban que la península ibérica era pues, como África y evidentemente venían a hacer su descubrimiento. Entonces Chimper llegó a todas las cordilleras béticas y en concreto en Sierra Nevada y con 4 o 5 ejemplares que vio, describió una especie diferente a la que llamó capra hispánica. Schlegel, en el norte de Portugal, describió unos años más tarde la capra lusitánica. Realmente ya era conocida por un barbacos de Bucaza, pero realmente él la describió como una especie diferente a las dos que ya habían existido. Y fue precisamente Ángel Cabrera a principios del siglo XX cuando rompió toda la taxonomía y en principio agrupó a todas las especies de cabra conocidas con el nombre de capra pirenaica y diferentes subespecies. Pirenaica para la de los Pirineos. Esta especie o esta subespecie desapareció a principios del siglo XX, murió la última bucarda. Evidentemente ya estaba desaparecida como subespecie muchísimo antes, fue el último ejemplar el que murió, pero realmente no tenía viabilidad. Capra pirenaica lusitánica también extinta a finales del siglo XIX, ocuparía el norte de Portugal, y la capra pirenaica hispánica, que es la que tiene un mayor rango de distribución desde la desembocadura del Ebro hasta el estrecho de Gibraltar. Y de esta separó la que ocupa la zona carpetobetónica, la zona de Gredo, a la que denominó capra pirenaica victoriae. Bien. Esta clasificación taxonómica no fue del todo aceptada por el resto de los investigadores. De hecho, unos poquitos años más tarde, Camerano pues decía, oye, mira, es que no me convence esta clasificación taxonómica, es que no me convence. Con lo cual, él propone otra, ¿no? Y así sucesivamente, con lo cual mantenemos una clasificación taxonómica de principios del siglo XX, pero que realmente muchos autores, teniendo en cuenta solamente caracteres morfológicos, no la reconocen como tal, ¿vale? Y de hecho, Couturier o Cluel dicen que no, parece que son más variedades locales como tal. ¿Bien? Y aquí hay, por ejemplo, unos autores de la Cerda y de la Peña que dicen es que las cabras tienen diferentes tipos de cuernos, hay poblaciones donde predomina un tipo de cuerno, pero realmente no las podemos encontrar en todos los sitios. Con lo cual, taxonómicamente, pues tenían sus dudas. Lo que sí tenemos claro, es que si dividimos la península ibérica en una parte oriental, suroriental, ¿no? La especie que aparece en la pirenaica hispánica y la que está en el norte, en el sector noroccidental, por llamarlo de alguna forma, pertenece a la subespecie victoriae. Con los conocimientos genéticos que tenemos hoy en día, no se sostiene esta clasificación y de hecho, vamos a proponer el que se elimine como tal, porque es que todas las poblaciones presentan muy baja variabilidad genética y están todas muy relacionadas entre sí. Están separadas por la distancia genética que las separa es muy poca, es decir, no tiene ninguna consistencia. Quizás de todas las conocidas, la de Sierra Nevada es la que presenta una mayor variabilidad desde el punto de vista de ADN mitocondrial o incluso desde el punto de vista de microsatélite o complejo mayor de histocompatibilidad. Pero realmente no es sostenible la taxonomía de la especie.
algunas pinceladas morfológicas, biológicas de tal. Bueno, pues presenta un dimorfismo sexual muy acentuado en cuanto al tamaño y el peso, prácticamente por los cuernos, por las manchas negras de los machos y por la presencia de barba. Podemos establecer morfológicamente diferentes clases de edad en función de la morfología de los cuernos, la vista de un cuerno, podemos contar incluso la edad, porque, como lo sabéis, va creciendo anualmente, va creciendo de una manera continuada y no se para su crecimiento, simplemente decrece ese crecimiento cuando se produce el celo, marcándose lo que se llama medrones y lo que nos podría indicar el número de años que tiene el ejemplar. En las hembras es más difícil, puesto que el cuerno es más pequeño, pero por la morfología también podemos establecer, en función de la curvatura, podemos establecer clases de edad. Esto se repite con las manchas negras fundamentalmente en los machos. Cuando un animal es viejo, más de 8 años, pues vemos cómo las manchas negras se juntan en los omóplatos. O sea, también es muy variable entre poblaciones, pero que tenemos herramientas como para poder determinar las diferentes clases de edad que componen. Así, pues bueno, pues podemos diferenciar en base a las crías, los machos jóvenes de entre 1 y 2 años, machos subadultos de entre 3 y 4 años, adultos de entre 5 y 8, machos viejos más de 8 años, las hembras jóvenes y las hembras adultas. ¿Alguna otra característica más relacionada con la reproducción? Pues una especie polígama. Especie polígama, la madurez sexual varía entre poblaciones, pero normalmente en torno a los 24 kilos, cuando alcanzan los 24 kilos de edad, cuando las hembras se incorporan a la reproducción. Aproximadamente estamos hablando de 30 meses, de 2 años y medio. Es muy variable entre poblaciones. En poblaciones en pleno crecimiento, esta madurez sexual se alcanza con antes. El celo se produce a finales de otoño, fundamentalmente para que los nacimientos sean en primavera. Los nacimientos es uno, nace normalmente una cría, pero también es muy variable y se han detectado en determinadas poblaciones, sobre todo cuando están en pleno crecimiento, en plena expansión, partos gemelares superiores, un 30% de partos gemelares. Periodo de gestación 155 días, pues ¿para qué? Pues para que realmente cuando nazcan las crías es cuando mayor producción de hierba haya y puedan alimentarse, no las crías, sino las madres para la producción de la leche. Y el peso al nacer depende del peso metabólico de las madres. Pero fundamentalmente a los 2,4 kilos nace el choto. El láser ratio al nacer, aunque varía entre poblaciones, es 1, la misma probabilidad de que nazca un macho con una hembra. En cuanto a la mortalidad, existen diferencias entre sexos, es muy diferente. Mientras que los machos, 14, 15 años es lo más viejo que puede, lo más longevo que puede ser, en la hembra pueden llegar y hemos visto hembras de 21, 22 años. Existe una mortalidad diferencial y, bueno, pues más o menos tiene una curva, hay una disminución conforme avanza la edad, al principio es elevada esa mortalidad, va disminuyendo y a partir de los 7, 8 en los machos aumenta y en la hembra va manteniendo una asíntota hasta que tal. Podemos ver que la cabra-montesa pues muestra un carácter adaptativo a los lugares en los que vive. Claro, ¿qué ocurre cuando en un ecosistema que medianamente funciona aparece una sobreabundancia de ungulados? Esta foto es de Guadarrama, en el cual una población nueva, 30 años aproximadamente, ha explosionado con unas densidades altísimas, como hemos visto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, y se define, que cuando existe una sobreabundancia de animales. La sobreabundancia de animales, pues Cowley definió que es sobreabundante si pone en peligro la vida humana y el bienestar. Es sobreabundante si pone en peligro la abundancia de otras especies que tienen un valor estético o valor económico. Es sobreabundante si causa daño a la propia población, si esa gran densidad puede causarme daño. Y es abundante si se producen desequilibrios en los ecosistemas. Claro, todas estas cuestiones hay que tenerlas dentro de un marco y fundamentalmente
enmarcadas dentro de unos objetivos de conservación. Para un gestor cinegético, por ejemplo, será sobreabundante cuando disminuya la calidad de los trofeos, como consecuencia de la competencia. Para un gestor forestal, la especie será sobreabundante cuando comiencen a aparecer los daños en los cultivos. Con lo cual, siempre tenemos que tener eso un poco de claro. Esto es una gráfica muy sencilla, pero que un poco nos va a ir viendo cómo la densidad de ungulados, relacionándolo con el tiempo desde que aparece o se forma la población hasta que llega a la saturación, cómo van a ir afectando a nivel poblacional. Si la población va creciendo, lo primero que va a aparecer es una disminución del crecimiento juvenil. Una disminución del crecimiento juvenil que va a afectar a la edad de la primera reproducción. La población sigue creciendo y lo que se va a ver afectado es la supervivencia juvenil, para luego, posteriormente, verse comprometida la fecundidad de las hembras adultas y, por último, la de los adultos. Los cambios, aparte que hemos visto en la población con esa variación de los índices de supervivencia y de mortalidad, también lo podemos ver en cuanto a la herbivoría que producen y a lo que consumen. Entonces, una alta densidad va a afectar la composición florística y la diversidad del espacio que ocupa esta población, en concreto de la cabra-montesa. Entonces, las plantas ramoneadoras, las plantas del matorral, las plantas, no sé cómo decirlo, el matorral se va a ver más comprometido que el pasto, puesto que no tiene una adaptación a esa. Entonces, podemos ver incluso, conforme va avanzando y van perdiéndose la morfología de la planta, el grado de ramoneo y nos puede indicar si nos encontramos ante una población donde exista esa sobreabundancia. También los cambios en la comunidad, al igual que antes en las poblaciones, lo podemos ver en esta gráfica que conforme aumenta la densidad se ve comprometida la morfología de la planta, se produce una mayor predación, con lo cual la planta se hace mucho más pequeña. Si sigue apareciendo ese consumo, se van a ver afectadas las estructuras florísticas, con lo cual se va a ver comprometida la demografía de la población. Se producen, si no me puedo reproducir, se producen cambios en la comunidad florística de la zona y, por último, una pérdida de la biodiversidad y de la homogenización, puesto que van a quedar las plantas que no son palatables, que no son apetecibles para la especie, ¿vale? Pero no solamente lo que es el consumo y la herbivoría, lo que puede afectar a los ecosistemas cuando en una situación de sobreabundancia el propio pisoteo no está viendo afectado. Entonces, en estos escenarios de cambio global, la reducción de las plantas palatables puede facilitar el establecimiento de plantas exóticas que no son palatables para las mismas, ¿vale? Visto esto, vamos a poner un ejemplo concreto de lo que supone Cazorla. No sé si conocéis Cazorla. Cazorla, bueno, pues es el mayor espacio natural que hay en Europa, son cerca de 250.000 hectáreas, y que ha pasado por un paradigma tremendo, ¿vale? Porque es un paisaje, tiene cerca de, no quiero mentir, pero creo que es cerca de 2 millones de visitantes lo que tiene al año, es decir, tiene una gran presión turística hoy en día, ¿vale? Y lo que hoy conocemos como Cazorla, que todos lo vemos como un paraíso natural, no es más ni menos que el producto de una intervención humana a lo largo de muchos siglos. Entonces, la vegetación, el paisaje que nosotros vemos, es fruto de la intervención humana. Históricamente ha habido un aprovechamiento de madera y un aprovechamiento ganadero. Ha sido fundamentalmente un aprovechamiento de madera dirigido fundamentalmente a la industria naval, a la construcción de barcos. Y posteriormente, cuando disminuyó la construcción de barcos, de Cazorla ha salido muchísima madera para la construcción de las traviesas de los trenes, de los ferrocarriles. Es decir, lo que hoy conocemos como Cazorla ha sido producto de estos aprovechamientos continuados pues desde el siglo XV en adelante, que se tiene constancia como tal. Entonces, ¿qué ocurrió para que
lo he titulado La paradoja cinegética. No es mío, es de un compañero que ha estudiado muchísimo la población, Paulino Fandon, ¿no? La paradoja cinegética, porque hemos dicho que es el espacio natural donde mayor especie, número de caza mayor hay de toda Europa. ¿Qué ocurrió para que esto fuera así? Bueno, pues en la cabra-montesa había una pequeña población. Lo que ocurre que el rey Alfonso XIII fue a Gredos, a una cacería, y fue cuando se creó el coto nacional de Gredos. Eso tuvo mucha repercusión en los medios de comunicación. Y desde Cazorla, cuando leyeron la noticia que se había publicado en varios periódicos, dijeron, oh, si nosotros también tenemos cabras, vamos a decirle al rey que aquí puede tener otro cazadero real. Entonces fue cuando comienzan un señor que era médico, Medardo Lainez, contesta con el Marqués de Viana y el Marqués de Viana organiza una expedición y efectivamente ven que hay cabras y como tal le dan un aprovechamiento, no llega a ser coto de caza, pero le dan un aprovechamiento a este señor, ¿no? Durante 5 años que lo van renovando. ¿Qué ocurre? Que entre medias tenemos la guerra civil, con lo cual se paraliza absolutamente todo. Y entonces se retoma ya en el año 1952. ¿Por qué ya sí se decide hacer, bueno, sí se decide, por qué Cazorla como Reserva Nacional de Caza? Bueno, tardó mucho, desde el 52 hasta el año 60, pero Cazorla como tal ofrecía unas condiciones inconmensurables, ¿no? Había un gran territorio que era monte público, con lo cual no había que pedirle permiso a los propietarios. Era fácil de hacer. Había muy baja densidad humana. Las interferencias iban a ser pocas. Existían algunas especies de ungulado, fundamentalmente de cabra-montés, no más de 300 en esa época, y existía sobre todo corzo, muy concentrado en una población concreta, pero existía corzo. Es decir, se daban una serie de requisitos como para que ese territorio pudiera ser un lugar donde introducir otras especies de caza mayor para su aprovechamiento. Y de hecho fue lo que se hizo durante el año 52 y el año 59. Se introdujeron ciervos de diferentes procedencias, diferentes orígenes, se introdujo el jabalí, se introdujeron gamos en muy baja cantidad, se introdujeron muflones y se introdujeron incluso rebecos. El problema es que el rebeco no prosperó porque la alimentación suplementaria que le aportaron estaba contaminada con hongos y provocó la muerte. Si no, hoy en Cazorla hubiera habido rebecos con mucha probabilidad. Es decir, fue un primer intento de rewilding a mediados del siglo 50. Bien. Entonces, teniendo en cuenta ya la existencia de todas estas poblaciones de ungulado, vamos a ver cómo han evolucionado en 3 fases. 3 fases, una primera fase que, mayoritariamente fue crecimiento exponencial de las poblaciones y yo ya no puedo crecer más y me disperso por el territorio, por todo lo que lo rodea. Entonces, en esa primera fase que podemos fechar entre 1960 y 1977, se caracteriza por una baja mortalidad, por una alta productividad y la caza estaba restringida exclusivamente a los machos. Por consiguiente, los furtivos también actuaban sobre los machos. No se mataban hembras, no había regulación poblacional. Solamente machos, baja mortalidad y alta productividad. Una segunda fase, coinciden 2 fenómenos. Por una parte, comienzan a aparecer desde el punto de vista biológico, ¿no? Comienzan a aparecer, va desde 1977 a 1986 y es cuando comienzan a verse los primeros animales enfermos. Se ven animales con brucelosis, animales con tuberculosis, la calidad de los trofeos disminuye, el celo que estaba concentrado en una época concreta tiene un periodo mucho más amplio, es decir, con muchas oscilaciones y mucha diferencia en cuanto a los nacimientos de las crías, y se comenzó desde el punto de vista de la gestión a abatir hembras
porque ya estaban empezando a aparecer daños en los cultivos limítrofes. José, 5 minutos. Sí, me falta poco. Estoy... ¿Qué ocurre? Que en ese periodo también se produjo un cambio legislativo en nuestro país, en España. Y es que se transfieren las competencias del Estado a la Junta de Andalucía, se termina el cese de la explotación por parte de Renfe, que es la empresa de los transportes, y comienza a aparecer los primeros turistas que van a visitar la especie. Y algo muy fundamental, la epidemia de sarna. La epidemia de sarna, año 85, año 86, en el cual una población de cabra estimada en algo más de 10.500, 11.000 cabras, en menos de un año disminuye a unos 300 ejemplares. Fue una mortalidad brutal. Y a partir de aquí, la población se ha estabilizado en torno a unos 1.800, 2.000 ejemplares, que es lo que contamos en la actualidad. Y la tercera fase, que sería a partir de 2007, una estabilización de la población. La evolución del número de capturas de las diferentes especies, desde la creación del coto hasta los años 80, donde disminuye el número y luego después comienza a aumentar. La calidad de los trofeos, cómo ha disminuido a lo largo de todos estos últimos años. Y han sido varias variables las que han contribuido al declive de la calidad cinegética de la reserva, ¿no? La coexistencia de varias especies de ungulados, una supuesta consanguinidad implícita. Desconocíamos, se sabía que la procedencia de los fundadores eran de 2 o 3 poblaciones, pero realmente no se sabía la consanguinidad, ni se sigue sabiendo, ¿no? La eliminación de depredadores. La falta de conocimiento sobre la dinámica de las poblaciones también era importante. Y sobre todo es que las cuotas de captura siempre han sido insuficientes. Siempre se han cazado menos individuos de los que realmente se tenían que cazar para que no se produjeran los daños. Bueno, había una diferenciación de nicho a nivel altitudinal y a nivel de consumo, desde más pacícolas a más remoneadores, y prueba de ello fue una serie de itinerarios para ver la presencia de la especie, la distribución especial, que llevamos a cabo en el año 82 y en el año 2011. Los mismos itinerarios donde la localización de donde veíamos a cada una de las especies. Un análisis multifactorial con un modelo generalizado donde se han introducido variables climáticas, variables de vegetación y variables topográficas, nos ha permitido ver que en 1982, antes de la epidemia de sarna, el gamo interaccionaba con la cabra, con el ciervo o con el muflón. En 2011, todas las especies interaccionan con sí. Entonces, se ha producido un cambio en el paradigma y esto está afectando al mantenimiento del ecosistema y, evidentemente, a la calidad de las poblaciones. Y ahora la pregunta: si queremos que esto siga siendo una reserva de caza, o queremos que sea un lugar donde vayamos a visitar, un sitio de turismo. Para la caza se requieren bajas densidades y la calidad de los individuos. Sin embargo, si es un lugar de destino turístico, el empresario turístico quiere que haya muchos animales para que todo el mundo lo vea y le importa bien poco la calidad del. Entonces, ¿cuál es el futuro? Y ya está. Perdón que te he dado prisa, no. pero muchas gracias. No. Ha sido muy comprensivo, muy bien. Ahora vamos a escuchar a João y te llamaré después. Sí. For the English speakers, I think I didn't say it before, but unfortunately this session will be all in English. In Portuguese, not in English for sure. In Portuguese and Spanish. So the next speaker will speak some Portuguese. Open your ears, but their presentations is in English, right? A tua apresentação está em inglês, não está? Está, acho que alguém So all presentations will be in English, at least that. Mas também não tem quase texto nenhum. Right. Okay.
Muito bem, depois desta imersão ao mundo da cabra-montesa e as diferentes subespécies que existiam na Europa, vamos agora ter uma perspectiva mais turística, económica, social e menos ecológica. E fotográfica. E fotográfica, já lá vamos, já lá vamos. Então, o João Ferreira é fotógrafo de natureza, cresceu muito perto da natureza e isso foi, se calhar, o que o levou, depois de ter estudado marketing, dedicar-se à área da fotografia. Foi um dos vencedores do concurso de fotografia da Rewilding em Portugal, certo? Sim. Há uns anos atrás. Sim. E foi assim que nos conhecemos pela primeira vez e, entretanto, eu tenho seguido o seu trabalho, que é fantástico e muito focado nas espécies do Norte. E, portanto, hoje vais-nos falar sobre o potencial turístico e fotográfico da cabra-montesa no teu território de eleição, o teu jardim fotográfico, que é o Parque Nacional da Peneda Gerês. Certo? Certíssimo. Obrigada, João. Muito obrigado. Olá, muito boa tarde a todos. Dizer-vos que eu comecei a fotografar exatamente pela cabra-montesa. Há uns anos atrás ainda era eu só caminhante de natureza e andava de mochila às costas, sem máquina fotográfica. E não tinha assim ainda tido muito contacto com espécies selvagens, principalmente os grandes mamíferos. Tinha visto uma raposa, assim, um coelhito, umas coisas assim do género, mas nada que me tivesse impressionado muito, porque isso já eram animais que eu via à porta de casa desde pequeno. E depois, um dia decidi dar uma volta pelo um sítio que nem é muito conhecido por ter uma grande densidade de cabra-monteses, que foi a zona da Peneda, no pântano da Peneda, e eu de mochila às costas e vi 3 machos juvenis a andarem por lá e na altura aquilo impactou-me e eu pensei, isto era porreiro, era eu fotografá-las como deve ser. Na altura levava uma máquina fotográfica que era mais parecida com a torradeira e não conseguia imagens nenhumas de jeito e então decidi comprar a minha primeira máquina fotográfica. Foi aí que fiz o paradigma, foi nesse momento quando vi aqueles três machos imaturos no Parque Nacional da Peneda Gerês. Para dar aqui um bocadinho de contexto, a cabra esteve extinta no Parque Nacional Peneda Gerês durante cerca de 100 anos. Foi feita uma expedição pelo último rei de Portugal, o penúltimo, o rei Dom Carlos, que fez uma expedição propositadamente para aferir se ainda havia cabra-montesa no parque e na altura já não foram detectadas. Tinham sido detectadas antes, crê-se que a última tenha morrido ao cuidado dos serviços florestais na zona do parque, mas depois teve muitos anos, quase 100 anos, sem voltar a ser vista. Foi vista nos anos 90 pelo Miguel Dantas da Gama, que estava na Serra Amarela e observou os primeiros exemplares, crê-se, de cabra-montesa em quase 100 anos a atravessarem a fronteira. Eles não vieram por acaso, vieram porque alguém da Junta da Galícia, um responsável, decidiu abrir o portão. Simplesmente isso, chegou lá, abriu o portão. Ele tinha autorização para ter cabras na zona da Galiza, mas não tinha autorização para as ter em meio totalmente selvagem, tinha-as num ambiente controlado e decidiu simplesmente abrir o portão, desautorizando os seus superiores, inclusive, e incorrendo em problemas, mas decidiu desobedecer a essa ordem direta, abriu o portão e deixou as cabras fugirem e, passados uns anos, elas acabaram por aparecer no Parque Nacional Peneda Gerês. Eu aqui vou falar de alguns tópicos que, no fundo, contextualizam porque é que eu acho que a cabra-montesa é uma espécie que pode atrair o turismo, sobretudo o turismo de fotografia, não tanto aquele turismo de massas, mas um turismo mais dedicado de pessoas que querem, de certa forma, aproveitar a natureza mais em comunhão com ela e não tanto numa forma mais intrusiva, por assim dizer. Então, elas são muitas. Eu vou-vos mostrar aqui algumas fotos, mas eu não tenho até nenhuma foto que exponha o quanto elas são tantas. Porque não é muito difícil chegarmos a algumas zonas do Parque Nacional e vermos rebanhos de 100 cabras. 100, 120 cabras juntas. E isso não acontece com muitas espécies. Não acontece com corços, não acontece com javalis, não acontece sequer com veados. Vermos assim 120 de uma vez à nossa frente não é uma coisa muito normal. E nós... eu estou habituado a fotografar também outro tipo de animais. Normalmente quando aparece um animal já é bom e eu fotografo aquele que aparece. Com a cabra-montesa nós podemos escolher indivíduos que estão a ter um comportamento, indivíduos que têm uma característica peculiar, coisas desse género. Elas deixam-se aproximar, que também é algo importante, e deixam-se aproximar sem camuflagem. E isto, pela experiência que eu tenho, também não acontece com mais nenhum animal no Parque Nacional. Sei que acontece com outros animais, o veado, com o corço, com o javali,
noutras zonas do país e noutras zonas da Europa, mas em Portugal, no Parque Nacional, que eu saiba, não acontece. Normalmente todos os animais que me veem fogem. Com a cabra-montesa não acontece isso, temos que ter uma atitude relaxada, calma, na presença destes animais, ter alguma paciência, mas dá para aproximar, e quando eu digo aproximar é estar a 4, 5 metros do animal e fotografar. E isso para um fotógrafo de natureza ou para um observador de natureza é fantástico. E depois sentimos que não estamos a incomodar o animal, porque o animal tem o seu comportamento natural. Tem uma coisa adicional, uma característica adicional, que é estão em sítios bonitos. Por exemplo, eu, os jabalis, costumo dizer que os encontro sempre em sítios muito feios. Deve ser uma característica minha, mas é sempre em sítios muito sujos, bosques muito densos, sítios escuros onde não dá para trabalhar muito fotografia. As cabras não, as cabras metem-se no alto de penhascos, metem-se em vales encaixados, metem-se em sítios muito bonitos. Num local bonito é mais fácil tirar uma foto bonita. E elas também têm o que eu estava a falar há pouco, têm os seus comportamentos naturais na nossa presença. Isso para nós também é bastante satisfatório, porque muitos dos animais, mesmo os que se deixam aproximar, que eu falei há pouco, por exemplo, raposas que se deixam aproximar, javalis que se deixam aproximar, eles acabam por revelar que nós estamos ali, no seu comportamento, de alguma forma, ou por medo, ou porque estão claramente à procura de comida, acabam por revelar que está ali o observador. A cabra não, a cabra muitas vezes está a fazer o mesmo que se não estivesse lá ninguém. E isso para nós fotógrafos também é, e para um observador de natureza, é bastante bom, não é? E elas também, e isto já é só mesmo para a parte dos fotógrafos, também permitem abordagens criativas, porque enquanto eu estou, por exemplo, a fotografar um lobo, tenho às vezes 10 segundos para o fotografar, e é fotografar e acabou. Não há direito a mais nada. Com as cabras, como conseguimos estar ali horas na presença delas, dá para nós trabalharmos um bocadinho a fotografia que queremos fazer, se queremos mais daquele ângulo, se queremos daquele, rodar em relação à posição do sol, todo esse tipo de coisas que, pronto, se calhar a maior parte aqui não tem tanto essa noção, mas os fotógrafos sabem bem o que isso é. Então pronto, quando eu disse que elas eram muitas, isto é um rebanho relativamente pequeno, mas já dá para ver que só aqui estão alguns indivíduos, mais de uma dezena. E isto, para a maior parte dos mamíferos de grande porte, talvez veado, conseguisse uma aglomeração parecida, mas já não é fácil. Em corso já é muito difícil, em jabali já é muito difícil, em lobo é impossível, e por aí fora. Talvez nas aves também temos essa noção de dimensão, quando fotografamos um bando de flamingos ou um bando de patos, mas com as cabras passa-se um bocadinho o mesmo, nós temos muitas para fotografar, e lá está, também podemos trabalhar, aqui trabalhei silhuetas, e lá está, e também temos aqui o comportamento natural, reparem ali no canto, o macho a cortejar aquela fêmea, no alto da pedra. Quando eu digo que permitem aproximação, permitem mesmo aproximação. É relativamente fácil, se tivermos uma atitude relativamente calma, se formos pacientes com o animal e respeitarmos o seu espaço e os seus tempos, conseguimos nos aproximar aos poucos. Claro que não é um grupo de 30 pessoas, mas se for, por exemplo, um grupo de 3 pessoas, é perfeitamente praticável irmos nos aproximando aos poucos, e até o que eu faço muitas vezes é simplesmente sentar-me numa pedra e esperar que elas venham ter comigo, o que normalmente acontece. Elas normalmente aproximam-se porque percebem que não há ali uma ameaça, e a juntar a isto não precisamos levar uma catrafada de camuflagem, como tenho que fazer para os outros animais, o que também ajuda. Nem precisamos estar num abrigo fechados. Tudo isso na observação deste animal e para lhe fazer fotografias e vídeos ajuda. Aqui vem um macho já preto, como mostraram na apresentação anterior, um macho grande, e como veem, eles estão ali relativamente normais. Isto também veem agora um comportamento normal, estão a fazer passar as hormonas pelo órgão de Jacobson, e este também, lá está mais uma vez, estão a ter o comportamento natural, mesmo comigo, a 3, 4 metros de distância. Aqui vemos uma fêmea, como estão a ver, ela está ali só a passar, não tem aquele movimento de... Ela está-me a ver, está perfeitamente ciente da minha presença, mas não tem aquele comportamento de fugir, de se tentar esconder, está só ali a passar. E podemos trabalhá-las assim de forma relativamente fácil. Quando eu digo que estão em locais bonitos, mesmo que uma pessoa não veja cabras, só pelo caminho já aproveita, porque vai passando por zonas muito bonitas. Isto é ali no Parque Nacional Peneda Gerês, nas zonas em que elas existem,
e vemos, esta é uma das minhas zonas favoritas para fotografar cabra-montesa, que é na zona de Pitões, aquele calhau ali no meio chama-se franjoseira, ali para a direita estão as gralheiras, ali a carvalhosa, e nesta zona toda é relativamente fácil. Nós aqui não estamos a ver nenhuma cabra, mas eu garanto-vos que estão ali largas dezenas delas nesta imagem. Não estamos a ver nenhuma, mas elas estão lá, porque estão lá todo o ano. Também tem essa vantagem. Enquanto alguns animais é preciso uma época especial para os fotografar, como é o caso dos veados, por exemplo, as cabras, apesar de terem épocas mais propícias, e estamos agora precisamente na época mais propícia para as fotografar, também é possível fotografá-las noutra altura. Por exemplo, é um animal extremamente fácil, para os padrões portugueses, claro, de fotografar com neve. Não há muitos animais que se consigam fotografar com neve, porque a neve em Portugal dura pouco tempo, e onde há mais neve praticamente não há animais, que é na Serra da Estrela, que é acima dos 1500 metros, o Gerês vai mais ou menos até aos 1500 metros, a Serra da Estrela vai dos 1500 metros para cima. Lá tem algumas acumulações de neve, que duram mais umas semanas, mas depois há poucos animais para fotografar lá, e é relativamente difícil fotografar nessas condições. E depois também há uma situação, é que as cabras não têm tendência a descer no território com a neve. Não descem muito, enquanto os outros animais têm tendência de facto a descer. Quando há grandes nevões, eles descem para zonas menos afetadas pela neve. As cabras não, as cabras continuam lá em cima. Mais uma zona bastante boa para fotografar a cabra. Isto é na Serra da Peneda, chamada Numão, ou Anemão. Também é uma zona, já vi aquela pedra completamente forrada a cabras. Era uma zona, para vos dizer, há 10 anos era difícil encontrar ali uma cabra. Portanto, o incremento da espécie nesta zona também tem sido bastante visível, e é relativamente raro vê-las nesta zona de urzes e de pinheiros, mas na zona mais elevada é relativamente fácil. E como eu vos dizia, elas estão em sítios bonitos. É a vantagem que tem, nós vamos fotografar cabras e só com a viagem já enchemos a alma. O mesmo não se passa com outras espécies, mas vamos andando. Aqui uma zona com neve, mais uma vez, pronto, para vocês terem uma ideia de como é que o Parque Nacional fica com neve. O Parque Nacional, apesar de ter alguns nevões por ano, não tem a acumulação de neve que outras, lá está, a Serra da Estrela ou zonas em Espanha têm, e então fotograficamente a cabra é mesmo se calhar a melhor opção para tentar um bocadinho de fauna com neve. É talvez a única opção, as outras é muito um tiro no escuro, não é que seja impossível, também já fiz, mas é mais difícil. As zonas com neve, como veem, não acumula muito, veem perfeitamente a vegetação ali a despontar da neve, e estamos a falar numa zona à volta dos 1100 metros de altitude, nunca acumula muita neve. Quando eu vos falava que elas se põem em zonas bonitas, era disto que eu estava a falar, elas procuram muitas vezes as falésias, e elas têm o benefício de serem curiosas e vão-nos observar enquanto nós estamos a fotografar. Às vezes fica sempre uma ou duas a tomarem conta de nós e conseguem provocar esse tipo de imagens. Eu não imagino ali um veado, não imagino ali um lobo, mas uma cabra, nem preciso de imaginar que está ali. São relativamente fáceis de fotografar nestas condições e podemos obter fotos diferentes. Com neve também, lá está o que eu vos estava a falar, conseguir alguns bichos com neve. Como veem, esta foto foi tirada perto dos 1200 metros de altitude. A acumulação de neve continua a ser pouca, mas de qualquer das formas é o animal mais fácil de conseguir nestas circunstâncias, porque todos os outros, tudo que seja corços, veados, têm tendência a descer para as zonas mais baixas, mais abrigadas, porque é relativamente fácil, já que a cota de neve ocupa um espaço relativamente pequeno. As cabras mantêm-se. Este é o mais, como podem ver, como foi demonstrado na apresentação anterior, já todo preto, ou seja, estamos a falar de um macho à volta de 15 anos, creio eu. Quando eu falava deles terem comportamentos naturais, eu não estava camuflado, não estava muito longe, estava talvez a uns 10 metros. Eles estão ali a lutar, como veem mais uma vez dois machos bastante adultos, os outros ali a circular normalmente, e eles estão totalmente indiferentes à minha presença. Quando falamos de turismo de natureza ou de fotográfico, o que uma pessoa, para mim não me faz tanta diferença, porque eu já estou habituado a isso, eu já conto com dificuldades, mas uma pessoa que venha, por exemplo, da França ou da Austrália, de um país qualquer, e queira muito fotografar algum animal no Parque Nacional Peneda Gerês ou noutra possível área, isto é o que se quer. Porque o animal está ali, está a ter um comportamento normal, é um animal selvagem, não é um animal de cativeiro, não é um animal de alguma forma
amestrado ou que venha ao alimento. Por exemplo, sei que na Escócia acontece muito, naquelas zonas de caça, eles terem os veados relativamente habituados a virem à mão comer o sal. Aqui não, elas não permitem esse tipo de aproximação, mas ao mesmo tempo são selvagens. No meu entender, faz um compromisso bastante benéfico entre o animal selvagem e o que é possível visitar. Claro que, sendo isto uma coisa que pudesse ir para a frente, um projeto relativamente bem estruturado, teria que ser fiscalizado para não haverem abusos, porque a tendência de algumas pessoas será sempre abusar, é natural, querem sempre um bocadinho mais. Mas, fora isso, conseguimos, sem fazer nada, sem alimentos, sem artifícios de nenhuma espécie, ter um comportamento natural à nossa frente e que podemos fotografar e temos, isto está a acontecer à minha frente, mas ao lado está a acontecer outra coisa, ali atrás está a acontecer outra coisa. Eu tinha imensas fotos para mostrar, da amamentação, de tudo isso. Trouxe algumas que ilustrassem. Aqui, neste caso, a mais simples de todas, alimentação. É muito simples. Quando um animal se está a alimentar na vossa presença, é certo e sabido que está tranquilo, que está a ter o comportamento natural dele, porque quando observamos um animal, seja um veado, um corso, a partir do momento em que ele nos detectou não se alimenta, está constantemente em alerta sobre nós. Neste caso aqui, não querem saber. Eu estou ali à beira, mas não querem saber. Mais uma vez, isto para verem também o ambiente em que ela sobrevive. Paredes perfeitamente verticais. Ela precisou de saltar por cima daquela para seguir caminho para a frente. Não dava para passar ao lado. Portanto, já têm ideia do tipo de habitat em que elas gostam. Elas não se afastam muito das rochas. Elas simplesmente, quando o alimento se esgota no pico onde elas estão, na formação rochosa onde elas estão, elas fazem o movimento de ocupar outra formação rochosa para procurarem alimento noutra zona. Enquanto podem, andam assim e são relativamente invulneráveis a predadores. Também é o objetivo delas, porque sim, há pouco estávamos a falar na apresentação anterior, esse problema não é tão visível no Parque Nacional Peneda Gerês, porque elas no Parque Nacional Peneda Gerês têm predadores e são relativamente controladas, mas já lá vamos. Por exemplo, este macho, para quem está lá atrás é difícil ver, mas ele já foi um macho que já foi corrido do rebanho principal, do rebanho dos machos principal, e se conseguirem ver ele já tem cataratas. Já está tão velho o bicho que já tem cataratas ali no olho, já se consegue ver, e ele tinha sido um macho que tinha sido excluído. Este macho eu fotografei-o na mesma situação que estava a fotografar aqueles dois machos à luta. Aqueles dois machos eram dois dos dominantes, dois dos principais do rebanho, e eles e outros provavelmente devem ter corrido com este andava totalmente à margem. E a parte boa disto, que eu quero dizer com isto, é que, lá está, conseguimos ver a natureza a acontecer à nossa frente, estando relativamente calmos, sem estar num abrigo, sem nada de especial, e vemos ali o processo a acontecer todo. Os machos que querem acasalar, a lutarem e a correrem com os machos que já não têm condições. Este macho provavelmente, passado uns dias, umas semanas, talvez um mês, terá sido abatido por lobos ou uma coisa desse género, porque já não tinha condições, já não tinha a segurança do rebanho para tomar conta dele. Os outros machos já não lhe permitiam estar presente e ele ia sendo escorraçado e pronto, estava assim com esta cara de cachorro abandonado, com cataratas, ao lado do rebanho. Por outro lado, quando eu estava a falar também de abordagem criativa na fotografia e por aí fora, dá estes exemplos, já para brincarmos um bocadinho, porque quando eu estou a fotografar, mais uma vez, quando eu estou a fotografar um lobo ou um veado, é o que está à minha frente e não tenho muitas hipóteses de mexer, geralmente. Não me consigo mover. É o que eu escolho, é o que vai ser e é com aquilo que tenho que trabalhar. Com as cabras dá para trabalhar com os desfoques, dá para rodar, dá para fazer todo esse tipo de coisas, dá para tentar outro tipo de fotografias, não sendo só aquela fotografia de tipo livro, óbvia, pode-se tentar muita coisa. Esta lá está, tem a parte mais artística, que é uma silhueta, que é isso tudo, tem a parte, como vocês podem ver, lá está, acasalamento ali, o cortejo do macho normalmente, a língua de fora, e mais qualquer coisa, e podemos ver que é um macho bem adulto, está a tentar cortejar a fêmea, está no processo, e lá está, este tipo de fotografias que conseguimos com esta espécie, que não conseguimos, ou só conseguimos de forma muito, muito difícil, com todas as outras espécies. E daí esta espécie, a partir do momento em que se cria
condições para isto ser feito de forma tanto que seja segura para quem vai como seguro para os animais, acredito que tem muito potencial, porque toda a gente, e falo em nome dos fotógrafos e dos observadores de natureza, toda a gente que gosta de ver estes momentos, porque estar a ver só um animal a fugir, como eu costumo dizer, a ver os lobos de cu, isso não tem piada nenhuma, porque só os vemos a fugir e isso não é vendável, não é comercialmente apelativo. Enquanto uma imagem destas, se mostrarmos isto num cartaz, olha, o que tu vais ver é isto a acontecer à tua frente, isto é atrativo. Animais que fogem já não são tão atrativos, poderia-se aproveitar por aí, isso é quase outro tema. Mais uma vez, a abordagem criativa que se pode fazer, dá para fazer um pouco de tudo, dá para trabalhar silhuetas, dá para ver as formações rochosas onde elas estão, dá para trabalhar durante todo o dia com todo o tipo de luz, o que também mais uma vez não acontece com todos os animais. E agora vou falar de vantagens indiretas que a cabra-montesa proporciona. Além da alteração de habitat que foi ali falada na apresentação anterior, que é óbvia, há herbivoria e nota-se bem. Eu não trago fotos disso porque não tenho fotos antes da cabra. Quando eu comecei a fotografar já era visível o impacto da cabra em algumas zonas. Mas a presença da cabra também traz outras espécies, fomenta o aparecimento de outras espécies no Parque Nacional. Falamos, por exemplo, esta é uma cabra morta, ou já foi uma cabra, do lobo. Lobo já havia no Parque Nacional, portanto não podemos dizer que o lobo veio com a cabra, ou que até aumentou com a cabra, não é isso que se trata. Mas o lobo pode agora ter mais um recurso selvagem para se alimentar sem interferir com as espécies domésticas. Aqui não é preciso estar a falar muito sobre isso, é um problema, toda a vida há de ser um problema, a presença de grandes predadores e de pastoreio em regime livre será sempre um problema, porque vão sempre haver ataques, é natural, vai sempre acontecer, mas podemos minimizar. Acredito que a cabra minimize muito esse tipo de ataques. Esta foto foi tirada no coração do Parque Nacional, na Mata da Albergaria. Isto é a carcaça de uma cabra-montesa. E aqui vemos os dejetos de um lobo. E sei que é difícil, mas se conseguirem ver entre pelo da cabra e pelo dos dejetos, vão ver que coincide, além deste dejeto estar mesmo ao lado da carcaça. Vocês vão dizer, mas isto, tens aqui uma carcaça, o que é que isso vale? Eu vou-vos dizer que neste regato eu encontrei 5 seguidas. 5 cabras assim, seguidas, desmontadinhas, porque, lá está, os lobos passaram a perceber que têm aquele recurso disponível. Há relativamente pouca bibliografia e poucos dados científicos que apoiem essa teoria. Mas como viram há pouco no mapa de distribuição da cabra-montesa apresentada aqui, o que acontece é que o mapa da cabra estava sobretudo no sul de Espanha e o mapa do lobo está sobretudo no norte da Península Ibérica. Não coincidem. Portanto, é normal que o lobo não prede cabra. Ou que não haja muitos dados históricos de predação de lobo sobre cabra, porque os mapas simplesmente não coincidiam durante muitos anos. Só recentemente, acontece na Serra de Gredos, acontece agora ali na zona também da Galícia e Portugal, Jerez-Chorez, acontece e penso que agora, isto estou a falar para os biólogos, entretenham-se, a fazer este trabalhinho, a ver até que ponto os dados coincidem uns com os outros e se de facto o que eu estou aqui a teorizar um bocadinho à sorte, se verifica de facto pela ciência. O que eu tenho verificado é que algumas alcateias, provavelmente a cabra já tem ou 50% ou mais da alimentação de algumas alcateias. Por exemplo, esta alcateia do Vale do Homem ou a alcateia de Pitões, eu raramente ouço falar em ataques dessas alcateias. O gado está cá em baixo, eles não precisam de chegar cá abaixo, têm cabras, muitas cabras, nós estamos a falar de uma população, eu não tenho ideia de números exatos, mas já superam largamente o milhar de indivíduos, ou seja, em algumas zonas já superam a própria fauna doméstica. Estamos a falar de gado, sobretudo vacas e cavalos. Quando acontece isto, a pressão sobre o gado doméstico diminui, diminuindo a pressão sobre o gado doméstico, menos problemas melhor para todos. Outro benefício indireto da cabra-montesa é que ela, ao estar lá, atrai naturalmente os predadores, não é? Porque quem come cabras vai para onde estão as cabras
e, portanto, proporciona sempre oportunidades de fotografia também dos outros animais. Por exemplo, este é um abutre. Já encontrei uma grande quantidade de abutres, mais do que uma vez, ao redor de carcaças de cabras. Não só de cabras mortas por lobos, mas também ao redor de cabras mortas por causas naturais. Aquilo que elas estavam a fazer há pouco no Penedo nem sempre corre bem. Às vezes uma cai cá abaixo, morre, e os abutres aparecem para aproveitar, bem como animais que morrem, por exemplo, eu tenho documentado, não foi por mim, foi um amigo meu, mas com um relâmpago morreram 5. 5 cabras no alto de um Penedo. Queremos nós que foi por um relâmpago, não pode ter sido mais nada, no meio da serra, ali num sítio tão ermo, não terá sido mais nada, terá sido um relâmpago que caiu ali, num pico, matou aquelas 5 que estavam ali, certamente alguém as comeu, certamente houve oportunidades para estas aves necrófagas e para outros animais fazerem um aproveitamento daquelas carcaças. Ou seja, é mais um recurso que os animais carnívoros vão tendo. E isto lá está, nota-se bem que não é uma fotografia dos abrigos, é uma fotografia no Parque Nacional Penedo das Gerês, bem que isto não é o tradicional campo de alimentação de aves necrófagas, foi mesmo no parque, elas estavam lá a alimentar-se, e posso-vos garantir que mais de 100 abutres, às vezes volta de uma carcaça, entre grifos e abutre preto. A águia real, que é um conhecido predador de cabras, esta fotografia foi feita naquela rocha que eu vos mostrei há pouco, lá perto, na Senhora de Namão. E é um animal que tem regressado aos poucos ao parque, com bastante mais frequência. Cada vez é mais frequente vermos águias reais em volta do parque, e não é por acaso que elas aparecem muitas vezes nas zonas onde estão as cabras. Não quer dizer que só apareçam nessas zonas, mas aparecem muitas vezes nas zonas onde estão as cabras. Eu pessoalmente, todos os registros que fiz de águia real no Parque Nacional foram em zonas de cabra. Alguma coisa deve querer dizer, não necessariamente não é uma transposição linear, mas podemos dizer, e sabendo que a águia real tem efetivamente elevada predação sobre a cabra, principalmente sobre os cabritos, imaginemos que o retorno da cabra-montesa ao Parque Nacional também trouxe outros animais. Portanto, quem está a ver natureza pode ter, e quem veio ver as cabras pode ter sempre isto como bónus, e bónus dos bónus é vê-las a caçar. Sei de pessoas que já puderam observar tentativas de ataque da águia real a rebanhos de cabras. Elas têm um comportamento bastante engraçado quanto a isso, porque descem. Ao contrário do que elas normalmente fazem, que é subir. Quando são pressionadas por um predador terrestre, elas sobem, mas quando são pressionadas por um predador aéreo, descem, saem dos penhascos, daquelas situações onde elas estavam, porque, por exemplo, ali quando vocês as viram na pedra vertical, é muito fácil a uma águia passar, amarrar-lhes só como quem dá assim um empurrãozinho e vai lá fazer uma visita ao resto do chão, e normalmente não corre bem para a cabra, e a águia real depois vai lá comer. E claro, os lobos também são conhecidos predadores de cabra. Há vários registros, nomeadamente em Espanha, até creio que há um recente, do lobo, um lobo solitário a tentar caçar um daqueles machos que eu mostrei ali há pouco, provavelmente o macho que tinha sido corrido do rebanho e que estava sozinho e que não se conseguiu abrigar em conjunto com o rebanho, e o lobo só não o abateu na altura porque quem registou neste caso era um caçador e estava a filmar com o telemóvel o acontecimento, e entretanto apareceram os cães do caçador que afugentaram o lobo, porque provavelmente o lobo ia mesmo abater aquele macho de cabra-montesa. Temos aqui mais imagens de lobo. Como veem, eles também habitam mais ou menos o mesmo ambiente pedregoso das cabras monteses. É uma presa preferencial, como é óbvio, e é mais uma que se junta ao menu, por assim dizer, a juntar. O Parque Nacional, por exemplo, tem um efetivo de veado relativamente baixo. O de corso e javali são mais ou menos, mas o de veado está muito localizado. A cabra-montesa permite reduzir a pressão sobre as espécies domésticas. E pronto, dou por terminada a minha apresentação. Não sei se sai um copinho. Hein? Sim, pois podes levar. Muito obrigada, João. De nada. Obrigada também por partilhares connosco estas fotografias incríveis. E também a tua paixão pela fotografia. Obrigado. Que é contagiante. Obrigada. Obrigado. Vamos passar para o nosso último orador deste painel, Manuel Malva. Curiosamente também é fotógrafo de natureza, mas aqui vem com outro chapéu. O Manuel Malva é licenciado em Biologia e fez um mestrado em Gestão Ambiental. Bem-vindo.
Durante toda a sua vida laboral tem-se focado muito na conservação da biodiversidade e muito também no envolvimento das comunidades, seja um envolvimento local, através da ciência cidadã ou através da educação ambiental. Foi um dos fundadores da Mil Voz, que é uma organização local de conservação da natureza, que se foca muito na criação de micro-reservas, que é uma das coisas que ainda não falámos muito neste simpósio, mas que teríamos muita oportunidade para debater. Enfim, talvez num próximo. O Manuel vai-nos falar do potencial da reintrodução da cabra-montesa no Parque Natural da Serra da Estrela, porque tem estado, no último ano, a colaborar com o Rewilding Portugal na renaturalização, ou num plano de renaturalização da serra, que bem precisa. Sem dúvida. Obrigada, Manuel. Obrigado eu, Bárbara. Boa tarde a todos. Neste simpósio temos tido a oportunidade de explorar aqui alguns processos ecológicos fundamentais e também falar de algumas espécies que asseguram aqui funções estruturais no ecossistema. Aquilo que eu vos trago talvez se possa alinhar nesse sentido. Vamos falar da cabra-montesa e do seu potencial de reintrodução na Serra da Estrela, numa reflexão aqui conjunta. Preciso disto. Ora bem, a nossa Serra da Estrela é a montanha mais alta de Portugal continental, com 2.000 metros de altitude, e é também o parque natural terrestre mais extenso do nosso país. Falamos de uma área que é riquíssima do ponto de vista dos seus habitats, portanto, extremamente variados, começando, por exemplo, pelo ecossistema florestal. Tanto podemos estar numa encosta tórrida exposta a sul, no meio de um azinhal, como se dobrarmos o monte para a face norte, podemos encontrar, por exemplo, um bosque de caducifólias com teixos, num contexto muito mais frio, fresco e úmido. Por outro lado, e passando deste contexto bioclimático também, adicionando aqui a camada da altitude, tanto podemos estar numa floresta luxuriante no sopé de uma encosta, no meio, por exemplo, de um bosque de carvalhos, ou junto a um ribeiro com uma galeria ripícola de salgueiros e amieiros, como, por outro lado, podemos subir em altitude até aos patamares superiores da serra e encontrarmos no meio de um zimbral que luta ali contra condições extremas e que não passa, talvez, de meio metro de altura, por estar ali consistentemente a ser fustigado pelo vento, pelo frio e pela neve. Dizer-vos também que, para além da questão do seu ecossistema florestal, podemos também encontrar ambientes muito valiosos ecologicamente em altitude, por exemplo, charcos temporários e permanentes, pastagens, prados, zonas rochosas com afloramentos e escarpas. Portanto, aqui um contexto também particular que permite que possamos albergar aqui algumas espécies muito interessantes do ponto de vista da sua conservação. Por exemplo, já devem ter ouvido falar da lagartixa da montanha. É uma espécie de réptil cuja única área de distribuição em Portugal se resume à Serra da Estrela. Ela não é exclusiva desta serra, porque depois também aparece bastante mais a norte na Península Ibérica, já do lado espanhol, mas em território português é o seu único local de ocorrência. Aqui, ao contrário do espaço florestal, que tem outros desafios, nomeadamente mais relacionados com o fogo e com a expansão de espécies pirófitas e também exóticas invasoras, em altitude as pressões são outras e aqui caímos mais sobre os efeitos das alterações climáticas, com a subida progressiva das temperaturas, que obrigam estas espécies características dos patamares mais superiores da serra a subir em altura. O problema é que elas estão a caminhar na direção de um beco sem saída e, potencialmente, pelo menos se continuarmos neste rumo, a prazo, a situação pode tornar-se crítica e levar à sua extinção. Portanto, é aqui uma caracterização muito genérica da Serra da Estrela, obviamente que ela é muito mais do que isto. Devo também dizer-vos que temos algumas espécies endémicas da serra, portanto, espécies que só existem nesta serra e em mais nenhum outro lugar no mundo. Por exemplo, no que diz respeito aos invertebrados, temos um grilo de sela e também um longicórnio que são exclusivos deste ambiente. Portanto, temos aqui, de facto, um contexto bastante especial. No que ao património natural diz respeito, já fiz aqui esta pequena contextualização, mas é importante também termos em consideração que, do ponto de vista geológico e cultural, a serra também é bastante rica e, nesse sentido, e albergando estes três temas,
vale a pena referir que há entidades que já têm feito um trabalho fabuloso no território no que diz respeito à promoção, em termos de divulgação e também da preservação de todos estes valores. O Servas, temos ali o Ricardo, também o CISE, o Estrela Geoparque, e aproveito para agradecer ao Filipe patrocínio a cedência aqui desta imagem da torre. Portanto, estamos a falar de um território que tem um enorme potencial. Apesar de tudo isso, e apesar também dos tão grandes esforços destas organizações e de muitas outras na promoção dos valores naturais da Serra, a verdade é que, para o turista comum, português banal, a Serra da Estrela resume-se a esta imagem. Como vocês bem sabem, o turista convencional aparece na Serra da Estrela eventualmente no inverno, quando soube que nevou na torre, agarra no seu carro, sobe até ao ponto mais alto, eventualmente faz uso de uma estância de esqui que está ali logo ao lado e, eventualmente, depois desce a serra à meio do dia para almoçar numa qualquer aldeia periférica. E a experiência que grande parte desses visitantes recolhem aqui na serra é, de forma muito simplista, acaba por ser esta. Também, o outro dia estava a refletir acerca disto, provavelmente é a única serra na Europa que tem um shopping no seu ponto mais alto. Portanto, isto também acho que também diz muito acerca do tipo de turismo que tem vindo a ser promovido aqui na serra. Todo este contexto é triste porque, de facto, nós percebemos, nós que estamos mais atentos, percebemos que há aqui um enorme potencial por explorar e a serra, em termos daquela que é a experiência que dá aos seus visitantes, podia ser muito mais do que isto. Neste momento, a serra está, podemos dizer, num contexto de transição. Durante milénios, grandes herbívoros moldaram a paisagem da serra através do processo de herbivoria, criaram oportunidades para espécies distintas, criaram barreiras à progressão do fogo e tivemos uma paisagem muito própria deste contexto. Na Idade do Ferro e do Bronze, chega o homem à serra e começa a mudar este contexto, desde o sopé pelas encostas acima, começando a agricultar, começando a fazer pastorícia e, para isso, fazendo uso do fogo e de desflorestação maciça para poder, então, desenvolver essa atividade agropastoril. Do ponto de vista funcional, a herbivoria, o processo de herbivoria manteve-se e isso permitiu que, apesar de tudo, o ecossistema pudesse continuar a evoluir com este processo em curso. O que acontece é que, pela primeira vez, em milénios, esse processo de herbivoria está ausente da paisagem. E o que é que isso produz? Produz uma paisagem muito mais pirófita. Produz um contexto em que a vegetação cresce de forma desregulada e grande parte dessa vegetação é uma vegetação pioneira e que, de certa forma, é mais combustível e até intensifica os efeitos do ciclo do fogo. E como não temos herbívoros, nem selvagens, porque acabámos com eles na paisagem já há muito tempo atrás, nem agora os domésticos, porque as gerações mais novas não estão propriamente alinhadas e dispostas em andar a pastorear, em dedicar a sua vida a pastorear na serra, a verdade é que pela primeira vez em milénios temos uma acumulação progressiva de combustível na serra e isso tem feito com que, também pela primeira vez, o grande herbívoro nestes territórios tenha deixado de ser um ser de quatro patas e passou a ser, então, o fogo. E o pior é que tem sido um mau fogo, porque é um fogo que, quando ocorre com uma intensidade bastante severa e lavra em áreas gigantescas. Exemplo disso foi, como bem sabem, o incêndio que deflagrou na Serra em 2022, que levou 25 mil hectares e, nos entretantos, já este ano, já foi mais uma porção que não tinha ardido em 2022. E por mim falo, e acho que talvez possam partilhar da mesma opinião, nada se perspectiva em termos de uma mudança, portanto isto certamente voltará a acontecer. Pois se for, será para pior. E toda esta reflexão conduziu então aqui a esta questão. É certo que o
pastoreio, a herbivoria na serra está em falta e temos que começar a olhar para potenciais novas soluções. E se nós pudéssemos trazer de volta um herbívoro que já habitou as serranias da região centro de Portugal? A cabra-montesa é um herbívoro selvagem, bastante rústico, pouco exigente, que habita zonas com ambientes agrestes. Não é muito exigente no que diz respeito à sua dieta. Ela, aliás, alimenta-se de bastantes das espécies arbustivas pirófitas que ocorrem em altitude, nomeadamente na Serra da Estrela. Ou nos locais em que ela está presente, a sua presença é benéfica do ponto de vista ecológico. Ela ajuda a criar mosaicos de vegetação. Esses mosaicos de vegetação ajudam a criar oportunidades para espécies distintas que necessitam de nichos distintos. Portanto, ela promove a biodiversidade. Para além disso, ela pode também ajudar, como o João já bem referiu, a restaurar a cadeia trófica, que é um dos aspectos relevantes aqui no contexto da Serra da Estrela, porque de facto temos pouquíssimos herbívoros selvagens, muito menos temos os seus predadores e, em consequência disso, também não temos uma comunidade estabelecida de aves necrófagas. Por último, também, eventualmente, a presença desta espécie poderia ajudar a criar novas oportunidades socioeconómicas num território que, como bem sabem, tem sofrido bastante com o envelhecimento das populações e com o êxodo rural. Passa-se aqui qualquer coisa com este slide. E também com as letras, por acaso não tinha reparado. É? Se calhar reconverteram em PowerPoint, não foi? Ok. Ok. Ora bem, agora a seguir ia falar um bocadinho, tal como também já foi abordado, a questão da atual distribuição da espécie na Península Ibérica. Portanto, como sabem, em Portugal ela está presente no Gerês. A subespécie lusitânica foi extinta no século XIX, esteve ausente, como bem referiste, João, durante praticamente um século e, mais recentemente, na sequência de reintroduções levadas a cabo do lado espanhol do Gerês, portanto, na Serra dos Chorés, ela recolonizou, então, o território português. Já do lado espanhol, e esse é um aspecto importante nesta linha de raciocínio, ela está atualmente presente a cerca de 100 km da Serra da Estrela. Portanto, do ponto de vista de uma distância linear, não é tão longe quanto isso. E ela está... maravilha! Obrigado. Ora bem, dizia-vos há pouco, ela está então aqui o alfinete amarelo é a Serra da Estrela, temos esta área de ocorrência em Las Batuecas e Serra de França, esta mancha maior é a Serra de Gredos. Portanto, numa lógica de continuidade, a verdade é que estas populações estão no seguimento do maciço central. Este maciço central ele começa mais junto à costa na Serra da Lausanne, junto à minha região, depois prolonga-se pela Serra do Açor, temos a Serra da Estrela e depois do lado espanhol a Serra de Gata, a Serra de França, Serra de Berrar e Serra de Gredos. E é precisamente na Serra de Gredos que eu fiz estas fotografias, estava ali com o João Rodrigues, não sei se te recordas, João. Assim que chegámos, o primeiro exemplar que vimos foi um grande macho que estava mesmo no meio da estrada a lamber o alcatrão, ia estar à procura de sais. Foi um contexto espetacular em que tinha havido um nevão bastante precoce no ano, foi um nevão de início de outono, e estava um cenário fabuloso que deu para explorar tanto estes retratos mais próximos, tal como o João também já disse, são animais muito, muito tolerantes, bem como também essa perspectiva mais artística com as silhuetas no recorte do monte. Então, vamos falar sobre potenciais benefícios ecológicos e funcionais da cabra-montesa. Como já tivemos a oportunidade de explorar de uma forma
mais generalista, de facto, esta espécie, enquanto herbívoro, contribui para a redução da carga combustível e para a criação de mosaicos de vegetação. Essa diversidade que ela imprime à paisagem ajuda a criar um ecossistema mais resistente ao fogo pela criação de autênticos travões em termos de carga de combustível. Ela também pode ter importantes impactos no que diz respeito às propriedades do solo e à ciclagem dos nutrientes. Imaginem, por exemplo, um rebanho de cabras-montesas. Elas tendencialmente vão alimentar-se numa zona mais produtiva, onde há mais vegetação, mas depois, por exemplo, sentem-se ameaçadas e vão subir a um penedo, a uma área rochosa, que tendencialmente também é mais pobre do ponto de vista, não é, do seu solo, tem solos muito mais esqueléticos. Elas, através da urina e das fezes, que vão libertar nessas áreas de refúgio, vão estar a ajudar a fazer aqui esta translocação de nutrientes das áreas mais produtivas para as zonas mais pobres. Para além disso, e esse também é um aspecto interessante, elas podem transportar sementes viáveis nas suas fezes, portanto, e transportá-las para zonas da serra, onde o banco de sementes é mais escasso. Em consequência de tudo isto, claro que ela pode ser aqui um ótimo veículo para a potenciação da biodiversidade serrana, bem como também, como já falámos, para a recuperação da cadeia trófica da Serra da Estrela, que neste momento está consideravelmente empobrecida. Seja, por exemplo, incentivando o regresso espontâneo do lobo à Serra da Estrela, seja mesmo também contribuindo para fixar uma população estável de necrófagas na Serra. Já há alguns abutres que esporadicamente visitam a Serra da Estrela, mas é um fenómeno pontual e acabam por não se estabelecer, precisamente pela falta de alimento. Passando para benefícios socioeconómicos e culturais. Logo o primeiro é um aspecto que eu considerava ou que consideraria bastante interessante, a redução de custos na gestão de combustíveis. Como bem sabem, o nosso país tem estado a literalmente enterrar milhões de euros ano após ano numa luta desenfreada contra o crescimento da vegetação. Na minha ótica, é uma autêntica utopia, porque no nosso contexto bioclimático nós podemos estar a roçar uma determinada área natural. 1 ano ou 2 anos depois vamos ter a vegetação novamente alta. Portanto, é uma guerra que nunca iremos ganhar e é preciso tornar este processo mais inteligente e mais sustentável, seja do ponto de vista ambiental, seja do ponto de vista económico. E, de facto, estes herbívoros podem ser excelentes aliados nesse sentido. Podem também aqui ajudar-nos a criar oportunidades para um turismo de natureza em áreas onde este tipo de abordagem ainda não está muito bem estabelecida. Acho que nenhum de nós recusaria, por exemplo, um passeio para observação ou mesmo para fotografia desta espécie, se essa oportunidade existisse na Serra da Estrela. Eu, pelo menos, não recusaria de todo. E, claro, se tivéssemos esta espécie na Serra da Estrela, obviamente que íamos estar a gerar aqui toda uma nova dinâmica de divulgação do território e de reforço da sua identidade. Provavelmente já ouviram falar de projetos de cabras sapadoras. São projetos que eu tenho seguido bastante de perto e pelos quais nutro bastante simpatia. No entanto, há aqui um conjunto de desafios que têm abrandado, de certa forma, a sua aplicação como estava projetada. Temos aqui, por exemplo, um recorte de um jornal. Cabras sapadoras já não vão prevenir incêndios por falta de dinheiro. Ou então, ICNF cria nova medida para cabras sapadoras face à baixa procura do apoio anterior. Ou o programa das cabras sapadoras falhou porque o animal não é uma máquina. Ou ainda, projeto ibérico de cabras sapadoras para prevenir incêndios na gaveta por falta de apoios. A verdade é que estes projetos são extremamente meritórios, mas têm acabado por falhar precisamente por falta de recursos, porque requerem constantemente novos investimentos e também pela dificuldade de captar recursos humanos disponíveis, portanto, pastores, porque de facto, sobretudo as novas gerações, não estão propriamente alinhadas em abraçar essa atividade. Este raciocínio, aliado ao facto de nós sabermos que mais do que nunca precisamos de herbívoros na paisagem, levou então a que, do ponto de vista complementar,
pudéssemos então questionar, então e se as cabras sapadoras pudessem também ser totalmente autónomas? E se elas pudessem trabalhar todo o ano, sem custos e sem necessidade de coordenação humana? E se elas pudessem atuar em zonas remotas e declivosas? Ou ainda, se elas pudessem contribuir para criar um mosaico de habitats nas zonas mais altas da Serra da Estrela? Surge então a questão, será que isto é viável? Do ponto de vista conceptual, nós queremos acreditar que sim, mas gostamos também de lançar esta questão a cada um de vós para que possamos refletir de forma conjunta se isto eventualmente poderia ser viável. Em relação ao habitat propriamente dito, ele parece ser adequado, pelo menos quando confrontamos as zonas onde a cabra ocorre atualmente, por exemplo, lá está, Serra de Gredos, Serra do Gerês, elas têm ecossistemas que parecem ser bastante semelhantes. Estamos a falar de zonas com climas de altitude, com afloramentos rochosos e escarpas, portanto em zonas graníticas, com pastagens, matos baixos, prados. Portanto, esse é tipicamente o tipo de ambiente que encontramos no topo da Serra da Estrela. Para além disso, nesta serra, temos uma potencial conectividade com outras populações ibéricas no seguimento do maciço central, já do lado espanhol, que estão a cerca de 100 km de distância. O risco de conflito, pelo menos nas áreas de habitat propício na Serra da Estrela, parece ser reduzido. Não temos atividade agrícola nessas altitudes. O pastoreio também, com gado doméstico, é também cada vez mais reduzido. Portanto, queremos acreditar que o risco de conflito possa ser baixo, mas claro que tudo isto irá requerer que se faça um estudo de viabilidade social e económica. E claro, para que isto possa ser concretizável, é essencial o apoio das comunidades locais e também das entidades de conservação, nomeadamente estatais e associativas, também da academia, para que este processo possa ser desenvolvido com sucesso. De um ponto de vista, assim, mais amplo, quais é que seriam as principais etapas para concretizar algo deste género? Teríamos que começar com um estudo de viabilidade, perceber, lá está, aquilo que falávamos há pouco, a viabilidade ecológica, a viabilidade económica, a viabilidade social. Numa segunda fase, teríamos que definir áreas piloto, portanto, que áreas na serra é que são mais propícias a desencadear este processo, para também conseguirmos avaliar se ele tem condições para seguir para uma fase seguinte. Promover, então, a reintrodução gradual, soft release aqui, dos indivíduos, portanto, garantindo a sua ambientação ao novo local, ao novo ecossistema, de maneira a que, quando se tornem totalmente autónomos, já estejam plenamente capazes de sobreviver sozinhos. E, por último, claro, monitorizar que este processo continua a decorrer de forma segura e, claro está, sempre em articulação também com os órgãos locais. Este aspecto da monitorização, claro que é essencial para garantir que todo este processo corre o melhor possível e também é importante beber do conhecimento que já foi, obviamente, obtido com os processos de reintrodução que já foram desencadeados do lado espanhol. Termino a minha intervenção com um convite à imaginação. Imaginem a silhueta de uma cabra-montesa surgir no topo de um rochedo nos patamares mais altos da Serra da Estrela. A cabra-montesa não é o início deste processo, nem muito menos o fim. Ela é o símbolo da possibilidade que é de, eventualmente, adotarmos soluções complementares em prol da resolução de um problema que é um problema comum. Obrigado pela vossa atenção.
Obrigada, Manuel. Podes tomar o teu lugar onde quiseres. E vou pedir aos nossos convidados que se juntem a nós. José, junta-te a nós outros. Entretanto, eu já fui recebendo algumas das questões, mas podem fazer mais questões utilizando o código do Mentimeter. E quem quiser, coloca a mão no ar e nós também poderemos chegar com o microfone. João. Muito bem. Obrigado, prazer. Muito bem. Então, muito obrigada pelas vossas apresentações. Gracias, uma vez mais. E por esta incursão ao mundo da cabra-montesa. Eu sei que vocês querem todos tomar café, mas façam num baixinho, está bem? Boa. Muito bem. Então vamos começar por esta ideia de voltar a trazer a cabra-montesa à Serra da Estrela. Vamos começar de trás para a frente. ¿Has visto, no sé si has estado ya en Sierra de Estrela? No, no la conozco. Pero has visto fotografías? He visto el paisaje, sí. Uma das questões que, bom, sabemos que a Serra da Estrela tem sido um local muito devastado por focos, que é um fator natural correto, mas que se calhar com uma intensidade e com uma frequência não natural. Mas há outra dimensão que é a existência de pastores, ainda alguma abundância na Serra. Seria um problema social em termos de aceitação da cabra-montesa pelos pastores? É sim. E de que forma é que se poderia combater? Desculpa. Exato. A cabra-montesa ela pode ser vetor de duas doenças principais que podem ser transmitidas às cabras domésticas, a brucelose e a tuberculose. Portanto, eu diria que a haver algum conflito poderá ser mais por essa via e obviamente que isso requer monitorização e acompanhamento veterinário para garantir que esse risco é reduzido. Do ponto de vista podemos considerar a competição pelas áreas de pastoreio. A serra é tão extensa que não me parece que seja uma questão. E elas poderão eventualmente também usar áreas diferentes e altitudes diferentes? Exato. Eu diria que sim. A cabra-montesa está sobretudo nos grandes afloramentos e depois deixa as zonas produtivas que estão mais próximas. Temos áreas extensíssimas na Serra da Estrela, mais, por exemplo, xistosas, que não têm habitat tão adequado. Portanto, acho que numa área tão grande não faz sentido, diria eu, haver sobreposição e conflito, porque de facto acho que há espaço para as duas coisas. Em termos de disponibilidade alimentar, tu crees que haveria suficiente? Eu creio que sim, até porque se a serra conseguiu alimentar, não é, durante milénios tantos herbívoros, neste cenário em que de facto agora a herbivoria não está presente, acho que essa não será uma questão. Tenho aqui perguntas a entrar que têm verdadeiramente a ver com isto. Para ti específico, quais são as razões para a cabra-montesa ainda não estar na estrela e se são motivos ecológicos, políticos ou burocráticos? Eu acho que ela não está na estrela por não haver proximidade e conectividade suficiente para ela regressar. Portanto, por si mesma? Não percebi, desculpa. Por si mesma, não é? Exato, regressar por si mesma. por função natural. Claro. Okay. Quanto ao resto, é por causa disso que aqui estamos hoje. Já lá iremos, então. Vamos ver aqui uma outra questão. Esta es para ti, José. La han escrita en inglés, así voy a hacer mi mejor para traducirla. Has tenido una diapositiva que enseñaba la reintroducción por motivos de caza. Y después apareció una palabra que era... ¿Ha sido esto, rewilding, por la primera vez? Y esta persona ha hecho la pregunta que es como, ¿por qué le llamas, si podemos llamarle rewilding, si el motivo por lo cual los reintroducieron ha sido por la caza y al mismo tiempo restringiendo o no dejando la ocurrencia y la presencia de depredadores? Yo es que hacía la pregunta, ¿lo consideramos rewilding? ¿Esa experiencia? Sí, es una pregunta, no era una respuesta, ¿no? Era una pregunta que yo hacía, es decir, se introdujeron una serie de ejemplares, evidentemente, con un objetivo cinegético. Claro. Entonces, falta la parte de reconstituir el resto del ecosistema que se había perdido. Pero mi pregunta era, ¿lo podemos considerar como una experiencia de rewilding hace 60 años? Era más una pregunta mía que una afirmación. Sí, no creo que hay una respuesta correcta, pero al final, si no está enfocado en mejorar los procesos naturales, tampoco creo que se puede llamar rewilding, ¿no?
Era en ese sentido cuando yo lo he planteado. Había también un punto en común en tu presentación y la de João, que es esta idea del turismo, de tener un potencial turístico. Y terminaste tu presentación con esa diapositiva que nos enseñaba. Mire, entonces, ¿qué queremos? ¿Queremos un turismo de muy baja densidad, donde van las personas, sí, que van a cazar? Bien, pero quizás podemos poner un número máximo de machos que se pueden cazar. ¿O queremos un turismo de senderistas que hacen mucha presión en el ecosistema? No lo planteo más como turismo. Planteo cómo queremos las poblaciones. Si va a tener una explotación cinegética o una explotación turística. Porque los dos no son compatibles en tu idea. Claro, para la explotación turística, si queremos que nuestra población sea objeto de visita, nos interesa que haya muchos animales. No nos importa la calidad, nos importa que haya muchos para que se vean por todos los sitios y que evidentemente cualquier usuario pueda tener contacto visual con ese ejemplar. Claro. Desde el punto de vista cinegético, nos interesa tener muy pocos ejemplares y de calidad. En función de lo que queramos, tendremos que ir orientando la gestión de la población. Pues esto me lleva a hacerte dos cuestiones más. Sí. Que es, la primera, ¿cómo está la caza en términos de números de cazadores que utilizan estos sitios? Primera, espera. Y segunda, ¿tenemos depredadores naturales en Cazorla? No, en Cazorla no. Y va a llegar. Va a llegar. Es cuestión de tiempo de que el lobo llegue. El lobo ya está en Madrid. Sí, cuestión de unos cuantos años, 10, 15, 20 años, va a bajar y va a ocupar de nuevo todo el territorio. En cuanto al número de cazadores, en toda Europa está disminuyendo en los últimos años y está aumentando la edad. En Sierra Nevada, por ejemplo, el plan de gestión de la cabra y fundamentalmente el plan de gestión de jabalí, se han tenido que cambiar las modificaciones puesto que en 25 años la población cazadora ha disminuido casi en un 20% y la edad media del cazador se ha incrementado en 5 o 6 años. Vale. Con lo cual, si queremos ser efectivos para mantener unas densidades óptimas, tenemos que cambiar, porque evidentemente tenemos menos cazadores y más viejos. Claro. Permitirme esa expresión, ¿no? ¿Y tenemos necesidades de control de población? En casi todas, donde no hay depredadores. No te he escuchado, perdón. En casi todas donde no hay depredadores. Vale, vale. Si no hay depredadores, alguien tiene que poner el freno. Claro, claro. Hay una pregunta. Ok. ¿Tiene que ver con esto? Sí, vale. totalmente. Hola. José, yo te quería preguntar una cosa ahora que comentáis esto, porque en el mapa que has puesto de la expansión de la cabra, vemos que casi toda la población se concentra en la parte este. Sí, y es justamente la parte de la península donde no hay lobos. Claro. Sí. Justamente, pero yo pienso, siendo una presa para el lobo, sin embargo, si casi todas esas cabras están en régimen de explotación cinegética, no todas, ¿eh? En el Parque Nacional de Sierra Nevada no se caza. En los parques nacionales en no los se parques caza, nacionales punto. no se caza. Claro. Ya, pero por ejemplo, si el lobo quisiera bajar, bien sea itálico o estas poblaciones de ibérico que están entrando por Aragón, si quisiera bajar por esa parte, ¿sería facilitador o sería más bien un conflicto con los cotos de caza y...? Evidentemente el lobo y los pastores y la caza es un conflicto. Otra cosa es cómo lo queramos manejar. Evidentemente tenemos que educar y tenemos que hacer ver de que el lobo es una herramienta que nos va a ayudar a conservar mejor nuestras poblaciones. Lo que no podemos, tenemos que convertirlo y hacerlo nuestro aliado y no nuestro enemigo. Entonces es un concepto de gestión y de educación. Pero entonces, la mayor parte de esas cabras que hay en el este peninsular, sí, ¿son presas potenciales o son simplemente rebaños que van a causar un conflicto? No, son rebaños. Es decir, rebaño es un concepto de doméstico. Por eso te digo, porque si al final son propiedad siempre de algún coto de caza y siempre que el lobo mate alguna de esas cabras va a haber un conflicto... No tiene por qué haber un conflicto. Es decir, una cosa es que el lobo ataque al ganado doméstico, que ahí sí va a generar un conflicto, y otra cosa es que ataque a una presa silvestre. Ahí no hay conflicto.
Aunque sea de un coto de caza. Aunque sea en un coto de caza. Okay. Y de hecho, en donde se sitúa el lobo, no hay conflicto porque cace a un ungulado silvestre. Cuando se genera el conflicto es cuando el lobo mata al ganado doméstico. Muy bien. ¿Puedo continuar? ¿Puedo seguir? Vale. João, gracias, José. João, falaste-nos um bocadinho do potencial económico da espécie, não é? Nomeadamente para o pequeno setor da fotografia, que em Portugal é cada vez mais expressivo, mas ainda assim, se calhar ainda há um longo caminho a percorrer. Tu consegues-nos apresentar, não números, porque isto é sempre muito difícil, mas tu conseguirias-nos dar uma ideia de que forma é que isto poderia converter-se em oportunidades de negócio e que, portanto, melhorem as condições de vida das populações locais no território do PNPG? Sim, consigo dar algumas luzes sobre isso. Primeiro gostava de referir um tema. Vocês há pouco falaram do conflito entre pastores e cabra-montesa na Serra da Estrela. Como suposição, não precisamos de supor, temos a situação que é muito parecida no Parque Nacional. Então falamos um bocadinho disso primeiro. E não há conflito, porque a densidade de pastores e de animais é muito inferior ao que era antigamente. E os pastores, e falo isto porque a semana passada estive a fotografar um pastor com as cabras dele, um dia inteiro, e ele pastoreia na zona muito próxima à aldeia, não sobe às zonas altas onde estão as cabras. Portanto, pode haver, não é que seja impossível de cabras descerem e provocarem estragos agrícolas ou haja doenças transmitidas, pode acontecer, como é óbvio, como pode acontecer até com outros animais, mas não me parece um risco muito elevado, de facto, porque claro, eles andam nas zonas baixas, os pastores, e não querem ir às zonas pedregosas porque são mais pobres e são de mais difícil acesso. E as cabras-monteses sentem-se mais seguras lá em cima, pelo que não há grande conflito. Claro. Só para dar esse exemplo, ele já existe no Parque Nacional. Não é preciso supor muito. Quanto à pergunta que tinhas colocado de como as pessoas podem ganhar. Primeiro, ganham diretamente, seja por visitantes, observadores, seja por fotógrafos, ganham logo diretamente no que concerne a quem lá está, não é? Quem lá está vai comer lá, vai dormir lá, e gera rendimentos. Por exemplo, na aldeia de Pitões já há imensas casas vocacionadas para turismo rural. Em determinadas alturas já se torna difícil ficar lá porque já está tudo ocupado. A mesma coisa em Castro Laboreiro. São áreas que têm cabra. Sim, mas eu queria que me falasses especificamente do turismo, da observação e fotografia de natureza, neste caso. Naturalmente, havendo mais oportunidades fotográficas, por exemplo, o Manuel Malva e o João, eu sei que foram fotografar agredos. Havendo direcionamento disso para o Parque Nacional, eles e outros podem vir fotografar ao Parque Nacional. Acredito que até o próprio ICNF pode ganhar com isso, regularizando a situação. Isto é uma opinião pessoal, eu entendo mal como é que há uma licença para caça, há uma licença para pesca e não há uma licença para fotografia de natureza. Eu acho que deveria ser algo licenciado, uma licença que se pagava, anual, e tal como um caçador caça todos os anos retirando a licença, um fotógrafo podia fotografar todos os anos retirando a licença, pagando um X, e ser-lhe retirada assim, incorresse em más práticas, tal como acontece com um caçador ou um pescador. Penso que seria igual. E aí já temos uma fonte de rendimento. E como a cabra é o animal mais fácil de fotografar, penso que seria o chamariz óbvio. Já temos esse tipo de turismo, embora ele esteja pouco, incluímos isso sempre no turismo de natureza. E esquecemos-nos um pouco que há pessoas que vão diretamente para fotografar. Eu já fui a muitos sítios, a muitos locais, especialmente para fotografar uma espécie. E quem aqui é fotógrafo, de certeza que já fez isso. É difícil, como disseste bem, pôr isso em números, porque não está detalhado. Mas eu acredito que, havendo uma espécie, há pessoas que vão a Aveiro fotografar flamingos, há pessoas que vão à Louseia, Montezinho, fotografar veados, e eu também sei que há pessoas que vão especificamente ao Parque Nacional Peneda Gerês ou a Gredos fotografar a cabra-montesa. Portanto, acredito que é uma questão de regularizar e de normalizar a situação. Acredito que o rendimento apareceria por si só. Muito bem, sim, foi uma boa resposta. E a ideia de poder ter uma licença para fotografar poderia ser... um valor. Sim. E um valor acrescido, mas que apresentasse também uma série de responsabilidades, não é? Como porque apresenta na caça e na pesca. Não sendo regulada também não traz obrigatoriedade. En Andalucía, sí,
si quieres fotografiar una especie protegida o si quieres dedicarte a la fotografía profesional de cabra-montés, requieres una autorización que lleva consigo el pago de unas tasas. Para generar esa autorización. Claro, era eso que estaba hablando. Sí, entonces ya tenemos ejemplos en España. Creo que en Extremadura puede ser que haya también. Creo que también. Sí, porque tem muito turismo de observação e fotografia. Alguém escreveu, e acho que é um bocadinho para ti, mas para todos, intriga-me que a cabra tenha 2 predadores óbvios e ainda assim não fuja perante um humano e haja um grande nível de previsibilidade da sua localização. Por que será isto? Porque há uma sobrepopulação ou outro fator? Eu acredito que elas, tal como os outros animais de manada, e é isso que não está tão bem verificado, elas têm sempre animais, há sempre animais de vigia. E então, se nós não demonstrarmos um comportamento agressivo, e também porque não há histórico de caça, também quanto a isso. As cabras que morreram, talvez por excesso de caça, em 1900, já não estão cá e não deixaram uma descendência que passe esse gene do medo aos animais que ficaram. As populações que vieram, já vieram, e lembrem-se, elas vieram de um cercado com pessoas. Elas, embora eu acredite que tivessem pouco contacto com pessoas, teriam sempre algum. E uma vez que são pouco caçadas, há alguns episódios de furtivismo dentro do Parque Nacional, mas são relativamente raros, há alguns conhecidos. A maior parte das cabras não contactou com essa faceta do ser humano. E então simplesmente não fogem. Os outros animais têm mais contacto com isso e, aliás, lembrem-se sempre que todos os outros animais foram os que sobreviveram à razia que nós efetuámos dentro dessas zonas. Ou seja, os veados são os veados que restam dos que nós deixámos, os lobos são os lobos que restam dos que nós deixámos, os corços são os corços que restam do que nós deixámos. As cabras não, as cabras até vieram por mão humana. Pelo que penso que possa ser daí. Talvez um biólogo comportamental consiga dar uma resposta mais completa. Não sei se mais alguém tem. Querem acrescentar alguma coisa? Queres añadir algo? Minha perspectiva é semelhante àquilo que tu referiste. Pode ser por aí. No. La pregunta es ¿por qué no se van las cabras? ¿Se dejan fotografiar? Parecen no tener miedo al humano. No. 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 Sin ninguna razón. Mantienen siempre una distancia de seguridad, sí. Pero no. Pueden estar muy tranquilas y además en determinados lugares están bastante habituadas. Vale. Es. Sí. Es muy probable que ahora mismo nos estemos encontrando en algunas zonas con lo que le llaman ahora la optimización del recurso antrópico. Y en los cotos de caza, ¿se pasó lo mismo? ¿Las cabras también son así? ¿También le permiten la aproximación? Guardan su distancia de seguridad. ¿Pero más o menos? Más. Pronto, claro. tienes la Por explicación. eso, por el factor de presión. Claro. Está aquí. Donde son cazadas, tiene más miedo. Claro. Nos enseñaste un gráfico que tenía una cabra populacional gigante, de los 10.000 individuos a los 2.000 y poco. 200, 250, 300. Oh, Dios, ok. Y después sí que entramos en una tercera fase de estagnación. Estabilización. ¿Tú crees que así se va a quedar? ¿Que eventualmente un cambio en las otras poblaciones que coexisten en el mismo hábitat podría hacer con que la disponibilidad o el potencial de la cabra aumentara su población? Después de la caída, es decir, estamos hablando ya casi a 30 años vista de esa disminución, se ha estabilizado en torno a los 2.500, etc. ¿Podría cambiar? Sí, pero tendríamos que quitar al gamo del ecosistema. El gamo y no el muflón. No, el gamo es el que está interaccionando, como habéis visto, en la Más. relación con todos. Además se está haciendo mucho más generalista, está ocupando altitudes que antes, o supuestamente por ser un cérvido, no iban a ocupar, y ahora mismo es el gamo el verdadero problema para que el resto de las especies están medio controladas. Vale. Podría haber un aumento, pensamos, hipotetizar, siempre y cuando el gamo desaparezca de la ecuación. No es un caso en Cazorla ni en otras partes de Andalucía, pero hay partes donde la rui, que es Berberic sheep, I don't know the name in Portuguese. Sí, Amotragus lervia, Berberic sheep.
Sí, sí, barbaric sheep, barber sheep. ¿Podría ser un factor de presión en esta especie o también ocupan espacios ecológicos distintos? Con el arruí hay un conflicto porque se considera exótico. En la legislación española se considera como una especie exótica invasora. Fue introducido también en los años 70 evidentemente para ser cazado. Se introdujeron en la isla de La Palma y se introdujeron en la Sierra de Espuña, que está en el sur de Murcia, en el Levante. Actualmente la legislación lo considera como una especie exótica e invasora. Hay algunos investigadores que están trabajando y han estudiado la competencia con la cabra-montesa y han llegado a una conclusión y dicen que no compiten por el alimento. Vale. Y solicitan que se excluya de ese catálogo nacional. Pero hay otros investigadores que no lo ven como tal y lo ven realmente como un freno y como una competencia fundamentalmente para la cabra-montesa. Okay. Mi opinión es que es una especie que habría que eliminar. Sí, pero quizás también tienen su rol, su función en áreas donde ya no hay ganadería, ya no hay domésticos. Pero esta es otra cuestión. Dejamos el arrui. Quero perguntar a Manuel. Manuel, a distribuição da cabra iria desde o norte ao sul do país. Neste momento, falaste-nos do potencial de introduzir a cabra no Parque Natural da Serra da Estrela, mas e nas serras alvagarvias? Havia potencial de voltar a ter cabra? Essa é uma questão bastante difícil de responder. O contexto é completamente diferente. Inclusivamente completamente diferente em relação às áreas de distribuição atuais, pelo menos estas que estão mais próximas. Teria de ser feito um estudo dessa viabilidade, mas diria que é um contexto diferente, sim. Mas há registros históricos. Falta-nos o Afonso aqui. Afonso, há registros históricos, não há? Da cabra-montesa no sul. No Algarve, não é? Há um registro histórico. Já temos um ponto de partida. Sabes quando é que remonta? Não. Século XIX. Início do século XIX. Portanto, teríamos, eventualmente, no sul, Serra da Estrela, e que outras serranias é que poderiam ter a presença desta cabra? Nesse caso, assim, o leque aumenta bastante. Em todo o caso, eu diria que todas estas serranias têm o habitat semelhante ao atual habitat de distribuição, pelo menos neste eixo centro-norte, poderiam ser potenciais áreas de reintrodução. Podemos falar, por exemplo, de Freitarada, Montemuro, Marão, Alvão. Acho que muito bem. O leque é alargado, o leque de possibilidades. Le estaba preguntando de expansión de la cabra en Portugal, porque sí, tenemos en este punto, pero podría virtualmente tenerla en más. Y una de las preguntas que hicieron es, ¿por qué no hay cabra en Asturias si hay cabra en Sanabria? Sí, así hay en Asturias cabra, en los picos de Europa hay cabra y se ha extendido ya, ha colonizado, la introdujeron en Riaño, en los años 90. Riaño, vale. Y de Riaño ya ha entrado en la comunidad de Asturias y en Cantabria. Okay. Es decir, sí que hay. Pero lo que se ve mucho en Asturias es el rebeco. Es que en Riaño hubo una epidemia de sarna que la diezmó. Ajá, ok, por eso. Vale. Entonces sí. Pero está colonizando, sí que hay. Está colonizando, ok. Impacto de los incendios. Y esto sí que toca también. Este año habéis tenido uno de los peores años para vosotros en términos de incendios. Sí. Peores. El fuego es una parte esencial y estará siempre en nuestros ecosistemas mediterráneos. Pero ¿qué impacto tuvo en las poblaciones de cabra? ¿Sabes si ha tenido algún? En estos casos concretos de los fuegos de Zamora y de León, no sé si han ardido alguna. Yo tengo constancia en la sierra de Muela de Cortes, en el Levante, hace unos años sí. Y concretamente en mi pueblo, una pequeña población en Sierra Elvira, el año pasado, un incendio, una población de 18 kilómetros cuadrados, una montaña muy pequeñita, al lado de Granada, se quemaron 4 o 5 ejemplares en uno, es decir. Pero no sé exactamente cómo ha podido afectar los fuegos de este verano. Yo creo que todavía es pronto para evaluar el daño que han causado. Claro, eso se tiene que evaluar. Y lo mismo te pregunto a ti. Sabes se houve um impacto direto? Leste alguma coisa? Visitaste a serra depois dos incêndios deste ano? Diria que se houve foi para 0,5.
Foi, desculpa? 0,5 para aí. Foi mesmo muito baixo. 0,5. Foi mesmo muito baixo. Se houve algum impacto, porque as zonas que arderam foram sobretudo zonas de mato na Serra Amarela. Baixas, pois. E elas, mesmo na Serra Amarela, que tem cabra, ela existe da parte de dentro, da parte do Cabril, que é uma parte mais rochosa, mais florestada. Aí, aparentemente, pouco ardeu. Pode ter afetado, estou aqui com ele, pode ter acontecido uma coisa pontual, mas não terá sido dos animais mais afetados, seguramente. E nas outras zonas de parque também os incêndios foram relativamente... Ou são de baixa intensidade ou foram em zonas que pouco afeta com elas. Muito bem. Entretanto, quero perguntar, estamos a escassos minutos do fim. Sim. Tens uma pergunta? Sim, Bora. sim, uma pergunta de reflexão. Eu já uma vez propus ao Manel a possibilidade dele fazer formação para técnicos autárquicos. Se eu fosse ao Pedro Prata, certamente faria uma proposta aqui ao João também, para fazer precisamente esta formação nessa lógica, dessa ideia fantástica que tu tiveste do licenciamento de fotógrafo de natureza. Já devia estar. Não é? Certo? Que já devia estar. Ou seja, não conheço outra pessoa no país mais apta para fazer a formação da aptidão dessa licença do que tu, por exemplo. Exatamente. E também dizer, isso provavelmente acho que é universal, não conheço um único investigador no país e na Europa, talvez do outro lado do Atlântico, que tenha melhor expertise de fotografia de natureza do que vós. E cada vez mais a captação de imagem não só é fundamental para a obtenção de dados, como principalmente para a disseminação. Ou seja, como é que nós vamos convencer que a natureza é algo que realmente vale a pena preservar e gastar milhões nisso. Não é? Pronto. Então eu deixo aqui essa reflexão, quer à academia, quer pronto, ao Pedro, que já certamente também pensou nisso, mas também a vós, porque realmente a vossa obtenção desta expertise faz imensa falta a toda a gente que seja amadora, mas também técnica, mas também científica e que precise e que deseje efetivamente conseguir fotografar a natureza. E eu aí vejo um potencial económico enorme para vós, mas para todos nós e principalmente patrimonial. No caso da fotografia, posso-te dizer, aqui o Manuel organiza um concurso fotográfico e tenho a certeza que se o ICNF lhe propusesse só entra no teu concurso fotográfico quem tiver o certificado ICNF de fotógrafo de natureza, ele não se oporia, pois não, Manel? Não, eu também não estou a ver uma revista, não estou a ver a National Geographic a opor-se a uma coisa dessas. Se fosse iniciativa do ICNF, ou até temos aqui a Rewilding, ora, muito bem, as pessoas que vocês contratam têm que ter o certificado, porque nós, tenhamos atenção, não vamos proibir pessoas de fotografar, principalmente nos dias que correm que todos andamos aqui com uma máquina fotográfica no bolso. Isso está fora de questão. Nós queremos é regularizar as pessoas que fotografam em áreas selvagens e torná-los mais responsáveis até pelas suas atitudes. E o pagamento da licença seria um bónus, como quem quer tirar a licença da caça ou da pesca. Acho que a da pesca até só se vai ao multibanco. Sim, sim. Acho que não sou pescador, mas creio que é uma coisa assim do género. E a do fotógrafo poderia funcionar nos mesmos... Seria uma fonte de rendimento diretamente para o ICNF, depois podia haver fundos de solidariedade para redistribuir nas próprias áreas onde se efetivasse maior número de fotógrafos de natureza. O sistema que está agora é mais ou menos... Nós fotografamos todos, mas fazemos de conta que não fotografamos, porque não se pode fotografar ali, ou porque não se pode fotografar aquilo, e é assim anda-se ali num vazio legal. Eu acredito que esta... até são zonas restritas. Quando são zonas restritas, eu aí concordo, aí acho que já está a legislação feita. Se é uma zona restrita, o que tens a fazer, enquanto fotógrafo ou enquanto caminhante ou o que for, pedes autorização para ir a essa zona restrita. A autorização pode ou não ser dada. Eu pedi essa autorização para ir fotografar teixos, por exemplo. Sim. Precisei de ir fotografar teixos, a maior parte deles estão em zonas restritas, eu pedi a autorização, foi-me dada, e cheguei lá, fotografei os teixos e vim embora. Agora, tentar impedir as pessoas de fotografar é impossível. O que é possível é regulamentar o uso que as pessoas dão a essa fotografia, nomeadamente em revistas, não está aqui nenhum representante da parte impressa, mas concursos de natureza, eu acredito que qualquer fotógrafo, pelo menos aqueles que querem fazer um bocadinho disto profissão, em Portugal é muito difícil, mas semi-profissão, querem ver as suas fotografias reconhecidas ou num concurso ou numa revista, e para aceder a esse ponto é necessário ter a permissão. Seria por aí, na minha opinião. Claro. Não sei se há mais ideias quanto a isso. Obrigada. Em jeito de terminar, vou fazer uma pergunta ao Manuel e ao José. Vou primeiro fazer ao Manuel e dar-te um bocadinho de tempo a pensar. É uma das perguntas que me chegou. Não dá para perceber como é que a Serra não é um dos potenciais sítios mais biodiversos de Portugal,
em vez de uma paisagem só dominada por rochas. Acham que uma abordagem rewilding pode mudar isto? E eu acrescento, tu estás a fazer um estudo, eventualmente, para avaliar o potencial da reintrodução. De que forma é que conseguirias, ou sumariza-nos os argumentos que darias a decision makers para a introdução da espécie? Assim, uma coisa muito resumida. E lo voy a hacer lo mismo a José. José, imagínate que no hay cabra. No hay cabra en España porque en los 70 no se han empezado a introducir. ¿Cómo convencerías a tus políticos, decision makers, los que tienen el poder de decisión, que la cabra es fundamental para vuestros paisajes? Então, começo eu? Sim, depois dele. Eu diria que, do ponto de vista ecológico, a Serra da Estrela está a entrar num beco sem saída, nomeadamente no que diz respeito à gestão do fogo. Nós percebemos que o cenário não está de todo para melhorar. Portanto, é necessário, efetivamente, começarmos a olhar para soluções complementares, que necessariamente nunca serão soluções únicas, portanto, serão um conjunto delas, mas de facto temos que perceber quais é que são viáveis a prazo. E a esse nível, eu acho que já todos percebemos que, em parte, vão ter que ser os animais a fazê-lo, e os animais de uma forma autónoma e, idealmente, economicamente viável. Portanto, eu acredito que, face a estas premissas, que de facto a cabra-montesa se perfila como uma das possíveis soluções. Obrigada. Pues me pone en un aprieto porque yo realmente comencé a trabajar, a dar mis primeros pasos por la aparición de una epidemia de sarna en las poblaciones andaluzas de cabra-montés, y mayoritariamente el objetivo que plantábamos era reducir densidad, no que apareciera la cabra, ¿bien? Pero con esta mochila de conocimiento que he podido adquirir en estos últimos años, etcétera, yo lo que haría sería fijarme en lo que han hecho los franceses. Sí, los franceses, después de haber desaparecido el bucardo en la vertiente española en el siglo, bueno, en el año 2000, la última cabra se le cayó un pino y la mató, pero ya lo he comentado antes, la población estaba muerta, pero en Francia sí había desaparecido a finales del siglo XIX, ¿no? Entonces el empeño y el coraje de mucha gente, contando con el apoyo de patrocinadores, muchos stakeholders que han colaborado, desde el año 2014 se produjeron las primeras reintroducciones y ahora mismo hay una población floreciente. Ahora tienen un problema, pero realmente yo me fijaría en ello. El problema es que todos los fundadores provienen de Guadarrama. Sería un problema genético. Guadarrama proviene de otra expansión de Batueca. Y Batueca, a su vez, proviene de un cuello de botella de Gredo, con lo cual la variabilidad genética que ahora mismo hay en la población pirenaica de cabra-montés es mínima. Y ahora se están planteando si queremos mantener esta población y que no se colapse todo el esfuerzo que hemos hecho, tenemos que aumentar la variabilidad genética con individuos de otras poblaciones. ¿De qué poblaciones? Pues de aquellos sitios donde haya mayor variabilidad. ¿Qué ocurre? Que prácticamente todas las poblaciones donde puede haber variabilidad que aumente a sus poblaciones tienen sarna. ¿Tienen sarna? Tienen sarna. Entonces, ¿cómo me aseguro traslocar individuos que estén libres de sarna? Y ahora mismo es un poco donde estamos trabajando, intentando desarrollar un protocolo que asegure que los ejemplares que vayan estén libres de sarna, algo que yo a priori no puedo asegurar. Que estén libres de sarna y que también representen otro patrimonio genético. Bien, evidentemente ya a priori se supone que esos haplotipos que voy a llevar no están allí representados. Vale. Entonces un poco me fijaría en lo que han hecho los franceses. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, José, João e Manuel. Uma salva de palmas aos nossos oradores deste painel. E damos assim por concluído este painel sobre o regresso da cabra-montesa em Portugal. Vou-vos dar 15 minutos para café e voltamos para o último painel dedicado ao restauro ecológico. Obrigada.
Muito boa tarde novamente. Vamos agora para a nossa última sessão do dia e também deste simpósio. Vai ser mais uma sessão em português, mas vamos detalhar o Plano Nacional de Restauro Ecológico. Na verdade, esse foi um dos grandes motivos pelos quais decidimos fazer esta última sessão dedicada ao restauro ecológico. Como sabem, estamos na década do restauro, declarada pela pelas Nações Unidas, United Nations. Eu vou só pedir que se sentem em silêncio, se puder ser. Estamos então na década do restauro ecológico e já há muito que percebemos que conservar o que existe não é suficiente. É preciso ativamente restaurar as paisagens degradadas. O regulamento europeu para o restauro ecológico vem também obrigar, ou pedir, exigir a todos os Estados-membros que até setembro do próximo ano apresentem o seu Plano Nacional de Restauro, onde tem de haver um mapeamento exaustivo dos habitats degradados que terão de ser restaurados até 2030. Portanto, neste momento, o Governo está em mãos com esta função. Iremos certamente detalhar este plano e, pelo menos na questão da conectividade hidrológica, em que ponto é que estamos. Mas, sem mais demoras, eu quero apresentar-vos o nosso painel. Neste painel vamos ouvir sobre o restauro ecológico como uma solução para a adaptação às alterações climáticas, pela professora Cristina Branquinho. Vamos depois falar sobre o restauro fluvial em Portugal, pelo doutor... Vou chamar doutor? Eu trato toda a gente por tu, eu só vos quero avisar isto. Só, pelo Nuno, excelente. Pelo Nuno Bravo, que nos vem em representação da Agência Portuguesa do Ambiente. E vamos terminar com a professora Helena Freitas, com uma comunicação sobre a gestão florestal no contexto da promoção da biodiversidade. Sem mais demoras, convido a Cristina a juntar-se a mim. A Cristina é professora de Ecologia na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, é também membro do Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Climáticas e coordena Promoting Sustainable and Resilient Ecosystems. O meu cérebro já não consegue traduzir tantas coisas. Promoção de ecossistemas resilientes e sustentáveis. Também tem uma longa experiência a trabalhar não só em Portugal, mas também por este mundo fora, e também muito na parte da produção extensiva, das pastagens. A primeira vez que nos cruzamos foi precisamente nesse contexto. Hoje não é isso. Hoje não vamos falar sobre isso, hoje vamos falar sobre de forma é que o restauro pode ser uma solução para as alterações climáticas. Muito obrigada, Cristina. Ok. Muito obrigada pelo convite para estar aqui. É sempre um prazer estar aqui, não só nesta sala, como neste contexto. Onde é que está o... Está aqui, eu esqueci-me. Então, esta questão de usar a natureza como uma forma de nós podermos, digamos assim, colmatar alguns dos problemáticas que nós temos atualmente, acho que fica sintetizada nesta imagem. Nós estamos num contexto e numa crise de alterações climáticas, estamos numa crise de perda de biodiversidade e estamos com um problema de desertificação. Na verdade, o restauro da natureza, no seu conjunto, consegue inverter esta tendência, portanto, melhorando, digamos assim, a quantidade de natureza que nós temos, nós conseguimos reduzir a perda de biodiversidade, com isso conseguimos aumentar o sequestro de carbono e, portanto, mitigar o efeito das alterações climáticas e, portanto, conseguimos também reduzir a desertificação pela menor exposição com que o sol fica. Portanto, digamos que este restauro da natureza vai resolver várias problemáticas em simultâneo, não fica apenas pela questão da perda de biodiversidade. Mas é muito importante, neste contexto do restauro ecológico, nós percebemos, digamos assim, o que é que nós ambicionamos num restauro ecológico, ou num restauro ecológico bem-sucedido. Digamos assim que até há uns anos atrás, antes, digamos assim, da apropriação deste conceito, não só pelas Nações Unidas, como depois pela população em geral, o restauro ecológico era, digamos assim, recuperar a estrutura e funcionamento de um ecossistema referência. Esse ecossistema referência não existe atualmente, porque nós estamos em uma rápida mudança e numa mudança incerta. Não sabemos para onde vamos e vivemos numa grande, digamos assim, neste contexto. E neste contexto nós não podemos dizer que queremos recuperar um ecossistema de referência
que não existe, e por isso é que muitas das vezes os restauros ecológicos não são bem sucedidos, porque nós não tivemos em conta essas novas condições. Pode ser apenas uma praga que veio por causa de apenas um pouco mais da umidade relativa. Uma coisa muito simples, que de repente muda completamente o sistema. Por isso, neste contexto é muito importante que a integridade ecológica, a estrutura e funcionamento dos ecossistemas e a resiliência à mudança sejam componentes-chave daquilo que se quer restaurar. Por outro lado, o conceito de restauro ecológico foi incorporado pela sociedade. Se nós olharmos para as notícias dos últimos anos, toda a gente faz restauro ecológico. Todos os municípios fazem restauros ecológicos, todas as empresas fazem restauro ecológico e, portanto, esse nome foi apropriado pela sociedade. E, portanto, este conceito mais restrito de restauro ecológico, de recuperar um ecossistema com alguma integridade, foi apropriado pela sociedade e agora serve também para qualquer intervenção que se faz no ecossistema. Não faz mal nenhum que a sociedade se aproprie de um conceito, mas é importante que a gente tenha isso em conta quando o discutimos. Também, quando falamos de resiliência, é muito importante perceber, estaria um tema aqui bastante alargado, mas é muito importante entender o que é menos resiliência. Menos resiliência pode ser aqui demonstrado neste tipo de figura em que, no fundo, temos umas bacias de atração. No primeiro caso, o que nós vemos é que, numa floresta íntegra, o ciclo da água está a funcionar plenamente e, portanto, há pouca, digamos assim, escorrência superficial da água, a água fica sobretudo no sistema, mas quando nós fazemos um corte de uma área relativamente alargada, esse ciclo da água, digamos assim, deixa de funcionar dessa maneira, passa a haver mais escorrência e o que é que acontece? Passamos a ter uma bacia de atração onde, de facto, é muito fácil passar para um outro estado. Portanto, os ecossistemas podem estar em diferentes estados, está bem? Isso, do ponto de vista do funcionamento, não é nada de especial. Está num estado ou está noutro. Do ponto de vista antropocêntrico, é que muitas vezes é negativo. Porque o estado para onde muda o ecossistema é um estado que muitas vezes não interessa, digamos assim, à espécie Homo sapiens sapiens. Está bem? Porque passarmos, neste caso, por exemplo, de uma floresta para uma savana. Está bem? Simplesmente uma mudança de estado do ponto de vista ecossistémico, mas tem menos valor do ponto de vista humano. Portanto, essa mudança de estado pode ser linear, raramente é linear, é muitas vezes não linear. Porque normalmente o que acontece é que nós temos uma mudança, ou perdemos um processo, ou perdemos uma espécie-chave, ou perdemos alguma situação repentina que nos faz com que essa mudança seja relativamente drástica. Portanto, não há às vezes uma grande percepção de para onde estamos a caminhar. Portanto, é muito importante perceber no sistema, nos ecossistemas, onde é que estão esses sistemas de alerta precoce, onde podemos antecipar estas mudanças bruscas que podem acontecer. Mas estas mudanças bruscas, quando acontece, por exemplo, a perda, mesmo que local, de uma espécie-chave ou de uma componente importante do sistema ou de uma função importante do sistema, ela colapsa. Portanto, não temos retorno localmente. Mesmo quando muitas vezes queremos voltar atrás, e, por exemplo, vamos passar a ter mais precipitação. Imaginem que nós tínhamos uma floresta, essa floresta desapareceu porque abaixo dos 200 milímetros de precipitação não é possível ter uma floresta, em média, não é em geral. Quando voltamos aos 400 milímetros de precipitação, não voltamos a ter uma floresta repentinamente. Portanto, este facto de os ecossistemas não serem completamente elásticos, que é estrésis, é preciso ter em conta também. Eles não voltam necessariamente ao sistema, voltando atrás com as variáveis ambientais que os fizeram colapsar. Portanto, também temos que ter em conta isso quando estamos a tentar restaurar. Isto são apenas pequenos aspectos que são importantes ter em conta no restauro da natureza. E queria-vos dizer também que a maneira como isto funciona, tem evoluído uma parte significativa desta investigação, baseia-se então em encontrar estes pontos estes limiares, encontrar como é que estes limiares funcionam. Muitas vezes nós fazemos isto olhando, digamos assim, o espaço em vez do tempo, porque não temos tempo para ver isto no tempo. Então, escolhemos gradientes no espaço onde podemos observar estas mudanças não lineares. Alguns colegas têm vindo a estudar isto, nós também temos vindo a estudar isto. Alguns colegas fizeram à escala global, portanto, que é este caso, mas os nossos dados, que foram até alguns deles publicados antes, correspondem a estes valores. Por exemplo, aqui estamos a falar de uma coisa que são as terras secas em tradução para português, ou as zonas semiáridas, em particular as zonas semiáridas em Portugal.
onde o fator limitante à produtividade é a disponibilidade hídrica. E nestes ecossistemas há aquilo que nós chamamos de tais tipping points, os tais limiares, onde um primeiro limiar é obviamente o decréscimo na produtividade, isso é mais ou menos óbvio de observar. Há um segundo ponto, digamos assim, de resposta não linear, que é a perda da fertilidade do solo. Tem muito a ver com o desaparecimento de algumas ligações no solo, como por exemplo o desaparecimento das ectomicorrizas, em particular, mas também alguma destruturação, digamos assim, da componente biótica do solo. E depois uma terceira fase, mais já quase no deserto, onde de facto as plantas que permanecem, continua a haver uma redução da cobertura de plantas, e as plantas que permanecem são aquelas que têm adaptações muito estratégicas a resistir àquelas situações. Está bem? Portanto, também é importante perceber onde é que estão estes limiares quando nós queremos depois restaurar estes processos para trás. E, portanto, agora, concretizando um bocadinho em Portugal, os ecossistemas que eu estudo são, sobretudo, localizados na zona semiárida do país. Eu, em conversas ali com o Paulo Célio, tivemos ontem e hoje a dizer que Portugal é muito pequeno, mas tem uma variação climática extraordinária, porque às vezes chove 3.000 milímetros no Minho e às vezes chove 200 milímetros no Alentejo. E, portanto, isto é uma ordem de grandeza. E a gestão não pode ser igual. Nem a gestão, nem o restauro, nem a abordagem ecológica. Portanto, nós temos de ter em conta que o nosso país é muito diversificado, assim como são os queijos, o vinho e todos os produtos agrícolas que nós conseguimos tirar daqui, porque é uma mistura de solos, clima, geologia e interações humanas. Portanto, há uma grande diferença no nosso país e é muito importante que, quando nós estamos a falar na generalização ou agora um bocadinho, também para entrar um bocadinho nesta ideia de que vamos pôr, por exemplo, os animais em qualquer parte do país, calma, há bocadinho com a cabra, estávamos a falar, e eu disse, ai meu Deus, porque o overgrazing, o excesso de herbivoria, pode ser um problema quando nós temos 200 milímetros de precipitação, dependendo de, digamos assim, desse... Eu não sei, porque eu nunca fiz o estudo, mas era bom que alguém pensasse nisso antes de lá pôr. Então, qual é a grande ameaça, ou uma das grandes ameaças que nós sofremos do ponto de vista concretamente no semiárido, não só em Portugal, em várias outras partes do mundo, os vários semiáridos são muito parecidos, é, digamos assim, uma mudança para aquilo que chamam os matos em português, altamente promovidos, digamos assim, de uns bosques ou de umas florestas para matos, portanto, ou para um sistema menos interessante para os seres humanos. E quando nós estamos a falar de restauro, e eu agora gostava de apresentar aqui alguns exemplos de trabalhos que nós fomos fazendo, há esta ideia de tipologia de restauro ecológico. E esta tipologia de restauro ecológico vai do menos interventivo para o mais interventivo, é muito importante, que também é do mais barato para o mais caro, do mais possível para o menos possível e do mais certo para o mais incerto. Ok? Portanto, trabalhar aqui é trabalhar com alguma certeza, trabalhar lá em cima é trabalhar com grande incerteza. Portanto, nós, assim como na saúde, devemos evitar a todo custo chegar lá acima. Portanto, na década do restauro, devemos a todo custo evitar restaurar. Portanto, conservar. Nunca nos podemos esquecer a conservação primeiro, ok? Prevenir primeiro. Portanto, gostava de deixar isso muito claro, porque parece que o financiamento vindo só para o restauro, nós temos todos que restaurar e, portanto, parece que temos todos que encontrar sítios degradados. Temos é que conservar primeiro e digamos assim, fazer tudo para tudo, que fazer sempre com menos intervenção possível, o mais barato possível, porque vai ser o mais sustentável e, obviamente, monitorizando para aprender e não cometer erros no futuro. Continuando e dando um exemplo daquilo que nós chamamos uma recuperação natural. Como toda a gente falou aqui um bocadinho de história, era também importante mostrar. Portanto, aqui, esta é uma zona na contenda, portanto é na fronteira com Espanha, que, na altura da campanha do trigo, sofreu um corte generalizado de árvores, neste caso, azinheiras, Quercus ilex rotundifolia. E, portanto, estas árvores, isto foi um corte generalizado, portanto, nos anos 30, 40, fez-se umas campanhas do trigo, não foi bem sucedido e houve um abandono. Algumas das áreas sofreram imensas reflorestações ao longo das décadas, portanto, as várias ondas de reflorestação. Portanto, isto era a paisagem em 65, esta é a paisagem, por exemplo, em 2009. Algumas delas foram extremamente mal sucedidas e até repetidas no seu insucesso. Custaram algum dinheiro à sociedade portuguesa, a todos nós. E, portanto, não foram bem sucedidas. E
No entanto, e porque era um sítio que era estudado relativamente bem e, portanto, tinha seguimento, portanto, havia informação de que uma das áreas tinha sido deixada completamente sem nenhum tipo de intervenção e não tinha havido nem fogo, nem mudanças de uso do solo e, portanto, tinha sido deixado como se fosse uma área protegida, sem intervenção. E, portanto, nós fomos pegar nessa área que estava lá e fomos perceber quanto tempo demorava recuperar aquela área, portanto, tendo em conta que nós tínhamos passagens de avião dos ingleses durante a Segunda Guerra Mundial até à atualidade. Isto, portanto, atualmente são cerca quase de 80 anos. E a minha pergunta é, quanto tempo é que vocês acham que demorou a regenerar portanto, uma floresta de azinheira nesta região? Regenerou? Como já disse, já estou a dizer que regenerou alguma coisa. Epá, ninguém quer arriscar nada. 50 anos, boa, obrigada. Não interessa, que é mesmo só para fazer. Então, depende. Depende, como sempre, na vida e na biologia e na ecologia depende. Então, se eu estiver virado a norte, não é? Eu até ao fim de 20, 30 anos já consigo ter um bom subcoberto. Portanto, esta variável que eu aqui tenho é Potential Solar Radiation, está ali para vocês perceberem, mas é a radiação potencial solar, que é a quantidade de radiação que chega potencialmente, exceto as nuvens, mas no mesmo local, as nuvens, na verdade, podemos minimizar esse trabalho ao fim de 80 anos. Então, se estiver a norte, regenera rapidamente. À medida que o PSR aumenta, praticamente quase não regenera. E, portanto, o que nós vemos deste lado são matos e poucas árvores, que estão ali aquelas duas coisinhas, e o que vemos aqui é uma floresta densa de quercus ilex, neste caso da azinheira, está bem? Portanto, depende. Ou seja, o microclima faz uma grande diferença neste contexto. Portanto, e nós fomos então perguntar, construímos um modelo que tem uma explicação fantástica, porque ao fim de 80 anos, a explicação da regeneração do azinho vai para a ordem de cerca de 90%, que é uma coisa rara em biologia, apenas com uma variável como aquela, ignorando tudo o resto. Está bem? Portanto, na verdade, a explicação topográfica da localização dos locais é suficiente para explicar a regeneração daquele trabalho. Nós fomos então pensar, espera lá, deixa lá ver se aquele insucesso pode estar relacionado com a exposição. E a verdade é que fizemos uma simulação do modelo e o que vocês veem ali são as árvores que existem. O resto é esteva. Portanto, o que vocês veem é que estas áreas mais a escuro são aquelas onde é esperado regeneração num modelo que nós fizemos simulando até 60 anos. E as árvores que vocês lá veem são as árvores mais ou menos localizadas nessa região. Portanto, este modelo que nós fizemos, digamos assim, retrospectivamente, com base naquilo que lá estava, serve também para simular onde é que vamos ter sucesso nas reflorestações. Ou onde deixamos a natureza se calhar funcionar sozinha, ao fim de 20 ou 30 anos, é gratuito e faz tudo, mas se calhar há outros sítios onde ainda não conseguimos fazer, que é exatamente nas outras vertentes sul, nós não conseguimos ter ainda árvores, está bem? E aí podemos ter uma discussão do que é que se pretende, será que ainda vai ser uma floresta? Será que vai ficar em matos? Não sei. Está bem? Mas, claro, se estivermos num sistema agroflorestal, podemos tomar algumas decisões sobre isso. Então, só para resumir, então, temos um modelo que descreve muito bem, localmente, o que é que acontece a estas árvores do ponto de vista da regeneração e nós pensámos claramente, então, espera lá, vamos estudar as árvores que estão de um lado e as árvores que estão do outro, porque de certeza que estas pobres árvores estão a sofrer fisiologicamente. Ali para o colega, tem algum tipo de sofrimento fisiológico que lhes possa estar ali a limitar. Ou seja, de quais eram, digamos assim, a performance fisiológica que elas tinham, para simplificar. E, na verdade, o que a gente viu foi que portanto, a cobertura da arbórea era muito maior do lado norte do que do lado sul, a altura das árvores deste lado era mais alta do que daquela, portanto, aparentemente, e também eram mais antigas deste lado do que ali. Portanto, claramente, isto era o que nós conseguimos ver do ponto de vista ecológico. E do ponto de vista fisiológico, fomos ver taxas de crescimento usando anéis de crescimento semelhante. A área específica da folha, razão carbono-azoto na folha, o isótopo 13 do carbono, que dá exatamente o stress hídrico de uma planta, portanto, se uma planta está em stress hídrico, fecha os estomas, se fecha os estomas, este parâmetro é alterado, não estava alterado. E outros parâmetros que nós tirámos por hiperespectral a partir das folhas. Portanto, fisiologicamente, as árvores, quer num ano seco, quer num ano úmido, tinham o mesmo comportamento. Não estávamos à espera deste resultado. Portanto,
que é que isto significava? Quer dizer que as árvores adultas estavam aparentemente a funcionar lindamente, embora houvesse muito menos árvores do lado sul. Então, fomos tentar perceber o que é que se passava na germinação. Fomos apanhar bolotas de um gradiente de precipitação, ok? Portanto, os 500 para os 600 milímetros, parece uma pequena diferença, e olhámos para, digamos assim, em estufa, o que é que acontecia a essas bolotas. As bolotas, qual era o comportamento? Portanto, o que é que nós vimos? Bolotas maiores germinam mais. Portanto, estão a ver o verde, era o que germinava. Aqui num tom mais assim, cor de pele, é o que não germinava. Em geral, as bolotas maiores germinavam mais. Depois também vimos que, portanto, digamos assim, o peso específico das bolotas diminuía com a precipitação, com o aumento da precipitação. Diminui. E também vimos que a germinação diminui nos sítios mais úmidos. Portanto, tínhamos as bolotas fantásticas, que são as bolotas maiores, que germinam mais e que existem mais em zonas mais secas. Portanto, a bolota, como qualquer, faz parte do processo das plantas, haver, digamos assim, um compromisso entre o tamanho das bolotas e a quantidade de bolotas. Portanto, normalmente, quando há bolotas maiores, há menos bolotas. Mas as bolotas maiores têm mais açúcar, isso foi feito depois em análises posteriores, porque precisam de germinar em ambientes mais agressivos, em ambientes onde podem estar mais tempo, digamos assim, à espera de poder germinar. Portanto, isto não é em biologia completamente estranho, mas a verdade é que nós encontramos isto. Portanto, claramente havia aqui esta relação com esta capacidade. Portanto, se quisermos fazer uma boa germinação e garantir uma boa germinação, temos de ter escolher bolotas maiores. Fizemos também uma outra coisa que foi, ok, do ponto de vista da germinação percebemos isso, mas a verdade é que a germinação tinha sido em estufa. Fomos então experimentar germinar bolotas em ambientes contrastantes, mas no campo. O que aconteceu foi que as bolotas que vinham, portanto, o mais laranja é as bolotas que estavam expostas. Reparem, aqui, deixa-me só explicar. Portanto, nós tínhamos um sítio mais seco e outro mais úmido. E tínhamos o norte e o sul de cada um dos locais. Portanto, o mais laranja eram as bolotas do lado sul, do sítio mais seco, mais a sul. E essas germinaram melhor. As bolotas, estas, estavam no sítio mais úmido, viradas a norte, germinaram pior. Portanto, comprovava-se aquilo que também tínhamos visto no laboratório. Ou seja, a germinação é mais eficaz se as bolotas forem maiores e se estiverem num ambiente mais seco. Está bem? Mas, portanto, a germinação não era um problema no nosso caso. Ou seja, o facto de as azinheiras estarem naquele local norte e a sul não era limitado pela germinação, nem no laboratório, nem no campo. Está bem? E quanto ao estabelecimento? Bem, quanto ao estabelecimento, vamos ver. E o que é que aconteceu no estabelecimento? No estabelecimento aconteceu exatamente o contrário. Portanto, apenas sobreviveram as bolotas, as plântulas, neste caso, que estavam expostas no lado norte do sítio mais úmido. Ok? Portanto, era o estabelecimento o nosso fator limitante para esta questão. Portanto, olhando para aquilo que nós tínhamos antes e pensando um bocadinho, o que acontece é que a bolota germina, aparentemente facilmente, do lado sul, porque é maior e porque tem essas condições, mas tem dificuldade, com certeza, em chegar ao freático, porque as azinheiras, neste caso, e os sobreiros também, estão permanentemente com as raízes dentro de água, porque estão permanentemente a evapotranspirar de acordo com o conhecimento ecofisiológico que nós temos dele, que não foi feito por nós. E, portanto, obviamente, para as árvores conseguirem chegar lá abaixo, passam a travessia do deserto. E, para isso, condições microclimáticas favoráveis são extremamente úteis para poder fazer essa travessia. Portanto, o que estava ali era a fase de estabelecimento limitada. Pronto, isso foi o que nós vimos neste processo. E agora, como é que nós podemos usar este conhecimento para, então, poder restaurar? Porque, então, já percebemos exatamente o que é que podemos fazer. Então, vamos, então, olhar um pouco para um outro efeito. Portanto, nós tentamos agora, a partir daqueles dados,
ver como é que, e eu vou explicar daqui um bocadinho mais, como é que nós podemos fazer um tipo de restauro mais assistido, com um bocadinho mais de intervenção, para ver se colmatamos estas lacunas que encontramos apenas nas zonas onde são necessárias. Mas, antes de passar a isso, vou-vos também explicar aqui o efeito do pastoreio. Portanto, nós tínhamos uma cronossequência na Companhia das Lesírias, mais ou menos com 600 milímetros de precipitação, onde tínhamos uma zona de pastoreio normal, uma zona excluída ao pastoreio ao fim de 5 anos, ao fim de 9 e ao fim de 13. Okay? E o que nós fomos ver foi como é que se comportavam vários aspectos dessa exclusão ao pastoreio. Porque, obviamente, uma das perturbações que nós temos é o excesso de pastoreio, portanto, queríamos saber como é que digamos assim, a retirada dessa perturbação, que efeito é que poderá ter. O que vimos no número de arbustos foi que isto era uma pastagem semeada, uma pastagem natural, tanto ao fim de 5, 9 e 13 anos. O que nós vimos foi que, ao nível da cobertura dos arbustos, imediatamente após 5 anos, a cobertura de arbustos estava lá. Mas do ponto de vista do número de espécies, continuava a aumentar mesmo ao fim de 13 anos. Não parou de aumentar. Portanto, depende do que é que queremos recuperar ou restaurar. E do ponto de vista, por exemplo, da gestão dos sobreiros, porque aquilo é uma zona de montado, é uma exploração agrícola, e parte daquela exclusão ao pastoreio pretendia regenerar o montado propriamente dito. E então, do ponto de vista do sobreiro, o que nós vimos foi que, mais uma vez, a germinação era igual, não havia diferenças na germinação, independentemente do sítio onde estava. No entanto, era muito interessante perceber que a altura das árvores subia ao fim de 5 anos, ficava muito alta ao fim dos 9 e descia ao fim dos 13. Porque entre estes dois pontos, as árvores que estavam aqui passaram para cima, mais altas, portanto, isto é até aos 3 metros, ensombraram aquela região e, portanto, deixou de haver outra vez o crescimento das plântulas. Portanto, eu queria dizer aqui que, se nós quisermos aumentar a cobertura de arbustos, 5 anos chegam. Se quisermos aumentar a biodiversidade de arbustos, 13 não chegam. Se quisermos recuperar um montado para fazer mais, digamos, retirar mais cortiça, podemos usar 9 anos. Portanto, depende. E fizemos também o mesmo, por exemplo, com formigas. Não vou ter tempo para estar aqui a detalhar. O que é que aconteceu com as formigas? Na mesma cronossequência, mas uns anos depois, o que nós vimos foi que há uma formiga invasora que domina quase sempre as zonas pastoreadas, portanto, esta parte, e que decresce significativamente ao fim de 18 anos. Portanto, parece, embora isto seja um estudo de cronossequência, portanto, não é uma relação causa e efeito direta, é uma associação, que ao fim de 18 anos os grupos funcionais de outros elementos, de outras espécies de formigas conseguem contrabalançar o efeito daquela invasora. Está bem? Pronto, isto também é muito interessante no restabelecimento da estrutura. Pronto, voltando aqui a uma versão um bocadinho mais interventiva, fomos estudar o efeito de reflorestações que tinham sido feitas nos anos 60, 80, 90, em diferentes tipos de planos, e fomos tentar perceber o que é que elas agora eram e o que é que forneciam. Porque normalmente as pessoas avaliam a mortalidade e depois nunca mais ninguém avalia nada nestas reflorestações. Então fomos ver, sobretudo na zona mais árida do país, e tínhamos 3 grandes tipos de reflorestações baseadas em sobreiros, em azinheiras e em pinheiro manso. O que nós vimos, e de uma forma muito resumida, porque eu também não tenho tempo para explicar tudo, foi que, olhando aqui sobretudo para a regeneração, portanto, a regeneração ocorre sobretudo em zonas de azinheira, ocorre quando há complexidade estrutural, e, portanto, não temos, por exemplo, na zona de pinheiro manso, não temos regeneração, o que quer dizer que aquela densidade de pinheiros muitas vezes não facilita a regeneração, e é muito engraçado como o solo melhora quando temos cobertura de arbustos. Ainda ontem estava a discutir com o Paulo Célio também, que nestes programas, se nós não cortarmos os arbustos, as pessoas não recebem o subsídio, e é o contrário daquilo que devíamos fazer. Os arbustos aqui servem para não só regenerar, como para contribuir para o carbono azoto no solo. Portanto, esta medida não ajudou em nada, sobretudo os pinheiros mansos, não ajudaram, por nem sequer retorno económico deram às populações. Depois, exatamente para contrabalançar aquele efeito que nós vimos de que do lado sul, em determinadas exposições, é muito difícil nós conseguirmos
regenerar ou recuperar as azinheiras e os sobreiros, testámos uma série de técnicas que eu não tenho tempo aqui para explicar com detalhe, mas que, numa série de variações, mas que basicamente mostraram que o mais bem sucedido nestes aspectos para a fase de estabelecimento são os protetores, a sombra e algum mulch. Portanto, o mulch, sobretudo porque evita a evapotranspiração do solo, a sombra porque diminui a radiação e o shelter pode ter duas funções, em sombra e protege dos herbívoros. Porque num sítio onde nós, por exemplo, no meio do semiárido, numa zona muito árida, se nós tivermos uma coisa muito verde, ela rapidamente é comida. E, portanto, é muito importante nas primeiras fases proteger dos herbívoros. Nós também temos um trabalho muito interessante com isto no Brasil, mas que eu não tenho tempo para explicar, mas em que estamos exatamente a fazer isso. Os traits não só são traits de resistência à seca, têm que ser traits de resistência à herbivoria para começar. Porque o que é viver no meio do deserto é comido rapidamente. Pronto, só queria dizer mesmo para acabar que nós também fizemos um plano de adaptação às alterações climáticas há uns anos atrás para Mértola, pegando naquilo que eram os nichos ecológicos de algumas espécies e fizemos coisas com a população, como redesenhar áreas para cenários futuros. Então, por exemplo, isto era o exemplo de uma plantação de pinheiro manso e depois este cenário foi desenhado com base nos limites ecofisiológicos das espécies, mas também com base naquilo que as populações queriam, foram redesenhadas como é que poderiam ser no futuro. Por exemplo, uma zona destas mais diversificada, isto representavam solos melhores, solos piores, uma elevação lado a norte e o lado a sul. Portanto, havia várias destas possibilidades. Isto está tudo online, que podem observar, e aqui tínhamos para uma série de tipologias de explorações típicas da zona de Mértola. Só por último, pequenas reflexões. Portanto, o conceito de restauro ficou mais alargado, mas não nos podemos, só porque estamos obcecados agora com o restauro, esquecer a conservação, porque isso ainda é uma base importante. O restauro está na moda, isso é bom, mas cuidado com as imitações. Nós, se quisermos restaurar, temos que exigir uma avaliação de longo prazo, porque senão não vamos aprender nada. Se isto é bom, não só na dimensão ecológica, mas na dimensão social e na dimensão económica. Temos que aprender. Portanto, monitorizar é obrigatório, senão vamos cometer erros sistematicamente e vamos gastar dinheiro permanentemente com os mesmos erros. Portanto, ter eu já disse isto, uma visão preventiva, portanto, não restaurar a todo custo. Depois, um bocadinho mais focada nas zonas semiáridas. Em resposta à baixa produtividade, à elevada mortalidade e à baixa regeneração, é importante promover este restauro ecológico destas zonas, porque elas vão colmatar, como eu disse, as três convenções das Nações Unidas. A regeneração natural demora tempo e é muito importante o microclima. Portanto, nós temos que fazer uma gestão de precisão do restauro. Plantar florestas linearmente iguaizinhas em todo lado não é assim. Não faz sentido. O restauro passivo deve ser aplicado onde for possível. Portanto, sempre que for possível o restauro passivo, não faz sentido outra coisa. Sempre que o restauro passivo resolver o problema, deixar a natureza construir, nós temos que garantir que isso acontece. Portanto, destruir o que lá está para plantar, para depois a seguir, no ano a seguir, que foi um ano seco, morrer tudo, isso é um gasto de energia que nós não podemos permitir. Portanto, nós temos que garantir que quando é fácil a regeneração, ela aconteça, e existem imensos casos em que isso não acontece. O restauro mais ativo tem custos muito elevados e a avaliação a longo prazo raramente é bem avaliada para se ver se realmente resultou e em que é que resultou. Tudo isto estamos a fazer, vai ser muito mais difícil no futuro, porque provavelmente vamos ter mais seca, menos disponibilidade hídrica e mais incerteza nos padrões climáticos. Portanto, depois, a floresta mediterrânea é importante para mitigar e para adaptar para as alterações climáticas e este problema mas tentaria contribuir para as 3 convenções das Nações Unidas. E pronto, espero não ter.
Muito obrigada, Cristina. Ficámos todos com muita vontade de saber mais, na verdade. Mas cumpriste o tempo e obrigada por isso. Vou agora convidar o Nuno Bravo a juntar-se a mim. O Nuno Bravo é engenheiro civil, mas tem dedicado toda a sua carreira à gestão hídrica, neste momento a colaborar na APA, na Agência Portuguesa do Ambiente, na Administração Regional Hídrica, mas também tem uma extensa experiência na gestão hídrica no país. Eu não vou demorar muito a apresentação, vou dar-te o pointer e obrigada pela tua presença. Olá. Bem, como já repararam, não sou a pessoa que estava convidada para estar aqui presente, portanto, mas em nome do engenheiro Pimenta Machado, presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, agradecer o convite que foi feito para podermos apresentar o trabalho que tem sido desenvolvido sobretudo nos últimos 15 anos, na Agência Portuguesa do Ambiente, nesta área de restauro fluvial em Portugal. Eu começava por um slide, que é o slide que normalmente o nosso presidente apresenta, que é a situação hidrológica em Portugal, nesse momento. Portanto, nós temos uma situação de perda de precipitação nos últimos 20 anos de cerca de 20 a 30%, ou seja, o que corresponde a nos últimos 25 anos a cerca de 1% ao ano, portanto, de perda de precipitação, e que tem consequências, claro, na disponibilidade hídrica que temos nos nossos territórios fluviais, portanto, e que vão desde, portanto, regiões que estão com perdas de 31%, outras com 21%, mas claramente, como foi referido ainda há pouco, portanto, estamos numa situação de perda constante. Portanto, e claramente dá para distinguir que as regiões a sul, que são estão aqui representadas nas regiões hidrográficas, essas são as 8 regiões hidrográficas que estão definidas em Portugal, do norte para sul, e claramente há muito menos escoamento, muito menos possibilidade hídrica a sul do Tejo, como se consegue perceber muito bem. A agravar, temos aqui a situação das massas de água em Portugal, o estado das massas de água em Portugal. Portanto, nós temos mais de 50% do estado das massas de água superficiais em estado inferior a bom, ou seja, numa situação em que o objetivo da Diretiva Quadro da Água impõe ao contrário, ou seja, o que nós pretendemos é que essas massas de água atinjam todas o bom estado, né? Portanto, no entanto, o que nós temos é uma depreciação até do estado das massas de água. Como podem ver, no primeiro ciclo tínhamos 52% e agora no terceiro ciclo, ou seja, são um ciclo de 6 anos, temos 45%, que é em estado superior a bom, ou seja, tudo o resto está em estado inferior a bom. Para isso, em cada ciclo são implementados ou são encontradas novas medidas para contrariar essa situação ou para objetivamente chegar ao bom estado das massas de água, com valores desta natureza para cada um do ciclo a nível nacional. E claramente o que nós podemos dizer aqui é que o que contribui para a situação atual de diminuição da qualidade das nossas massas de água é sobretudo as pressões hidromorfológicas e as pressões na qualidade dos ecossistemas, que são cada vez temos mais dificuldade em ter bons ecossistemas. Portanto, desde há 12 anos para cá, desde o primeiro ciclo, depois de nos apercebermos disso, introduzimos um novo paradigma para o trabalho que é feito na rede hidrográfica, ou seja, nas nossas linhas de água, nos nossos rios e ribeiras, substituindo aquilo que eram as soluções cinzentas por soluções verdes, portanto, com intervenções com o paradigma de técnicas das bases naturais. Portanto, e foram diversas começamos pouco a pouco, como é óbvio, desde as podas às tacarias, às piscinas vivas, microaçudes, grades vivas, por aí adiante. Portanto, todas essas técnicas que foram introduzidas na comunidade e tiveram que ser comunicadas para a comunidade
poder perceber que o paradigma era esse, portanto, temos que introduzir a abordagem da recuperação das linhas de água com técnicas verdes, com técnicas ligeiras, portanto. E também formar os agentes, que é de fiscalização, que é de quem acompanha as intervenções das linhas de água, portanto, de reabilitação. Tal como os técnicos das câmaras municipais e também os próprios empreiteiros, que não tinham experiência nesse tipo de técnicas, portanto, nem as próprias empresas. Toda essa informação que fomos colhendo nos primeiros anos, compilámos na nossa região centro, portanto, na RH do centro, através de um documento que chamámos o Estudo Estratégico para Intervenções e de Reabilitação da Rede Hidrográfica na região centro, com vários trabalhos de piloto no território, que nos permitiram chegar a alguns estudos de base e algum planeamento de intervenção nas linhas de água e, sobretudo, chegar a um guia, que é aquele que é mais utilizado, portanto, deve ser o guia mais consultado na AP, que é o Guia de Orientação para Intervenções em Linhas de Água. Portanto, este guia, porque é na região centro, tem a caracterização hidromorfológica das bacias hidrográficas, tem a caracterização da biótica daquelas linhas de água, foram identificadas várias tipologias de linhas de água e também as anomalias que essas tipologias de linhas de água pudessem ter, identificadas as soluções para essas anomalias e essas soluções foram caracterizadas, foram sematizadas em fichas técnicas. Essas fichas técnicas são utilizadas pelos projetistas com menos experiência em intervenções dessa natureza e utilizadas nos próprios cadernos de encargos desses projetos. Portanto, e ainda um glossário para que a comunicação fosse mais homogénea, fosse mais coerente. Portanto. Daí para cá, esse documento é de 2013, o que eu acabei de referir, daí para cá, o que é que aconteceu? Nos primeiros anos, pouca coisa, continuamos com aquela nossa abordagem, pouco a pouco, mostrar às comunidades, aos municípios, o que é que queriam fazer nas linhas de água, mas houve um momento que foi o ano 2017-2018, em que aconteceram vários incidentes, várias situações catastróficas, digamos assim, no nosso país. Nomeadamente, devem-se recordar da situação do Tejo, chamado, portanto, aquela poluição que houve em Vila Velha de Ródão, que depois transmitiu até, portanto, na ecofauna até Abrantes, portanto, toda aquela situação crítica, bem como as cheias de dezembro de 2019, portanto, 16 primeiro e depois 19, portanto, que criaram ali uma situação de grande comoção social. Mas onde houve, de facto, uma grande comoção social foi nos incêndios de 2017. Aí sim, portanto, houve, pela dimensão, pela intensidade, pelo número de mortes, portanto, houve de facto e pela dimensão territorial que foi afetada, portanto, houve de facto uma necessidade dos próprios governos mostrarem que era necessário fazer alguma coisa. Então, o que se propôs no Ministério do Ambiente é, ok, vamos para o território, então recuperar linhas de água, é aquilo que sabemos fazer. E ensinar, portanto, aos municípios como é que se faz, qual é que é a nova abordagem, qual é o paradigma, como é que se faz, portanto. E transformámos as nossas equipas, que eram poucas, pequeninas, não é? Em 67 outras equipas, porque formámos os técnicos, com eles fizemos os projetos, com eles fizemos o acompanhamento das obras e fizemos imensas outras, muitas participações públicas fora de horas para informar a comunidade de como se deveria fazer a reabilitação das linhas de água e também a formação no terreno das equipas que andavam, que foram intervir nesses projetos. Para além disso, no final dessas intervenções, algumas coisas foram ficando nos territórios e criámos
um processo de aprendizagem, digamos assim, que nós chamamos de laboratórios de rios. Portanto, ficaram presentes nos territórios. Começámos lá em cima no Mogador, foi o primeiro laboratório de rios que criámos, depois para Penela. Portanto, este aqui é um dos mais sofisticados, digamos assim, porque num local onde a ribeira passava num parque urbano, deixámos ficar várias técnicas que depois estão ali explicadas como é que elas funcionam, as várias técnicas de engenharia natural. Foi recuperado um edifício que estava devoluto fora daquele espaço e colocado ali em madeira, passou a ser o centro interpretativo da água, que chamou depois a Casa dos Rios. Este é um dos exemplos de muitos outros que fizemos pelo território. Com isso, as comunidades, os autarcas, os governantes acharam que investir em rios era, de facto, popular, digamos assim. E renaturalizar, reabilitar, passou a fazer parte do lexo das comunidades, portanto, e de toda essa gente que se envolveu. Então, parte dos dinheiros que estava destinado à economia passou para os rios, como foi este caso do programa o programa de recuperação económica e social que permitiu intervir em território hídrico de 18 municípios. Esse caso do REAT também era um programa da economia, também foi transferido dinheiro para o Rio, onde foi possível intervir em território hídrico de 55 municípios, sempre com aquela perspectiva que eu há bocadinho referi. Claro, a experiência de 2017 foi sendo replicada agora nos incêndios de 2022, que implicaram a Serra da Estrela, não é? Portanto, os de 24 da A25 e os deste ano, portanto, do Piódon, chamado incêndio do Piódon. E assim estamos a disseminar esse conhecimento pelo território. Exemplos. Este é um dos exemplos de uma intervenção urbana. Portanto, estamos a falar do Rio Oeste na cidade de Braga. Portanto, isso era era o Rio Oeste, isto é o Rio Oeste, impermeabilizado, o leito e as margens, portanto, e um jardim. Quer dizer, aquilo não há nada daquilo é natural. Aquilo é um jardim, não é? Então, é um jardim urbano, pronto. Então, removeu-se tudo o que estava a impermeabilizar o rio, criou-se uma estrutura rígida, mas porosa, permeável. Como veem, o rio corre entre duas unidades, né, urbanas, portanto, e conseguimos que aquele canal fosse renaturalizado. Desta forma, aqui já com algumas plantas nas margens, aqui um ano depois, 2 anos depois, já com uma vegetação com alguma expressão. 4 anos depois, os salgueiros já nem permitem ver a linha d'água, mas 6 anos depois, 8 anos depois, temos um rio que é um rio natural, que já se parece com um rio, não é um canal urbano com um jardim à volta. Portanto, isto tudo junto ao Centro Tecnológico de Braga. Portanto, pronto. Nós guardamos estes exemplos para depois replicar noutros territórios, como foi o caso aqui em Vila Nova de Famalicão, como o Corredor do Lessa, se calhar já ouviram falar no projeto do Corredor do Lessa, é um projeto emblemático, aí a intervenção é muito mais abrangente, muito mais integrada, com reabilitação das linhas de água, com a introdução das técnicas de engenharia natural para proteção de margens, a remoção de barreiras obsoletas, portanto, que não permitiam portanto, a permeabilidade ecológica, foram removidos, e também alguma interpretação das técnicas que foram utilizadas. Pronto, esse projeto que tínhamos começado no centro, na região centro, passou então... Desculpa, está aqui qualquer coisa. Passou então a ter uma necessidade de escalar
para todo o território nacional. Então, criámos a Estratégia Nacional de Reabilitação de Rios e Ribeiras, portanto, com base na experiência que já tínhamos tido no estudo estratégico para a região centro. Portanto, que no fundo é encaixar aquilo que são os normativos europeus e nacionais com as intervenções que já tínhamos experiência nos territórios e criar os chamados planos específicos de reabilitação das linhas de água. Portanto, com muita cooperação, todas aquelas instituições que aqui estão definidas, muitas parcerias com universidades, participação pública, isso é importante, a comunidade tem que perceber o que é que estamos a fazer, isso é a chave do sucesso dessas intervenções. E é claro, passamos da hidrologia nos rios para a componente ecológica e a componente social. Portanto, mudámos a forma de ver as intervenções em linhas de água. Portanto, simultaneamente, esse é o esquema hierárquico do planeamento, começando pela estratégia, para os planos específicos, para os planos municipais, que chamamos PERLA, às intervenções. Nas intervenções, introduzimos duas componentes que são necessárias de cada projeto, que é um plano de manutenção e um plano de motorização, com indicadores de execução. Uma outra componente que estamos a tentar introduzir é introduzir aquilo que chamamos de reserva fluvial, no fundo são locais de referência pristinos, ou seja, que ainda seja possível perceber como é que o rio tem que ser e como é que o rio está no estado considerado bom ou excelente. Portanto, e a partir daí replicar para toda a região hidrográfica. Pelo menos um em cada uma das 8 regiões hidrográficas do país. E, claro, logo um ano depois de termos trabalhado nessa questão da estratégia, foi aprovado, finalmente, né, a Lei do Restauro, que, como sabem, não vale a pena estar a explicar o que é, mas pronto. Mas, no fundo, vai nos permitir, pelo menos até 2030, portanto, possivelmente recuperar 20% dos ecossistemas terrestres e marinhos, portanto, é o objetivo, e restaurar todos aqueles que forem necessários até 2050. No caso dos rios, focou-se na questão da conectividade. Portanto, há uma meta europeia, que é de 25 mil quilómetros de rios de curso livre, sendo que se fizéssemos a permilagem pela área do país, que nos calhava 500 quilómetros de recuperação. No entanto, esse indicador, essa meta, não é vinculativa para os Estados-membros, é vinculativa para a União Europeia. Portanto, é provável que alguns Estados-membros não consigam fazer aquilo que a permilagem da área pudesse ou poderia ser considerada. Portanto, claro, com o compromisso com a Convenção da Diversidade Biológica e também da Estratégia da Biodiversidade da União Europeia para 2030. Nós aqui, já vos vou explicar mais à frente, utilizamos os guias que estão a ser trabalhados no âmbito da Comissão para chegarmos a esses conceitos e a essas metas, sobretudo naquilo que diz respeito à conectividade, da consideração daquilo que são rios de curso livre, ou de rios de curso natural, também chamado assim. Portanto, o despacho do Governo de outubro de 2024, que determinou então o processo de elaboração dos planos nacionais, do Plano Nacional de Restauro da Natureza, portanto, alinhado com aquilo que era o regulamento, como é óbvio, portanto, e considerando aquilo que está no regulamento, que são os diferentes temas para a recuperação ou para o restauro, desde os ecossistemas terrestres, a costeiros de água doce, os marinhos, os urbanos, a conectividade, os polinizadores, portanto, os ecossistemas agrícolas e florestais, e também um tema relacionado com a plantação de 3 mil milhões de árvores. O despacho criou para
portanto, para a elaboração do Plano Nacional de Restauro, um modelo de governança que é esse que aqui está. Portanto, foi criada uma comissão interministerial que é coordenada pela nossa Ministra do Ambiente, um grupo de trabalho para o restauro, onde estão todas essas entidades que aqui estão, coordenado pelo ICNF, e ainda uma comissão de acompanhamento, portanto, uma espécie de conselho que vai olhar de uma forma crítica para o trabalho que está a ser desenvolvido pelo grupo de trabalho. E a rede de conhecimento, onde estão dezenas de entidades, né, participa não só na comissão de acompanhamento, mas também no grupo de trabalho. O que é que se fez? Reorganizou-se no grupo de trabalho, ou o grupo de trabalho, em subgrupos temáticos, conforme estava no articulado do regulamento. A rede de conhecimento está em todos esses grupos. A APA calhou a coordenação do subgrupo temático da conectividade fluvial. E, portanto, juntamente com o ICNF, com o território, com a agricultura, com as regiões autónomas, com as duas regiões autónomas e a rede de conhecimento. Este é o cronograma para a entrega o cronograma do restauro da natureza, desde o momento em que entrou em vigor até 2050. Nós ainda estamos aqui nesse primeiro traço entre dois pontos, ou seja, na preparação do plano. Portanto, o objetivo é entregar o plano já com a participação pública em setembro do próximo ano. Para que um ano depois ele possa ser, ou 6 meses, portanto, 6 meses depois possa ser avaliado e 6 meses depois possa ser aprovado pela Comissão. E depois, nos anos seguintes, a necessidade de reporte daquilo que foi sendo feito e também as revisões necessárias, até 2050. Sempre com os objetivos que estão estipulados, restaurar aqueles ecossistemas que necessitam. Pronto. A APA calhou essa coordenação, portanto, do restauro da conectividade. O que é que nos foi dito que tínhamos que fazer? São estes 3 pontos: o inventário das barreiras artificiais e a identificação daquelas que temos que remover, um plano de remoção de barreiras artificiais com priorização e a implementação das medidas complementares para melhorar as funções das planícies aluviais, portanto, as planícies cheias. Portanto. A nossa abordagem aos primeiros 2 pontos é esta que está aqui, portanto, foi começar com o inventário das barreiras com implicação nas conectividades, longitudinal, lateral e vertical, e também a identificação daqueles que já são considerados os rios de curso natural. Qual era a informação de base que tínhamos? É a informação dos planos de gestão da região hidrográfica, que está a decorrer o seu 3º ciclo. Com base nesta informação, como podem ver, essa é a mancha das infraestruturas hidráulicas que já estão no inventário da Agência Portuguesa do Ambiente, que são de cerca de 13.600 barreiras. E como podem ver, há mais no Alentejo, identificadas no Alentejo, do que no Norte. Um bocadinho estranho, não é? Portanto, porque não é bem assim, pronto. No entanto, o que é que foi feito? Sabendo que essas infraestruturas hidráulicas muitas vezes são, no Alentejo, charcas nas planícies, o que foi feito foi interceptar a rede hidrográfica com todas essas infraestruturas hidráulicas e desse filtro que foi feito, passámos das 3.600 para 4.400 barreiras. Estas que interceptavam, de facto, as linhas de água. Por sorte, ou por coincidência, estávamos a trabalhar já com a Universidade de Évora, o Maré e o laboratório do Arnet neste programa. Portanto, tínhamos acabado de assinar portanto, o compromisso de o fazer. O programa da Comissão de Infraestruturas Hidráulicas Obsoletas. Nem de propósito, alinhado perfeitamente com aquilo que eram os objetivos daquele subgrupo de trabalho. Esse trabalho que estava a ser desenvolvido já
tinha como base a avaliação integrada em critérios ecológicos, hidromorfológicos e socioeconómicos, com foco na reabilitação longitudinal. Apesar de termos aquelas três componentes, longitudinal, vertical, lateral e vertical, interessa-nos primeiro começar pela longitudinal, porque as outras depois vão por arrasto, portanto, até chegarmos aos rios livres. Portanto, então, o que é que foi feito? Como é que tínhamos isso organizado? Tínhamos isso organizado em 3 tarefas. Uma primeira tarefa para identificar os obstáculos a intervir e a definição das soluções de restauro. Uma segunda tarefa, criar um manual de boas práticas para a implementação das ações de remoção, que é bastante complexo. Não sei se têm alguma experiência nisso, mas isto é uma abordagem muito complexa. E uma terceira tarefa, identificar daquelas infraestruturas, aquelas que podiam constituir já pilotos que nos permitiam já começar com experiências nessas matérias e também melhorar o manual de boas práticas. Numa primeira... portanto, na primeira tarefa, a primeira tarefa estava dividida em 3 fases. Uma primeira fase de identificação das áreas prioritárias, porque não conseguimos ir a todas, temos que ir àquelas em que os ecossistemas podem ser recuperados. Uma segunda fase de validação com todas as entidades e uma terceira fase de identificação das barreiras a remover, com uma análise de custo-benefício. E depois seguiram-se as outras fases, mas nesse momento a primeira fase foi dividida em dois níveis. Foi a identificação das bacias hidrográficas prioritárias, em todo o território nacional, onde é que é possível intervir, e dessas bacias, numa segunda, portanto, o primeiro nível, essa avaliação foi feita com base nesses valores naturais, e quando passámos à priorização dos troços, das bacias para os troços, considerámos então o potencial de recuperação ecológica. Então, com esses parâmetros que aqui estão definidos. Identificados então os troços e as barreiras que estavam incluídas, era preciso perceber, para além do inventário da Agência Portuguesa do Ambiente, o que é que de facto mais poderia estar nesses troços prioritários. E identificaram-se, por exemplo, na região hidrográfica 4, que é aquela onde eu trabalho, portanto no centro, mais 60% a 70% a mais do que aquelas que já tinham sido inventariadas. Mas se considerarmos agora todas as regiões hidrográficas, as 8, temos mais 43% do que aquelas que já tinham sido identificadas pela APA. Ou seja, nós nesse momento identificamos 4.442 barreiras em troços prioritários, onde há um potencial de recuperação ecológica. Portanto. Para a lateral foi mais simples, utilizámos de uma forma direta a informação que tínhamos nos planos e aqui a pressão hidromorfológica utilizada foram os diques de proteção lateral e as impermeabilizações dos leitos. Não, desculpe, só os diques de proteção lateral, a impermeabilizações de leito foi na vertical e temos um resultado preliminar de 414. Isso é informação que tem uma semana. Nós estamos a trabalhar nisso em contínuo. Lembrem-se que nós em setembro é que temos que fechar o assunto já com participação pública. A vertical, a pressão hidromorfológica encontrada foram os entubamentos e então aqui sim as impermeabilizações do leito. E aqui foram já retirados 151 obstáculos do inventário que temos. O outro aspecto que tínhamos que verificar agora nesta fase de diagnóstico, que é a fase em que estamos nos planos, era quais são os rios que já podem ser considerados de curso natural. Portanto, ou quais são os troços de rios, porque não estamos a falar do rio, isso não é possível, face a ocupação humana do território que nós temos, não é possível. Mas, de qualquer forma, utilizando o guia que está a ser construído na Estratégia da Biodiversidade para a União Europeia em 2030, o guia dos rios livres, ou Free Flowing River Guide, portanto, que está agora a ser aprovado, agora nesta fase em que estamos aqui a falar, na TQA, portanto, na parte da qualidade da água, tinha como definição, né, portanto, explicitamente a ausência de atividades antropogénicas
e a migração não perturbada de organismos aquáticos e também dos sedimentos. Portanto, os únicos troços que nós temos essa perspectiva considerada são os troços nas massas de água dos planos considerados excelentes. Portanto, o que como veem, são uns tracinhos, né? Não são os pontos, mas são meia dúzia, não é meia dúzia, mas poucos são no país. Né? Portanto, e ainda assim, o que fizemos foi cruzar essa informação dos troços de linhas de água consideradas excelentes com a base de dados das barreiras. E segmentámos essa massa de água até o primeiro obstáculo observado por fotografia aérea. Portanto, e ainda assim, temos, ainda numa fase preliminar, uma avaliação preliminar, 443 km de troços considerados rios livres. Pronto. Isto peca por excesso, porque já testamos outras metodologias e já chegamos a 110 km de troços de rios livres. Portanto, ainda está em validação também esta informação. Quais são os desafios que nós temos daqui para diante? Agora é preciso ir para o campo, necessidade de trabalho de campo, identificar os proprietários e também o estado da barreira na avaliação da obsolência dessa barreira, se ela serve para alguma coisa, se não serve mesmo para nada. Portanto, e então essa aí tem que se remover. A dimensão do trabalho face ao tempo que temos, muito pouco tempo para tanto trabalho. Na implementação do plano, portanto, quando passarmos às medidas, vamos ter problemas com a dominialidade dos recursos hídricos, com o comprometimento dos terrenos privados, porque estamos a falar de 99% daquele território hídrico é do domínio hídrico particular. Portanto, aqueles espaços são espaços particulares, portanto, que é preciso depois convencer os particulares que aquilo que estamos a tentar fazer é uma boa coisa, não é? Portanto, e eles com certeza que vão replicar dizendo que não é bem assim, não é? Portanto, e vamos ter aqui essa dificuldade. Em Portugal, porque essa situação não é a mesma noutros Estados-membros. Portanto, é claro, a orçamentação, o financiamento, a aplicação do guia, conforme se está agora, portanto, o guia é europeu, né? Portanto, mas a aplicação em Portugal é bastante complexa, com necessidade de um elevado detalhe de informação. E ainda nas planícies aluvionais também temos este problema da dominialidade dos recursos hídricos serem particulares. Portanto, queria terminar só para vos mostrar um produto da APA que vamos disponibilizar em breve. Esse foi o trabalho de hoje, foi um print screen que fiz hoje, que ainda está do dashboard daquilo que chamamos o plano de ação para a reabilitação e restauro de rios, que tem já todas as intervenções de reabilitação e restauro que foram consideradas em todo o território do país, por qualquer entidade, desde que tenhamos conhecimento, elas estão aqui e estão identificadas com um conjunto de parâmetros bastante interessante depois para a análise. Isso serve de base para aquilo que é o ProRios, portanto, que é o plano de ação 26-30, onde vão estar todas as intervenções planeadas nesses 5 anos. O que é que pretendemos com o ProRios? Mudar o paradigma. Como vimos no início, nós tínhamos pacotes de financiamento e íamos para o terreno aplicar. O que nós estamos aqui a fazer é o contrário. Estamos a planear aquilo que são as prioridades na ação no terreno e o Governo vai ter que encontrar connosco, claro, facilmente, os financiamentos necessários. Muito obrigado. Muito obrigada, Nuno, especialmente por esta visão global daquilo que são os objetivos os targets que nós temos que alcançar na lei do restauro. Mas deixe-me só fazer aqui um pequeno apontamento. Em 2017, o Conselho Nacional da Água publicou um estudo no qual o Nuno também fez parte, que já mapeava, identificava, chama-se Identificação, Estudo e Planeamento da Remoção de Infraestruturas Hidráulicas Obsoletas, e que já na altura identificava cerca de 8.000 estruturas que poderiam potencialmente existir em Portugal. E esse mesmo estudo recomenda que seja feito um plano integrado, onde se identifiquem verdadeiramente quais são as estruturas a remover e também a priorização destas áreas a intervir.
Em 2023, sai em Orçamento de Estado uma linha, o artigo 175, sai uma linha específica para, vamos lá então concretizar este estudo. E a minha pergunta é, porquê é que demoramos tanto tempo? Também gostava de poder responder, mas não sei dizer. Claro. Mas cabe a nós, estamos nas áreas técnicas, persistir com essas necessidades e não desistir. Claro. E foi o que fizemos desde 2017, em que eu participei nesse primeiro estudo. Desde 2017 até hoje, sabe quantas barreiras foram retiradas no âmbito daquele planeamento? Foram já retiradas algumas, muito pequeninas, e foram sempre para ONGs que conseguiram captar financiamento. Mas aquelas que estavam identificadas como as 8 prioritárias, eu lembro-me. zero. Sim. Pronto. Pois eu sei. Pronto, mas isso não... Isto não retira nenhuma importância e relevância ao trabalho que está a ser feito agora, atenção. Nós sabemos que isso é um trabalho de persistência e temos de estar sempre em cima do acontecimento. Claro. Há de haver um momento em que vamos conseguir o financiamento, 7 ou 8 anos depois conseguimos um financiamento, claro. Conseguimos constituir uma equipa. Portanto, isto é sempre o resultado de muita persistência, portanto, e não desistir, pronto, é o que posso dizer. Essa é uma boa mensagem de resiliência, que na verdade também é um dos temas que temos estado aqui a falar. Eu só queria fazer este pequeno apontamento porque efetivamente estas coisas não surgiram agora e ainda bem que temos obrigações europeias a cumprir e que nos fazem então avançar com estes planos importantíssimos. Mas iremos ter tempo de falar sobre a remoção de estruturas obsoletas porque é um problema bastante difícil, até em termos de aceitação social. Mas já lá iremos. Vamos neste momento passar para... Sou demasiado rápida. Não. Eu acho que vocês devem estar todos cansados, não é? Estamos cansados, muita coisa, não é? Vamos lá ver. Eu não estou Mas cansada. vá lá, continua lá a sua performance. Então, temos a professora Helena Freitas, que na verdade dispensa apresentações. Esta hora do dia acho que é melhor. Não é? É melhor, acho não que é melhor dispensá-la. É melhor. Sim, mas eu acho que é interessante, porque a Helena tem, por um lado, a participação pública, cívica, tendo sido também deputada na Assembleia e tendo também ajudado durante um ano. Eu sei, eu percebi. Mas também no governo. Depois, claro, tem uma longa história ligada à academia. Vou já cortá-la por causa disso. Tão longa que eu vou-lhe dizer uma coisa. Esta casa, nos anos 90, foi a primeira vez que eu vim aqui. Foi a primeira vez que eu vim a esta casa, nos anos 90. Era uma jovem assistente. E era então aqui, isto era o Departamento de Botânica, da Faculdade de Ciências do Porto. Era aqui o professor Barreto Caldas. Eu lembro-me de andar aqui nestas varandas a espreitar, esperávamos por ele. Não era tão bonito, era um bocadinho menos bonito, mas já era um edifício bonito. E na altura eu vim aqui por uma razão que eu posso explicar. Nessa altura, nessa década, estávamos em Portugal a decidir a implementação da diretiva de hábitats. E, na altura, foi um exercício típico da nossa inconsistência, muitas vezes, e na altura, imaginem, com alguma dificuldade, portanto, nós tínhamos que desenhar, rapidamente identificar um conjunto de sítios que iam fazer parte da diretiva Habitats. Portanto, Portugal tinha que fazer a primeira lista e depois o que resolveu fazer na altura o Estado português foi depositar o dinheiro, o pacote financeiro que havia numa instituição de Lisboa, é mesmo assim, é sempre assim, uma instituição de Lisboa, e depois Lisboa distribuía, digamos, subcontratava as universidades do país, o resto do país, para fazer o estudo que era preciso fazer num curtíssimo espaço de tempo. Nós tínhamos que apresentar esses sítios. E então, foi assim. Portanto, o Instituto Superior de Agronomia ficou com o pacote financeiro e depois teve a gentileza e a generosidade de distribuir pelo Jardim Botânico da Universidade de Lisboa. Na altura, o Jardim Botânico teve alguma participação, sobretudo na zona já do Alentejo, na altura. E nós, a norte, ficávamos então, tínhamos que nos entender e tínhamos que encontrar uma forma de nos organizarmos para o resto do território. Basicamente foi isso. E então eu vim aqui ter com o professor Barreto Caldas na altura, então nós temos que nos organizar. Verdade, eu nem sabia exatamente como, eu confesso, era uma jovem assistente na altura, o Jorge Paiva era assim, digamos, o botânico que nós tínhamos em Coimbra, mas o Jorge Paiva estava noutra, na sua taxonomia, e nem percebia exatamente o que é que nós estávamos para aqui, identificar sítios da Rede Natura 2000, então vim aqui ter com ele na altura, dizendo como é que nós vamos agora fazer isto, porque nós imaginem, nós tínhamos talvez 10% do pacote financeiro que era atribuído
a Lisboa, e nós com esses 10% tínhamos que basicamente fazer o estudo do território que permitia, estamos a falar num tempo em que não tínhamos SIGs, nós trabalhávamos com fotografia aérea, enfim, muito rudimentar, e que era aquela que estava disponível, e tínhamos que pagar o dinheiro que era preciso pagar. Não é e por esta circunstância acabamos por ser a Universidade. Eu fui o primeiro grupo da Universidade de Coimbra a ter uma licença SIG. Fomos pioneiríssimos, mas pus o dinheiro quase todo lá, porque foi uma maneira também de acelerar a coisa. E, portanto, na altura vim aqui e então combinámos os dois como é que íamos encontrar, enfim, jovens estagiários, e foi ótimo nesse sentido, jovens estagiários. Entre esses jovens estava na altura a Elizabeth Marchante, que depois foi tomar conta das invasoras, estavam assim um grupo de estudantes que trabalharam comigo nessa primeira... E, portanto, foi a primeira vez que eu vim aqui e organizamos o melhor que pudemos e soubemos para, com o pacote financeiro, propormos o maior número possível de sítios que sabíamos que tinham interesse para identificar a primeira lista que Portugal submeteu em 97, julgo que foi em 97, e pronto, e foi um exercício incrível e tivemos aqui, e portanto também gostava de prestar uma homenagem também. Esse foi um momento muito importante para a botânica e para a conservação da natureza em Portugal, foi muito importante, porque com os recursos que tivemos na altura, de facto, foi feito um trabalho incrível para conseguirmos identificar um grande número de sítios e tentar, digamos, que eles fossem preservados. Eu sei que hoje já nem se pensa muito na Diretiva Habitat, nem nos sítios Rede 2000. Estamos a falar, por acaso, de um cruzamento que teria sido fundamental fazer, mas não faço ideia, porque também não sei como é que está a ser gerido este plano de restauro, soube agora, fiquei muito contente por ver este capítulo relativo aos rios, mas de facto, até agora, o que eu sei mais é por fora, eu sei mais a partir da Europa do que internamente sobre o que se passa na organização deste plano e naquilo que se pensa fazer. Mas pronto, foi a primeira, eu queria então deixar essa nota, nos anos 90 de facto fez, e às vezes a política de conservação da natureza infelizmente tem estas, depois em 99 acabei por assumir a presidência da Liga para a Proteção da Natureza e tive a oportunidade de acompanhar depois, digamos, este processo de uma outra forma, mas realmente foi um momento muito importante desta década, porque de facto foi talvez o último momento em que tivemos a oportunidade de olhar para as áreas protegidas enquanto tal, numa relação que queríamos estabelecer com o resto do território, e na altura também falávamos em conectividades, como é que assegurávamos alguma conectividade entre as áreas protegidas já estabelecidas e estas, como é que eliminávamos, enfim, foi um tempo de facto dessa perspectiva de conservação muito rico. Mas pronto, está a ver? Mas assim chegou onde eu queria, porque eu queria que chegasse à parte de também trabalhaste nas ONGs, no setor, no terceiro setor. Portanto, na ELPN e na SPEC. E fundei a SPEC. Isso foi um outro momento também dos anos 90. Agora, em relação a... Fundei a SPEC, mas vou dizer-vos uma coisa. Eu não sou a sócia número 1, porque tive vergonha de ser a sócia número 1, porque era muito jovem. E se eu assumisse isso em Portugal, a SPEC não tinha existido. E, portanto, fui ter com o professor Jorge Paiva, ele foi o sócio número 1, fui ter com o professor Fernando Catarina Lisboa, ele foi o número 2, e eu fiquei a número 4, porque entendi que era muito jovem e para que tivesse credibilidade, e vamos este mês prestar uma grande homenagem ao professor Fernando Catarina também, que foi realmente uma pessoa a quem eu devo imenso, e Portugal deve muito mais do que pensa, de facto, porque ele na sua turbulência, na sua exuberância, era de facto um homem extraordinário e era um homem de uma enorme generosidade exatamente para as nossas áreas. E, portanto, de facto, fundei a SPEC em 96, na altura 95, 96, e tivemos, na altura já tinha a Sociedade Americana de Ecologia de 100 anos, a britânica também, e, portanto, nós estávamos a iniciar, mas eu entendi que era muito importante termos uma sociedade que permitisse, sobretudo, que os jovens que queriam fazer a ecologia tivessem a oportunidade de apresentar os seus trabalhos, etc. O propósito foi esse. Boa. Obrigada por isso, pelo legado que nos deixas. Muito bem, e agora sim, vamos falar sobre florestas. Muito bem. Este tema não fui eu que escolhi, não sei quem foi, mas acho que foi na Irlanda, não sei quem foi, que me pediram para abordar este tema, e eu vou fazê-lo, espero, com algum interesse, mas também a ideia, exatamente o tema foi exatamente o que me deram, a gestão florestal em contexto de promoção da biodiversidade. E eu vou tentar fazer aqui uma coisa muito rápida, a ver se está cansados, e portanto também não quero... Isto, por acaso,
já agora, isto de facto é uma fotografia de uma aldeia na Serra da Lousã, portanto agora na sequência do incêndio que houve agora neste ano, portanto, e que, enfim, na altura foram eles que me enviaram a fotografia, eu registrei e tenho usado até em várias plataformas, porque de facto, enfim, vale o que vale, mas a verdade é que podemos agora dizer, mas porquê é que isto aconteceu, que razões permitiram que este fosse o cenário pós-fogo, mas o cenário pós-fogo foi este, de facto, esta aldeia sentiu-se pelo menos, digamos, protegida pela circunstância de ter um anel de biodiversidade mais favorável, digamos, à resistência à expansão deste incêndio. Podemos discutir isto, se é verdade ou não, até que ponto, intensidades de fogos, tipologias de fogo, por aí adiante, como quiserem. Mas a verdade é que estas pessoas ficaram, pelo menos, com a percepção que era possível. E, de facto, a nossa relação com a floresta tem sido muito diversa, mas a verdade é que sempre, enfim, podemos encontrar isto muitas vezes, de facto, nós sempre associamos, digamos assim, a presença de árvores, os processos de arborização, digamos, a uma riqueza. Esta coisa é horrível que me puseram aqui, eu não vou entender até o fim com isto. É o brinco. Pronto. Senão eu vou tirar isto, até ao fim não aguento. Tem razão. Mas associamos sempre, digamos, à arborização de facto, à valorização, enfim, à água, à saúde, à riqueza, de facto, esta percepção permanece. Portanto, há também na floresta uma dimensão cultural tremendamente importante que tendemos a esquecer, mas realmente que eu gostava de destacar. De tal forma que um dos nossos grandes poetas, portanto, Miguel Torga, escreveu um dos textos mais bonitos sobre a paisagem portuguesa, de facto. Num livro que ele diz: devo à paisagem as poucas alegrias que tive no mundo. Deixo-vos, não. Os homens só me deram tristezas, mas enfim, dizer que, de facto, era nessa também aqui. Portanto, a paisagem teve sempre, por um lado, esta questão mais económica, do valor e da riqueza associada à floresta, também a dimensão estética, digamos, mais... digamos, de interpelação direta no plano também. Esta dimensão vai ser cada vez mais importante e por isso também a convoco aqui, embora aqui o que me pedem foi sobretudo para falar sobre a perspectiva da biodiversidade. Mas nos últimos anos, o que, digamos, este cenário mais bucólico, até mais poético, mais harmonioso, não é? Tem infelizmente vindo a sofrer uma alteração muito profunda em resultado de facto da questão dos incêndios florestais, que hoje nos fazem, eu fico sempre muito indignada quando ouço sempre no verão aqueles debates televisivos e aquelas coisas que nos dizem, eu até nem gosto de ir, às vezes vou muito contrariada, vou pelo impulso da ONG que eu ainda tenho dentro de mim e sinto que não posso deixar de o fazer, mas francamente cansam-me também aquelas... E a verdade é que hoje fala-se cada vez mais da floresta numa relação que é muito conflitual, muito batalha, muito guerra, portanto, e sistematicamente estão nisto. Há uma guerra, de facto, contra a floresta, não é? E isto é de uma enorme... enfim, é mesmo uma situação muito presente que nos deve também, nós que queremos cuidar da natureza, queremos revitalizar, queremos regenerar, queremos, não é? A verdade é que temos também um quadro, digamos, de conflitos, não é, nos territórios que são realmente de uma enorme complexidade. E isto é uma questão que nós vamos ter cada vez mais presente e, portanto, é uma ameaça também às nossas próprias narrativas, não vou desenvolver. Eu, por acaso, este ano pedi ao grupo, um grupo com quem, enfim, um grupo mais próximo dentro do centro, que fizéssemos uma análise mais profunda dos dados, não vos vou trazer, mas não há dúvida nenhuma que, de facto, as áreas ardidas entre 90 e 2025, a área ardida total é realmente imensa, portanto, é esmagador, portanto, olharmos para estes números, visitarmos estes números, percebermos também a alteração da tipologia, portanto, as florestas de eucalipto quase duplicaram a área, enquanto as florestas de folhosas e resinosas perderam quase um terço, portanto, no mesmo período, portanto, e nota-se perfeitamente e percebe-se perfeitamente onde é que estão as áreas de expansão, onde é que estão os grandes interesses associados, de facto, à expansão desta tipologia de floresta, enfim, vou chamar assim, e depois, de facto, também, nos últimos 35 anos, ardeu uma área equivalente a metade do território nacional
e sendo que também a média das áreas ardidas de facto tem sofrido uma alteração grande e é muito inquietante, porque de facto nós estamos mesmo numa situação de alguma perda de controle perante este quadro mais ameaçador. Portanto, isto é uma realidade que temos, que eu não vou... Claro que à escala global isto também não deixa de ser relevante, também não vou... Mas estamos a perder, portanto, as florestas, eu trago a floresta que foi aquilo que me pediram, mas não, na verdade, a questão florestal é aqui uma questão muito importante na discussão, espero eu, não vou desenvolver, mas nós estamos de facto a perder ativamente floresta, enfim, em grande parte, enfim, do mundo e nos nossos grandes ecossistemas, é uma situação... Mas eu vou trazer já para Portugal, vou de volta para Portugal. A questão climática foi aqui desenvolvida. É claro que isto é tremendamente importante. Como sabem, as plantas alimentam-se de carbono. Estamos aqui no universo, portanto, a relação das plantas com o carbono e com a água é uma relação vital. E, portanto, nós, quando estamos a dizer que perdemos 20 ou 30% do regime hídrico nos últimos 20 ou 30 anos, é evidente que nós estamos a afetar profundamente o funcionamento dos nossos ecossistemas. É evidente também que não é possível equacionar intervenções no território sem pensar em cenários que têm exatamente esta questão na base. Evidentemente que isto é diverso, não é em todo lado igual, mas 20 ou 30% é de facto muito na alteração do regime hídrico, do tempo de vida. Estamos a falar de uma floresta que tem um tempo de vida dessa natureza, o tempo de vida médio da nossa floresta, das nossas árvores na floresta, digamos assim, é esse, 20, 30 anos. E por isso nós estamos de facto, temos já uma floresta que tem esta relação com o novo regime hídrico, não é? E isso significa muita coisa. Eu também sou fisiologista, um bocadinho mais Cristina, vocês escolheram daqui duas ecofisiólogas, nós somos duas da mesma área e trabalhamos ela acha que eu sou mais do que ela. Eu sou muito fisiologista, sim, mas eu gosto muito de pensar o metabolismo da vida, portanto, e de facto isto tem implicações profundas quando hoje nós estamos a ver e pensamos o que é que acontece num incêndio, quando estamos a perceber a antecipação da queda da folha, quando estamos a perceber, de facto, os processos de senescência muito antecipados. Isto realmente tem tudo a ver com o processo de fotossíntese, com o metabolismo, com a relação que as plantas têm com a água e com o carbono, não é? Portanto, isto, mesmo as equações, quando entramos com a questão dos mercados de carbono, ainda agora, acho que foi hoje, não é? O mercado voluntário de carbono, portanto, tudo isto são demandas, digamos assim, do mesmo universo de vida que está a passar também um momento de alguma complexidade. Não exploro. Outra questão que tem a ver com isto é, de facto, a desertificação, portanto, os processos de seca, associados também a muita erosão, uma erosão profunda de muitos dos nossos ecossistemas, é outro problema muito preocupante, e isto são, de facto, situações de emergência que são problemas globais que nos afetam também diretamente. No que diz respeito aos incêndios, e este ano foi produzido um relatório que tivemos a oportunidade de até divulgar na Academia das Ciências este ano em Lisboa, mas foi produzido um relatório também europeu a propósito e não há dúvida, os modelos são muito claros, nós teremos, de facto, a propósito agora da questão climática, no espaço europeu, portanto, mais incêndios, com maior intensidade e, de facto, um problema que está a acontecer, tem muito a ver com esta questão hídrica, que eu não posso desenvolver, mas que é uma coisa que me preocupa muito, é a própria, digamos, autoalimentação do incêndio, não é? Que já ouviram vocês a falar, mas isto foi muito notório, aliás, publicado, no que aconteceu, por exemplo, no incêndio de LA. Nós não fizemos este mesmo estudo para Portugal, mas não há de ser muito diferente. É que, de facto, é a própria condição de perda de água no interior da própria floresta que alimenta, não é, a intensificação e a propagação do incêndio. Portanto, esta questão vai-se acentuar também com implicações também para a perda, e não há dúvida que se perdermos floresta, nós perdemos a biodiversidade. Isto já foi aqui falado a questão do Mediterrâneo, portanto, o que acontece, portanto, nós, em particular no Mediterrâneo, portanto, a nossa biodiversidade está muito associada às florestas, evidente, também já foi desenvolvido, e portanto, já é tarde, vou avançar, as florestas mediterrânicas, o que é que nós percebemos, mas eu vou trazer um bocadinho outra vez esta questão da dinâmica do fogo, que eu sei que pode ser, também foi como falar, a gestão florestal e na relação com a biodiversidade tem muito a ver com isto, no nosso caso. Nós temos
evidentemente, nós vivemos, claro, num mundo que tendencialmente a questão do fogo é uma existência, mas nós, de facto, a situação dos fogos florestais associados também ao acréscimo das doenças, que é outro problema. Eu agora, por exemplo, ainda agora recebi um e-mail de um colega francês a propósito da emergência do nemato do pinheiro novamente em França, no sul de França, e muito provavelmente isso está relacionado com também o que aconteceu agora com incêndios recentes. Portanto, de facto, as plantas, evidentemente, que estão muito mais suscetíveis à doença, é normal, estão em stress, nós também percebemos isto muito bem. Portanto, isto é outra das situações e, no caso português, esta relação, pensando em biodiversidade, eu tenho que trazer, evidentemente, esta questão, que me diz há muito tempo, das invasoras, das espécies, de facto, invasoras. Infelizmente, não temos tido grande atenção a este problema e hoje todos percebemos que em muitas situações é absolutamente, enfim, incontornável e de muita difícil resolução. Na região centro onde vivo é uma situação absolutamente, enfim, tivemos algumas tentativas no final dos anos 90, também fiz uma primeira tentativa para conseguir incluir, quando fizemos o primeiro guia das plantas invasoras, fizemos uma primeira tentativa com o ICNF para fazer a primeira lista já foi de 99, nós fomos pioneiros, até, a legislação portuguesa até foi muito pioneira, mas a verdade é que depois foi difícil, por exemplo, quando tentámos que o eucalipto aparecesse na guia como uma espécie potencialmente invasora, na altura o que pedíamos era que ficasse como espécie potencialmente, porque, digamos, na biologia da espécie isso era reconhecido em outros contextos e, portanto, isso faria com que também fosse cá, mas não conseguimos. E porquê é que nós queríamos isso? Desde logo porque impediríamos o subsídio que permaneceu mais de uma década, portanto, à espécie, portanto, e não aos subsídios de espécies nativas. Portanto, não conseguimos, fomos mesmo vencidos pelas outras forças ocultas. E, portanto, não conseguimos. E a verdade é que, enfim, o problema tem crescido. Tentei também, na primeira década deste século, que a conservação, a gestão ativa, portanto, o controle biológico fosse pensado em alguns contextos, mesmo para conseguirmos fazer com a acacia longifólia nas zonas, nos ecossistemas dunares, foi uma luta muito grande, foram anos para conseguirmos, de facto, que isso fosse aceite. Podemos ter sido os primeiros da Europa a usar o controle biológico para a gestão da conservação da natureza, fomos os segundos, porque tivemos anos a tentar lutar para que o dossiê técnico fosse aprovado. E hoje já demonstramos, com o passar dos anos, quase 100% do controle dessa espécie é eficaz. Mas foram precisos estes anos todos e foram precisos muitos anos para conseguirmos, de facto... E eu continuo a pensar, nós perdemos tempo e não temos utilizado controle biológico para... é claro, não digo isto em vão, eu não vi, podemos discutir isto, mas enfim, há situações e situações, e nesta circunstância nós tínhamos uma experiência de quase 3 décadas da África do Sul, a usar concretamente nesta espécie, portanto não estamos a falar de uma coisa feita em vão. Mas enfim, este é um problema real, portanto nós temos hoje um coberto florestal sobretudo, e portanto estamos a falar de gestão florestal, foi o que me pediram, isto é inequivocamente um problema, não desenvolver, um problema que cada vez mais vai ser também associado à saúde pública, não é o caso, isto é um exemplo, não é nosso, é um exemplo do Canadá, dos incêndios, infelizmente, a tragédia que está a acontecer também nas florestas temperadas, não são só as nossas florestas que estão a desaparecer, estas grandes florestas até da taiga estão em grande, enfim, é uma situação preocupante, mas as questões da saúde também vão começar a ficar mais associadas. O que pode ser feito, claro que nós também percebemos, o reconhecimento da necessidade de melhor ordenamento do território, se calhar também temos que alterar a tipologia de floresta, precisamos de florestas maduras, claros maiores, mais resistentes. Isto também é outro problema, a idade da nossa floresta, portanto é uma outra questão. E de facto, provavelmente já devíamos ter avançado com estratégias regionais, subregionais de adaptação climática, em que a floresta é a matriz dessa adaptação.
Vou então voltar agora um pouco aqui também, um bocadinho em jeito talvez mais provocatório, mas não vou avaliar esta situação, como eu disse, teremos outras, mas aqui, aparentemente, este cinturão, digamos assim, de espécies nativas e água, naturalmente, à volta, portanto, isto foi uma iniciativa que começou há cerca de 3 décadas, esta aldeia, de facto, conseguiu pelo menos alguma coisa. Nós, de facto, vamos falar cada vez mais em resiliência, no plano da gestão florestal, como é que conseguimos mais resiliência dos nossos ecossistemas florestais, planeando paisagens mais inteligentes, portanto, o ordenamento, temos que evitar a floresta de monocultura, mas como é que nós conseguimos evitar a floresta de monocultura com a pressão que temos? Eu estou convencida que mais tarde ou mais cedo é a própria indústria que vai ter que perceber que o caminho tem que ser esse, mas ainda me parece que não chegou ainda esse tempo. Precisamos de apoiar economias rurais resilientes, portanto, incentivar, de facto, a agricultura extensiva, o consumo local, gerir o abandono de terras através da gestão ativa, é um pouco o que a Rewilding está a tentar fazer, promover povoamentos maduros. Eu já vou entrar aqui numa outra situação, enfim, isto, digamos, são as coisas standard. Eu trago este estudo, não sabia que estava cá o Sérgio Timóteo, mas fico muito contente, porque eu trouxe um exemplo científico de uma estratégia, de um paper, de um artigo, que eu tenho muita satisfação também da autoria do Sérgio e de mais algumas pessoas, em que, de facto, enfim, conseguiu demonstrar também, porque depois pensamos na floresta, apenas na floresta, mas, de facto, as implicações que as alterações da floresta podem ter são enormes, e no caso ele fez uma avaliação muito interessante numa relação que tem a ver com os dispersores, portanto eu julgo que também não vou, mas é muito interessante perceber que de facto podemos também trazer, enfim, aproximar mais a gestão florestal também deste tipo de funcionamento. Oxalá, isto já seria uma gestão inteligente, de facto pensando também nos dispersores, nas sementes, portanto, como é que nós fazemos o pós-fogo, se deixarmos de ter os agentes dispersores que podem de facto fazer a dispersão natural, portanto ficamos aqui obrigados a ter uma gestão ainda mais onerosa, portanto, e complexa, mas é verdade que isso está a acontecer. Mas trouxe-vos, por uma coincidência extraordinária, eu vi este artigo de que vos vou falar um bocadinho, que foi a Inglaterra acaba de fazer, portanto, o Reino Unido acaba de fazer um trabalho muito interessante sobre isto, como criar bosques através de processos naturais, qual é a situação na Grã-Bretanha, portanto, uma revista chamada Ecological Solutions and Evidence. E, portanto, eles fazem exatamente um estudo para a Inglaterra, portanto, acabou de sair, e por isso eu vi e disse, vou só trazê-lo, porque, de facto, me parece uma iniciativa muito interessante que os ingleses fizeram sobre como é que, de facto, podemos fazer, portanto, a plantação, a colonização natural, os diferentes processos ao fim e ao cabo, como é que nós vamos agora, o que é que fazemos à floresta, como é que vamos florestar, que apostas podemos ter, não é? E, portanto, de facto, um dos problemas que eles tiveram e que nós também temos, de facto, tem a ver com a disponibilidade de semente. Estamos aqui a falar, no caso também, na perda de dispersores e a disponibilidade de semente, mas também numa gestão ativa, este também é um problema real e muitos que estão aqui certamente que o sabem, não é? De facto, também a experiência, portanto, são experiências diversas, portanto, o que acontece também se tivermos menos densidade ou devemos apostar em núcleos, digamos, que podem ser, digamos, promotores ou utilizamos núcleos que já estão. Portanto, isto é uma lógica muito interessante. Isto devia ser o que nós também devíamos fazer isto, nós devíamos fazer exatamente este exercício, mas enquanto tivermos... Portanto, os princípios ecológicos para uma nova política florestal, a colonização natural como meio estratégico de regeneração, portanto, o estudo reforça que a regeneração espontânea apoiada por processos ecológicos locais pode substituir parte da plantação ativa. Portanto, nós podemos exatamente identificar estas situações, reduzindo custos e riscos, escassez de viveiros, pragas, perdas por seca. Em Portugal, isto sugere valorizar a regeneração assistida com política pública, portanto, proteção de plantas nativas, controle de herbívoros e gestão do mosaico agrícola-florestal. Portanto, isto foi o que o estudo inglês me suscita e sugere para o caso português. Claro que isto podia ser objeto de discussão.
Também o tempo ecológico como critério de sucesso. A colonização natural é lenta, mas resulta em ecossistemas mais resilientes e genotipicamente adaptados. Isto também é muito importante. Isto é, pensar no longo prazo a regeneração florestal. As políticas devem adotar indicadores do processo, resiliência, estrutura, conectividade, e não apenas metas de área ou densidade de árvores. Portanto, isto também é qualquer coisa que nós percebemos. Portanto, isto com base na aplicação à reconversão florestal portuguesa. O desafio em Portugal também conhecemos, fragmentação e perda de conectividade. As lições deste estudo: a colonização natural depende fortemente da proximidade de fontes de sementes. A criação de ilhas de dispersão, pequenos núcleos de floresta madura que atuam como catalisadores da regeneração. Isto também é nós acho que subscrevemos facilmente. A pressão de herbivoria, enfim, aqui no caso, reduz drasticamente a sobrevivência das plântulas, também assistimos a isso, também temos muitos exemplos disso, não é? Portanto, temos que implementar modelos de pastoreio regenerativo controlado e zona de exclusão temporária. Portanto, digamos que isto podia ser eu adotei, por acaso português, para falarmos um pouco disto, mas o predomínio de monoculturas exóticas é um desafio em Portugal. Como é que nós, a colonização natural promove diversidade e transição genética, portanto, temos que integrar abordagens híbridas, deixar a natureza regenerar em torno de plantações nucleares, espécies nativas. Penso que isto devia ser uma obrigação da indústria de eucalipto em Portugal. Isto, para mim, devia ser uma obrigação. Eles deviam já ter um conjunto de sítios identificados para trabalharem ativamente no contributo para a regeneração da floresta portuguesa. Solos degradados e erosão, um caso muito problemático em Portugal. Claro que a vegetação pioneira, os matos, funciona como uma remediação inicial. Alguém dizia há pouco como é que... Eu vejo isto com muita preocupação. Tipicamente, isto é uma coisa que também aparece nas coisas nas televisões continentais. Os matos, não é? Nós, de facto, estamos a falar de etapas da sucessão natural que são fundamentais. Falou-se há pouco da questão da incorporação de nutrientes, etc. Mas nós temos isto em absoluto, mesmo no montado, se não tivermos vegetação arbustiva, 30% a 40% das árvores não têm micorrizas, não têm conectividades ao nível do solo. E isso é uma perda muito grande da vitalidade do nosso montado. Portanto, enfim, e a falta de monitorização ecológica, o artigo defende gestão adaptativa e coprodução de conhecimento, redes de monitorização participativa entre universidades e CNF e as comunidades locais. Nós temos que fazer mais isto, temos que trazer mais gestão participada e é esse desafio que eu vou aqui também trazer. Eu sei que nós temos algumas destas lógicas, mas na perspectiva de investigação e governança, o estudo mostra que lacunas em conhecimento são também oportunidades de inovação colaborativa. Portanto, no caso português, o que é que eu diria? Ecologia da dispersão e conectividade florestal, aquele trabalho que há pouco vimos, mapear fluxos de sementes, vetores, animais e barreiras paisagísticas, modelos híbridos de regeneração, combinar nucleação de espécies estruturantes, carvalhos, sobreiros, freixos com processos espontâneos, economia ecológica da regeneração, quantificar os benefícios da colonização natural em carbono, biodiversidade e serviços culturais e uma governança territorial experimental, aplicar metodologias em áreas piloto experimentais com alguns exemplos. Enfim, orientações estratégicas para uma política, que era também o propósito desta última legislativa em Portugal. Bom, reclassificar terras abandonadas como oportunidade de regeneração ecológica e natural, porque não? Eu sei que todos nós estaremos provavelmente de acordo, mas isto tem outras implicações. Apoiar proprietários e comunidades na gestão da regeneração espontânea, com incentivos semelhantes aos da plantação. Integrar a regeneração natural nos planos regionais de ordenamento. Os profs da minha região nem está a funcionar. É onde ele era mais importante. Integrar, enfim, promover uma rede nacional de florestas de aprendizagem com monitorização de colonização natural e envolvimento comunitário. Acho que isso também seria uma dinâmica muito interessante, mais de, digamos, exploratória de uma primeira fase, mas penso que se podia facilmente impor. E rever, de facto, a métrica de sucesso do número de árvores, esta ideia peregrina que temos é que plantar árvores, o aumento da função ecológica e a resiliência do território, naturalmente. Pronto, mas isto é muito mais complexo. Olha, muito obrigada pela vossa atenção, foi uma coisa muito rápida. Não tiro. Agora vamos nos sentar. Isto irrita-me. Pois eu sei. Muito bem. Obrigada, Helena. Em relação às terras abandonadas, e se fizéssemos micro-reservas por esse país fora? Isso tem ali o Manuel. Pois eu sei. E também temos um pedido para o Parlamento para pensar sobre isso. Mas falaremos disso noutra oportunidade. Vou convidar-vos que se juntem a mim, por favor, aqui na mesa.
Este vou levar comigo. Posso? Sim, sim, é um copo para cada um de vocês. Sim. E uma garrafa para cada um de nós também. Até podem beber da garrafa. Até a brincar. Com o microfone é que vai ser giro. Bom, por onde começar? Isto. Não gosto nada deste microfone. Não. Veja. E ao pé da Cristina. Muito bem. Muito bem. Então, eu se calhar vou começar pelo princípio. Eu tenho muitas páginas de perguntas para vocês. Estão preparados? Bom, há aqui uma questão e que tem sido recorrente ao longo destes 2 dias de simpósio e que eu acho que era importante distinguirmos um bocadinho ou pormos aqui as coisas em perspectiva. Cristina, sobre restauro no geral e sobre rewilding em particular. Aquilo que temos na literatura é que rewilding pode ser um caminho do restauro, mas nem todo o restauro é rewilding. Ainda assim, o que vemos muitas vezes é que a academia e o restauro que acontece parece estar de costas voltadas para o rewilding, parece que estamos todos a falar línguas erradas ou diferentes e isso não é verdade. E por isso queria pedir-te que nos expliques um bocadinho onde é que o rewilding entra neste contexto geral de restauro ecológico e quais é que são os pontos que nos unem mais do que aquilo que nos separa. Bem, eu estou aqui. Claro, eu sei. Portanto, esse é para começar um ponto de união. Portanto, eu acho que o conceito de restauro tem vindo a mudar bastante. Portanto, o conceito restrito de restauro, portanto, levava muito àquilo que era um ecossistema referência. De facto, no rewilding, e depende do tipo de rewilding, podemos estar aqui a falar de várias coisas, há, por exemplo, introdução de espécies que não estavam necessariamente ali num período relativamente recente. E, portanto, essa é uma diferença significativa em relação àquilo que normalmente se faz no restauro ecológico. Okay. Essa eu acho que é a parte que mais distancia. Portanto, de resto, recuperar a estrutura, recuperar a função, isso é digamos assim, um objetivo comum. O que talvez possa separar mais é a abordagem de vir buscar, portanto, muitas vezes, neste caso, determinados elementos que vão cumprir determinadas funções, que eventualmente poderiam ser cumpridas por outros que também estão presentes, mas que vêm buscar elementos que se calhar não estiveram recentemente... Tem a ver com o ecossistema de referência. Eu acho que tem a ver com o ecossistema de referência. Pois. Que é um paleoecossistema às vezes, outras vezes, portanto, muitas vezes vão buscar elementos que tiveram há muito tempo na região, mas não estão nas presentes condições. E em relação a isso, eu acho que nós temos de ter bastante cuidado, porque eu já fui crítica em relação a fazer uma referência passada ou referência, digamos assim, mas nós temos de ter muito cuidado com aquilo que de facto queremos fazer, porque o que nós queremos fazer é ecossistemas. Nós não temos, digamos assim, capacidade, não temos recursos e não temos forma, portanto, nós precisamos de ecossistemas resilientes e não temos uma grande capacidade para ter ecossistemas com grande manutenção. Portanto, temos que ser capazes de facto... Claro. E isso é que eu acho que é a parte que nos deve unir mais, que é como é que nós conseguimos recuperar a estrutura e a função de forma mais eficaz. Eu acho que é precisamente aí o ponto, não é? Que é a questão da função ecológica. E se calhar, às vezes, aquilo que tem sido a opinião geral é que rewilding é só reintroduzir espécies e muitas vezes proxy species ou espécies de substituição para taxonomias que já não existem neste momento. Mas, na verdade, o que o rewilding pretende é trazer novamente a funcionalidade do ecossistema. E, portanto, aí estamos a falar a mesma língua definitivamente. Mas com eficácia. Pronto, talvez, certo? Isso tem que ser medido, não é? Sim, claro. Porque portanto, nós temos que medir a eficácia de qual a estrutura e o funcionamento, como é que conseguimos recuperar essa forma mais eficaz, porque, de facto, os recursos são limitados. Sim, claro. E vamos falar sobre prioridades e para isso, há uma coisa muito importante, que eu já tive a oportunidade até de partilhar com o Pedro Prata e com outras pessoas, que é, nós temos que constituir quer dizer, temos de ter dados científicos para conseguir, de facto, medir isso. Portanto, eu acho que o rewilding tem que também comprovar, ou seja, este rewilding, nesta perspectiva que estamos aqui a falar, que é uma distinção, mas quer dizer, o restauro em geral tem que demonstrar isso, ou seja, nós temos que demonstrar qual a forma mais eficaz de fazer as coisas e, portanto, seja ela qual for, não é? Temos que demonstrar. E eu acho que isso é talvez um passo que é importante para demonstrar, monitorizando e a longo prazo. Portanto, nós precisamos de medir as escalas temporais com algumas décadas, porque os ecossistemas precisam dessas décadas para perceber o que é que acontece.
Claro. Portanto, e acho que de resto, se esse ponto estiver, penso que está tudo unido. Sim, é o que eu digo. Eu acho que às vezes focamos só no que é diferente e, na verdade, não nos focamos naquilo que queremos todos, que é ecossistemas funcionais e saudáveis para que nós próprios possamos estar aqui. Muito bem. Uma das perspectivas da rewilding, obviamente, ou do movimento rewilding, é, obviamente, a renaturalização de rios. E, nesse sentido, queria partilhar uma experiência pessoal que tive há cerca de 3 semanas, que fui novamente ao Coa, onde eu já vivi durante alguns anos. Fui novamente ao Coa e fui fazer uma visita de barco, desta vez às gravuras, que, by the way, recomendo vivamente, que é muito interessante. E o que acontece é que, para o meu espanto, começamos na zona das ensacadeiras, que eu nunca tinha visto. E o guia, foi o próprio guia que nos disse ao grupo, isto vai ser removido. E isto era uma pergunta que eu tinha pensado fazer, obviamente, que eu tenho acompanhado o processo um pouco à distância, mas queria perceber em que ponto é que estamos na remoção das ensacadeiras do Coa? Eu só faço perguntas difíceis, assim, não é? Pronto, isso melhor de facto era perguntar isso a políticos, não a mim, que sou um técnico. Mas não, eu sei. Não, mas há parte dessa situação que eu também tenho acompanhado, não assim tão tangencialmente, mas uma vez que me incumbiram esta questão da remoção das obsoletas, portanto, eu também esse é um projeto que acompanho com interesse, portanto, como é óbvio. Este é um trabalho patrocinado pela Rewilding, não é? Bom, com financiamento que não é da Rewilding, não é? A Rewilding era só a facilitadora. O financiamento vem da Dam Removal Europe. Sim, pronto. Não estou a falar, mas a coordenação foi feita com pessoas da Rewilding, portanto, o projeto portanto, teve essa agregação com várias entidades e também nós participámos, no sentido de depois ficarmos nós com o projeto de executar depois a intervenção de remoção das ensacadeiras. Esse passou, pelo que eu percebi, portanto, isso não está a acontecer no meu território, está a acontecer no território do Norte, portanto, mas vou acompanhando. Houve necessidade de resolver algumas questões técnico-administrativas relacionadas com a avaliação do impacto ambiental. E com a remoção dos materiais que terão que ser retirados, exatamente, não é? Claro. Portanto, relativamente à solução que tinha sido encontrada já no projeto para a remoção, ou seja, os materiais ficam no local, portanto, são demolidos as ensacadeiras, mas os materiais ficam na cavidade que foi feita para a fundação da barragem. Portanto, e preenche-se assim a cavidade como aquele material inerte. Foi feito esse enquadramento da avaliação de impacto ambiental, ao que foi respondido, não necessitaria mais pelos nossos colegas da autoridade da avaliação ambiental, que não necessitaria de uma avaliação de impacto ambiental. E, portanto, neste momento, tanto quanto eu sei, estamos na fase do financiamento, portanto, de encontrar, orçamentar. Não, nós já sabemos quanto é que peço desculpa, mas isso está aqui a escorregar. Não são simpáticos. Qual é que é o valor que está aqui em causa, porque o projeto que nos foi apresentado já era um projeto de discussão, mas, no entanto, agora é preciso orçamentar institucionalmente, portanto, é preciso apetrejar à Agência Portuguesa do Ambiente com o valor que é necessário. Estamos a falar de 3, qualquer coisa milhões de euros, portanto, ainda assim um valor bastante considerável. Fechada esta questão do financiamento, com certeza, depois o que se fará a seguir é a contratação pública. Portanto, porque há um objetivo claro da Agência Portuguesa do Ambiente em que esse projeto se concretize. Boa. Agora não posso dizer que é amanhã. Não, obviamente. Não, mas eu acho que este tipo de compromisso é fundamental, porque nós sabemos que todos os processos demoram imenso tempo, mas sabendo que há um compromisso e uma vontade institucional, isso enche-nos de esperança. Mas deixe-me só dizer, essa vontade não é só institucional, é também do nosso Presidente. Portanto, o nosso Presidente também tem essa situação sempre em mente. Portanto, quando estamos a falar no Norte da remoção de um obstáculo emblemático, digamos assim, estamos a falar das escadeiras de Coa. Tal como no Mondego, temos também um emblemático que é o açude de Louredo, em Vila Nova de Paiá, do Rio Mondego. Portanto, mas também se vai concretizar. Mas temos que ter paciência. Tal como eu tive paciência para aguardar ter o financiamento para se concretizar esse plano e o programa, né, de 2017 até 2023, até ficar inscrito no Orçamento de Estado. Claro.
Sim, sim, eu sei. Tudo isto é quase um jogo político que demora muito tempo, como bem sabemos. E ainda bem que há técnicos motivados para fazer as coisas andar e para fazer pressão. Portanto. Em relação à remoção de barreiras obsoletas, eu há uns anos atrás tive a oportunidade de entrevistar algumas das ONGs que fizeram a remoção no Sul, de pequenos açudes. Estamos a falar de coisas muito pequeninas. E o ponto onde eu quero tocar é, eles conseguiram identificar os proprietários, eles conseguiram fazer a remoção, convencer as populações locais, mas no final, depois da remoção, as populações locais estavam extremamente desagradadas. De que forma é que nós trabalhamos esta percepção de que, afinal, zonas de retenção na paisagem não são assim tão benéficas? Ponto número 1. E aqui, a tocar numa pergunta para a Helena, que eu sei que a Helena agora, há relativamente pouco tempo, esta semana passada, apresentou o estudo Somos Todos Natureza, em que fala sobre as percepções dos portugueses em relação à natureza. Portanto, queria que pudessem comentar um bocadinho isto. Da minha parte, pronto. Eu já o disse e continuo a dizer, a maior dificuldade na implementação de um plano de remoção de barreiras vai ser o convencimento das comunidades. O reconhecimento das? Convencimento, ou seja, o convencimento convencer... Sim. Desculpe, não o exercício de convencer as pessoas. Portanto, claro. Porque isso não é... Portanto, é preciso perceber aquilo que é mesmo necessário fazer, portanto, e apostar forte naquilo que é necessário fazer. Portanto, e é este o trabalho que estamos a fazer neste momento. Investir naquilo que é mesmo necessário fazer. Porque depois, porque a energia que é necessária para despender nessa tarefa de convencer as comunidades, porque estamos a falar praticamente toda a dominialidade hídrica, todos os cursos de água são particulares. Portanto, com as infraestruturas foram criadas há séculos, não é? Portanto, para os diferentes fins tradicionais, de regadio, de desenha, de lagar, de lazer, para todo aquele exercício tradicional que é. O lazer é uma coisa moderna, portanto, não é? Porque esses açudes tradicionais que tinham essas funções económicas, sim, se calhar tinham, mas agora foram reaproveitados agora para essa cultura do lazer. Claro. Estamos a falar de uma coisa de há 50 anos para cá, de há 40 anos para cá, ou menos que isso. Portanto, o que há aqui é uma readaptação de costumes que não era aquilo que, utilizando aquelas infraestruturas. O que é que as comunidades têm? Daquilo que eu já ando há alguns tempos nisso, portanto, o que é que eu percebo? Há uma forte ligação das comunidades ribeirinhas ao rio, à linha d'água. Porque foi lá que deram o primeiro beijo, foi lá que namoraram, foi lá que aprenderam a nadar, foi lá que... Há uma ligação muito forte. E mexer, por menos que seja, num bocadinho da linha d'água, é estar a mexer nas profundidades do ser daquelas comunidades. Né? Portanto, isso é muito difícil. A aposta, uma vez que temos que trabalhar os troços prioritários, não vamos gastar energia e tirar aqui e acolá, resolver problemas de ecologia, resolver problemas de recuperação ecológica, recuperação de ecossistemas, e aí sim investir. Eu vou dar um exemplo. Como é que se... o açude de Loredo. O açude de Loredo não serve para nada. Portanto, é um problema até de segurança, é um açude que existe entre Poiares e Penacova. Foi feita uma tentativa de colocar até um dispositivo de disposição de peixe, mas não resultou porque o açude continuou a degradar-se. O que é que fizemos para convencer as comunidades? Portanto, e já estão convencidas, portanto, mas precisamos de dinheiro. Porquê? Não é a remoção. É depois toda a necessidade de adaptar energeticamente as margens à falta daquele obstáculo. Não é? Portanto, é preciso fazer um investimento estrutural que é avultado e compensar as populações com uma zona de lazer asusante daquele obstáculo em que o areal que ali está formado de uma forma natural tenha um acesso confortável até lá. Portanto, e é preciso dinheiro também para pagar isso e para pagar os terrenos para o acesso. Portanto. E nós temos o projeto feito, agora é uma questão de financiar, portanto, nós, tal como das cadeiras, não é? Portanto, mas é assim que se convencem as pessoas, temos que compensar.
Portanto, vocês ficam sem aquilo que não tem interesse nenhum, só está a prejudicar, mas vamos tentar aqui resolver as vossas expectativas em relação à vossa ligação com o Rio. Sim, mas essa ligação à comunidade é fundamental porque, no fundo, eles são os enablers, os que autorizam ou não a ação a acontecer no terreno. E com isto vou pedir então à Helena que nos fale um bocadinho sobre este estudo, qual é a percepção e quais é que são as contradições que este estudo nos apresenta. Este estudo, de facto, isto foi realizado, o impulso que tive foi durante a pandemia. Roving mic. Não se consegue ouvir. Não, mas eu vou dar um microfone decente. Não, eu funciono com este. Mas está. Não, está bom. Está bom? Pronto. Durante a pandemia, quando aconteceu na pandemia, eu no pós-pandemia, digamos, a seguir... É melhor, é mais fácil de pegar do que aquele. Obrigada. Obrigada, Cláudia. É mais fácil. Está bem. No pós-pandemia eu senti a necessidade de fazer, digamos assim, uma avaliação, isto genericamente, uma avaliação da percepção que todos sentimos naquele período, de facto, uma aproximação grande à natureza, falou-se muito e até, enfim, achava-se que finalmente tínhamos mudado o paradigma e, portanto, eu senti a necessidade de o fazer, acabamos de explorar um bocadinho mais e depois, às tantas, isto acabou por resultar, digamos, já foi feito em 2024, portanto, e foi de facto um inquérito feito à escala nacional, com validação estatística, portanto, de facto e vai ser publicado. Nós agora só fizemos uma primeira apresentação dos resultados, mas estamos a falar de um inquérito que tem de facto uma enorme abrangência nacional, portanto, feita mesmo por e que no fundo a França também fez um muito semelhante há relativamente pouco tempo. E o Ministério da Transição Ecológica, que nós não temos, mas foi o Ministério, neste caso fomos nós que fizemos mais internamente, mas eu acho que foi muito útil esse exercício e, portanto, de facto, apresentamos, mas ele ele vem dizer muitas coisas que nós percebemos, outras que não temos tão presente, e eu acho que é útil do ponto de vista, sobretudo, o nosso interesse é também apoiar a fundamentação de políticas públicas que nós queremos que sejam mais digamos, próximas daquilo que é a percepção das portuguesas. E claramente as pessoas têm hoje uma ligação, os portugueses genericamente querem reconectar com a natureza. Seja qual for o contexto, essa vontade existe e ela é, digamos, muito ampla, tem realmente muito impacto na sociedade portuguesa. Portanto, isso é, o meu propósito aqui também é mostrar, sobretudo aos decisores, não é, que há todas as condições para conseguirmos, para fazermos e também fazer escolhas, não é? Porque depois há muitas outras condicionantes, é muito interessante que o estudo também traz outras variáveis, a questão ideológica, a questão religiosa, a questão espiritual, a escolaridade, portanto, uma série de, como imaginam, portanto, é um esforço bastante mais amplo, mas, portanto, em conclusão muito geral, de facto há uma vontade de reconectar e isso é tremendamente importante para nós. Agora, depois há muitas outras, e nesta área em particular do rewilding, nós estivemos aqui a discutir, no fundo, tenho a certeza, que não tive, infelizmente, a oportunidade de estar aqui todo o dia, só assisti um bocadinho à última sessão, antes da minha, mas eu penso que nós, basicamente, estamos a tentar aqui jogar sempre com a dimensão científica, o conhecimento, e percebemos que é realmente importante, enfim, podemos invocar a questão da economia, das funções ecológicas, mas, portanto, essa é uma dimensão, mas também estamos sistematicamente a jogar com as emoções, não é? Com as emoções, e hoje, de facto, há também uma alteração profunda do paradigma de conservação, a biologia de conservação também está hoje aliás, há um artigo interessantíssimo que eu acho que toda a gente deve ler, da Georgina Mace, que infelizmente faleceu precocemente, mas 2014, onde ela já na altura, portanto, enfim, faz uma abordagem exatamente a estes períodos de conservação, e o último, que ela identifica em 2014, mas que eu penso que ainda é aquele que vivemos, é de facto o people and nature. Portanto, esta ideia, nós cada vez mais, portanto, a biologia da conservação tem que perceber que, digamos, esta dimensão relacional a que estamos obrigados hoje, quer por via do conflito, da identidade, do afeto, não é, do legado, do intergeracional, portanto, são muitas valores, o quadro de valores que podemos trazer,
Mas sem dúvida que hoje não contemplar e não ter atenção a este quadro de valores não nos leva a lado nenhum, não é? Portanto, seja qual for o nível de operação e de intervenção. E, portanto, a Rewilding aqui tem, e pronto, ainda bem, portanto, tem focado grande parte da sua intervenção em zonas do território nacional em que há uma predisposição também para um código de boas práticas, em que há quase que uma convergência natural entre, e tem que ser, convergência natural entre aquilo que a ciência diria ou ditaria para aquele território e aquilo que as pessoas também esperam, sendo que agora, nessa convergência, também é importante que a própria economia local, digamos, o mostre, o revele e, de facto, isso é um desafio que temos. Sim. É um desafio que temos, sim. Mas também é certo que, portanto, esta dimensão relacional que também estamos obrigados a respeitar e a convocar, não é fácil, portanto, é de uma grande complexidade. Por isso, não é porque as pessoas podem ter, apesar de vivermos todos no mesmo sítio, nós temos uma bases comuns, mas temos de facto uma enorme diversidade. E, portanto, quando pensamos os territórios e designadamente esta agenda de facto do Rewilding, eu penso que é preciso preparar com prudência e sempre que possível na base de um planeamento que traz, desde a sua gênese, não é, um conjunto de atores que, de facto, são importantes. E nós temos um problema no país que é também, entre outros, mas este, para nós, de conservacionistas, que é também a lacuna administrativa, não é, que o país tem e que nos coloca sempre numa certa indefinição, quer nas pessoas com quem temos de dialogar, nos fundos, nos financiamentos disponíveis. Estamos aqui a falar de um território do COA. Eu conheci o Pedro Prata, não sei onde é que ele anda por aí, está ali com o Henrique ao colo. No COA, precisamente. Há uns anos atrás que eu achei que era a minha obrigação assumir a unidade de missão para a valorização do interior e fazer o programa de coesão territorial. E para ver, em Portugal é um pouco assim. Na altura, a fundação do COA estava em colapso. Ia terminar. E estávamos a tentar juntar os atores, e o Pedro, na altura, estava na Faia Brava, e estávamos a tentar garantir que o COA não morria. Sim. Mas o nível de problemas que tínhamos era muitíssimo forte. Mas nunca poderíamos abordar a questão da conservação da natureza, designadamente dar a força e expressão que este território tem nessa área, se não conseguíssemos, do ponto de vista da política nacional, garantir a sobrevivência da fundação do COA. Não íamos ter, digamos, atenção a este território de outra forma. E isso implicou, de facto, ter que mudar, passarmos a ter diferentes setores ministeriais presentes na gestão do COA. Sim. Isso foi um exercício. E depois estava aqui a falar há pouco da intervenção e eu lembrei-me que um dos problemas mais inacreditáveis que tínhamos, que percebi, é que nem sequer havia, do ponto de vista, sendo a Fundação do COA o nosso grande património, primeiro grande património cultural da humanidade, não é? Mundial cultural da humanidade, não é? Sendo esse primeiro património, de facto, um orgulho, não é? Digamos, o território de abrangência deste património não estava reconhecido, administrativamente reconhecido. E por isso, se quiséssemos fazer a intervenção que ele está a falar, não podíamos fazer. Claro. Porque o plano de ordenamento, não é, e não definia o território de abrangência. Portanto, às vezes, em Portugal, nós temos muito este tipo de problemas com que estamos muitas vezes confrontados. Embora eu pense que a agenda de política pública tem vindo a melhorar muitíssimo, com mais ciência, mais reconhecimento também dos valores de conservação, não é? É certo que eu penso que esta questão administrativa hoje é um impedimento, é um obstáculo muito sério,
há a conservação da natureza em Portugal, não é? E pronto, isto havia muito que dizer, mas eu penso que esta questão relacional e o quadro de valores que nós temos que convocar é cada vez mais complexo, mas também nos qualifica mais para tornar, de facto, efetiva a conservação da natureza, não é? A mim, na verdade, enche-me de esperança, porque eu, saindo de Lisboa e movendo-me para o interior, eram as pessoas locais que me perguntavam: oh menina, o que é que está aqui a fazer? Não é? Portanto, há uma memória de as terras do interior, as terras de produção primária são terras altamente pobres, onde há miséria e, portanto, não queremos ter conexão com isto. Queremos mandar os nossos filhos, netos, sobrinhos para a cidade, não é? Eu acho que esta memória continua presente, embora agora, nos dias de hoje, eventualmente possa estar a melhorar e as pessoas já comecem a ver o potencial de regressar ao interior e de se conectarem com a natureza. Mas quer dizer, aquilo que era a natureza não existia, não tinha interesse na década de 50 do ano passado. E isso vê-se também na perseguição aos matos, como há pouco falaste, na perseguição aos matos, e está muito bem descrito no livro do Henrique Pereira dos Santos, que se chama Paisagem Rural, em que ele fala, não é, que havia esta perseguição de tentar produzir em todas as áreas possíveis e desmaturrar, não é, tirar os matos de todas as áreas. Eu acho que os matos têm mais uma questão, se me permites. Sim, sim. Que, quer dizer, que é uma hipótese, não é? Mas que é muito interessante, porque os matos normalmente, portanto, as pessoas não gostam de lidar com eles, nem na floresta, nem nos rios, nem nas cidades. E porque, em parte, isso pode ser, porque tapa a nossa visão. Portanto, nós temos dificuldade em ver para além disso. E isso cria sensação de insegurança. Portanto, eu acho que às vezes portanto, isso pode ser resolvido se nós percebemos. Isto é uma hipótese, claro, mas muitas vezes barra, de facto, portanto, por exemplo, numa linha de água, a estrutura mais arbustiva barra a proximidade, por exemplo, à linha de água. E as pessoas têm uma grande apetência para as árvores, portanto, nas linhas de água, num estudo que nós tínhamos feito há uns anos atrás. Portanto, aliás, uma linha de água, se era uma linha de água e vista como uma linha de água se tivesse árvores, se não tivesse era um barranco, não interessava. E, portanto, quando tinha árvores era valorizada, mas quando tinha arbustos era desvalorizada e tinha que se limpar aquilo, porque aquilo estava sujo. E, portanto, essa parte também, quando o terreno, não é? Portanto, eu acho que os arbustos talvez tenham, pronto, para além de as pessoas não entenderem o que é que se pode tirar de lá, não é? Que é que lá está respeitar o processo de sucessão e, portanto, não sacrificar, porque muitas vezes estamos a voltar à estaca zero e estamos a perder, estamos a fazer o contrário daquilo que devíamos fazer. Pode ser que tenha a ver com isto, porque também é nas cidades as pessoas não gostam de estruturas arbustivas, porque lhes causam insegurança, porque lhes pediram a visão. Claro. Então, também se pensarmos em alguns animais, eles também poderão ter essa perspectiva, portanto, alternar entre vegetação mais baixa, vegetação mais alta, uns para se esconderem, os outros para verem os seus predadores. Portanto, eu acho que isto pode ter uma coisa mais funda, mas isto é só uma hipótese, alguém que estude esse aspecto, mas isso pode ajudar a resolver o problema, se nós conseguimos redesenhar as coisas de forma a que as pessoas consigam ter essa capacidade de visão. No fundo, desenhar novamente estas percepções. Mas que, na verdade, isso depois também tem que ser alicerçado em políticas públicas, como tu bem disseste. E aliás, a atribuição de subsídios tem que ser diferente do norte ao sul do país em matéria de alterações de pluviosidade. Força. Não com uma administração centralizada. Não, claro pronto, que não. Portanto, claro, essa é que é a questão, não é? É que nós temos matos, de facto, que podem ajudar aos incêndios no norte e, portanto, de facto, aí desde o pastoreio tem que ser, portanto, não só o encabeçamento, se calhar, pode ser aumentado, como nós temos que geri-lo de uma maneira, portanto, temos, enquanto no sul, de facto, eles protegem o solo da desertificação e permitem a regeneração. Portanto, são funções completamente diferentes. E não podem ser tratados, ao fim de 50 centímetros, serem obrigados a ser cortados para receber o subsídio. Isso não faz sentido universalmente num país que tem esta diferença toda e que vai ser mais acentuada, digamos assim, porque digamos assim, o Sul está, portanto, a sofrer esse efeito de uma forma mais dramática, não é? Portanto, além de que há uma regulamentação europeia que nos urge a reduzir os subsídios perversos, portanto, a eliminar os subsídios perversos. E isto é um subsídio perverso, não é? Agora, como é que nós conseguimos fazer comigo e com os agricultores e tu vês que eles concordam com isto, eles não discordam. Absolutamente. A pergunta agora é como é que conseguimos traduzir isto em política pública e em alteração no sistema de subsidiação? Quer dizer, não acho que seja complicado. É só definir a fronteira. E a fronteira, se queres que eu, na minha opinião, quer dizer, posso desde já propor uma proposta, porque nós temos uma fronteira que tem a ver com aquilo que é o que define o fator limitante à água, que é o semiárido. E isso está estabelecido através do índice de aridez, que é uma coisa que
que é universal e que é medida com alguma resiliência, portanto não é medida anualmente e não muda anualmente, e portanto tem essa proposta. Portanto, o índice de aridez, a partir do momento em que é semiárido, que é considerado semiárido, passa a ser limitado pela água, normalmente em áreas onde não há risco de incêndio, diga-se de passagem, portanto em áreas onde não há risco de incêndio, não há razão nenhuma para se obrigar a esse processo. Vamos continuar só mais um bocadinho no semiárido, que é uma pergunta que no fundo é para vocês os dois e que tem a ver precisamente com a retenção de água no território e que também vai tocar um bocadinho com a percepção das populações. Então nós temos a zona de regadio do Alqueva. A zona de regadio do Alqueva chega a determinados concelhos ou determinadas freguesias de concelhos, mas há muitos outros concelhos que são excluídos, não é? Como bem sabemos. E a verdade é que os agricultores dessas áreas, que são áreas com uma reduzida densidade populacional, estão cada vez mais a pedir algum tipo de solução para as suas zonas de sequeiro. Nomeadamente são zonas de abeberamento de gado ou de disponibilização para as suas pastagens, disponibilização de água para as suas pastagens. Em conversa com o engenheiro civil há algumas semanas atrás, falávamos sobre, ok, então qual é que é o cenário para os locais onde o regadio do Alqueva não chega, quais é que são as soluções potenciais para a retenção de água na paisagem. E a pessoa em questão disse-me construir barragens. Pronto. E este é o ponto. Pequenas barragens, não é? Zonas de retenção de água. E, portanto, eu preciso que vocês me digam se há soluções alternativas ou não e B, se disponibilizar estas soluções para os agricultores que efetivamente precisam. Caso contrário, aquela região provavelmente vai continuar a perder pessoas. Se isto não vai depois contra aquelas que são as nossas métricas e os nossos objetivos impostos pela União Europeia. Como é que fazemos o balanço? Sempre ter bom senso, não é? Na verdade, o Alqueva alterou a paisagem completamente do interior do Alentejo. Portanto, e há uma no campo das percepções há a percepção do que é o Alentejo próspero agora, não é? Portanto, e é natural que as pessoas queiram para os seus territórios a mesma riqueza que está a ser produzida noutros territórios. Portanto, é legítimo, não é? Portanto, claro. Agora, o que eu acredito é que nós temos que adaptar os nossos hábitos, as nossas culturas, portanto, a nossa produção aos territórios que temos, com os recursos que temos. Senão estamos a alterar significativamente todo o processo natural. Portanto, e realmente o Alqueva transformou todo aquele território, né? Portanto, e isso deixa as pessoas a pensar, não é? Claro. Portanto, como é óbvio, quer dizer, ainda por cima estamos a falar de territórios do Alentejo, que vêm em territórios do Alentejo, não é? Precisamente, às vezes dentro do mesmo município, exatamente. Não é? Há freguesias abastecidas e freguesias que não. Mas a abordagem mais equilibrada é que seria mais adequada para este tipo de soluções. É claro que isto tem que ser planeado, portanto, e sempre saber o que é que queremos para os diferentes territórios com os recursos que temos. Portanto, é o que nós achamos. Isso, não é? Portanto, esse sucesso do Alqueva até já transforma ideias, não é? Portanto, abordagens para o futuro, como autoestradas de água do norte para o vamos guardar essa, que essa também está aqui na minha lista. Mas isso, quer dizer, com certeza, o meu presidente costuma dizer, portanto, ele não está aqui, falo por ele, mas pronto, nós não temos tabus em relação a soluções, portanto, não temos tabus, portanto, têm que ser estudadas, avaliadas, ponderadas e por aí adiante. Sendo que essas histórias dos transvases seria a última das soluções. É a última das últimas das soluções. Portanto, é impossível. Eu queria que depois me falassem, mas depois, porque ainda tenho esta, mas depois vamos ficar nos transvases. Isto tem a ver com uma questão que nós tendemos, que vamos falar cada vez mais, que é o sistema alimentar, não é? Portanto, e que é a forma como produzimos alimento e na relação que isso tem com a natureza, que é uma relação também que todos percebemos. Ainda hoje estava a ver, saiu hoje o relatório da FAO, que aponta isto à escala global, é um problema, não é? Que eu fiquei chocadíssima, mas terem uma ideia, 85% da agricultura mundial faz-se em menos de 2 hectares. 85% em menos de 2 hectares corresponde a cerca de 9% da terra usada para a agricultura.
e 0,1% acontece em mais de 1000 hectares e corresponde a metade da terra usada para a conservação da natureza. Portanto, isto é a realidade da produção alimentar global. Podem transpor isto para Portugal, à nossa escala, e perceber, eu fiquei impressionadíssima com os números globais, de facto, imagina, 85% em menos de 2 hectares. São os números da FAO, não são meus. Mas estou a dizer que esta questão passa em primeiro lugar por aqui, porque eu até sou, digamos, eu não sou uma pessoa, tento não ser completamente radical, ou tenho tentado, em algumas abordagens, e designadamente nesta. Nós sabemos, no caso, olha, está aqui o Paulo Alves, conhece bem a realidade de Mértola e o que está a acontecer com esta expansão também das zonas de rega, o impacto brutal que está a ter em toda a simplificação da paisagem. Tudo aquilo, portanto, conhece melhor que eu, com certeza, essa realidade, mas nós também estamos a ver, a assistir à alteração profunda da paisagem e, portanto, e de facto, uma demanda crescente e, portanto, a pressão enorme tem a dia também para aumentar o perímetro de rega, mesmo em zonas onde claramente isto não faz sentido nenhum, em que nos dizem que é preciso duplicar quando estamos a assistir a perdas, agora ouvimos, estamos a ter perdas na fonte e mesmo assim continuamos a definir cenários que duplicam o perímetro de rega. Portanto, isto tudo é um absurdo, não é? Portanto, claro. Mas que tem muito a ver com este paradigma que se criou, portanto, na base alimentar, portanto, que é preciso, de facto, produção em escala, que é preciso, e é evidente, mas nós temos aqui várias coisas na equação, porque ninguém quer abdicar da soberania alimentar, ninguém quer, e, portanto, isso é evidentemente que é uma questão muitíssimo relevante. Agora, que implicações é que isto tem em termos daquilo que são as nossas escolhas, não é, de base territorial? Isso é outra questão. Portanto, eu também não tenho dúvidas que nós vamos ter que fazer escolhas, não é? O território já devia ter sido, nós já devíamos ter uma territorialização da produção agrícola, não é? Nós todos devíamos ter índices já contemplando, e temos modelos que o fazem, só não temos a política pública aliás, nós ainda temos uma política pública setorial, não é? Muito setorial, da agricultura, do ambiente, não é? E, portanto, isto quando, de facto, o território exige outra leitura. Portanto, aí o problema passa por aí. Se é preciso depois termos, é claro que os transvases seria uma coisa absolutamente, quer dizer, não acho que isso é bom. Não sei, com implicações ecológicas muito graves. Aí manifesto-me mesmo, aí vou para a rua. Ótimo, pronto, ok. Então não precisamos de entrar mais em detalhe, eu só queria que reacertassem. Eu só queria dizer que nós temos escolhas a fazer aqui, portanto não vou repetir o que eles já disseram, mas pensando no agricultor de Mértola, ali com empatia ali com o Paulo, pensando no agricultor de Mértola e nas expectativas que ele tem, então a sociedade também tem que reconhecer que se nós queremos manter o sequeiro, temos com certeza que permitir que ele tenha alguma compensação por manter aquela paisagem e por manter serviços de regulação que são úteis a todos. Portanto, e para além de um planeamento à escala da paisagem que tem que ser feito, porque tem que haver conectividade e, portanto, não pode haver aquelas manchas intensivas, tem que haver também, a sociedade tem que decidir, somos todos a decidir, não é? Que se queremos manter aquela paisagem, vamos ter que retribuir esses agricultores para fazerem uma agricultura de sequeiro que é muitas vezes 10 vezes menos produtiva do que a outra e, por isso, eles vão ter provavelmente 10 vezes menos retorno económico. Portanto, nós temos que gerir essas expectativas. Não podemos querer que as pessoas que estão no sequeiro, isto acontece em todas as partes do mundo, acontece no Brasil, no semiárido, acontece em todos os semiáridos do mundo, onde há barragens, há esta especulação, há sempre este problema e não pode haver depois, no mesmo a escola, que não é crianças, filhas de quem tem uma coisa e dos outros que vivem do sequeiro. Portanto, nós temos que ser capazes de, digamos assim, diminuir esta diferença. Portanto, a sociedade tem que fazer essa retribuição e nós também temos que estar preparados para isso, não é? Ou seja, se queremos aquela paisagem, também temos que ter essa garantia, não é? Portanto, acho que é importante também que isso fique assim.
Sim, há outras formas de políticas públicas que também podem fazer isso, não é? Majorações, diferenças. Há pouco a Helena falou da soberania alimentar. Na verdade, a nossa soberania alimentar é muito questionável em termos de produção em Portugal. Mas não vamos entrar na soberania alimentar. Eu agora trabalho nessa área, mais do que nunca, mas fortemente. Eu estou muito determinada em trabalhar a agenda alimentar para proteger a biodiversidade. Portanto, eu acho que isso é uma agenda muitíssimo importante. Eu sei, mas entretanto eu tenho aqui 10 perguntas para vos fazer e estou a ficar sem tempo. Portanto, eu vou começar a ler as perguntas do público, está bem? Porque senão eles ficam chateados comigo. Bom, então eu acho que há aqui uma pergunta que é para ti, Cristina, que é, foi falado que primeiro devemos conservar, obviamente, na escala de prioridades, mas em parte são ecossistemas já decadentes e sem algumas funções ecológicas. Isso não pode ser querer cair na narrativa errada de que a natureza é um museu? Não. O que é um ecossistema decadente? Pronto, não, estamos a falar de ecossistemas degradados. Degradados, pronto. Eu acho que a formulação desta questão não está muito bem feita. Eu vou reformular, que é... nós temos ecossistemas degradados, não é? Onde faltam muitas funções ecológicas, onde o Shifting Baseline Syndrome, que foi uma coisa que falámos muito nas sessões de ontem, está presente. Portanto, há imensas espécies que já não estão, há imensas funções ecológicas que degradamos há muito tempo. Como é que vamos conservar alguma coisa que está degradada? Não é? E é aí que esta mentalidade de rewilding entra, ou de restauro, de não, temos então que recuperar essa funcionalidade. Eu estava simplesmente na hierarquia de mitigação, que é evitar, não é? Certo. Estava na hierarquia de mitigação, portanto não é conservar o que está a degradar, é evitar que se degrade. Claro, mas passamos isso, portanto, não é? Passando essa parte, portanto, é essa conservação que eu me referia, que era evitar, conservar para evitar a sua degradação. Nós, obviamente, quando fazemos restauro, a ideia é, de facto, recuperar essas funções. Eu não consegui perceber a pergunta, pronto, porque acho que o conceito de conservação que eu estava a querer dizer era, obviamente, evitar a degradação. Pois, sim, eu acho que a pergunta era, ok, mas isto já está degradado, então e agora o que é que fazemos? Microfone. Mas se pensássemos que, quer dizer, nós somos natureza, toda a gente conhece isto, nós somos parte da natureza e, portanto, esta coisa de dizermos aquilo está degradado, não é? Portanto, não é? Então, o que está degradado somos nós também. Sem dúvida alguma. O referencial, portanto, esta ideia, não é? É logo um pouco perversa, porque eu olho para ali e digo que está degradado, não é? Mas não olho para dentro e digo eu estou degradada, não é? Mas, na verdade, não, porque eu acho que é uma abordagem que faz... Eu sei que isto é uma coisa absolutamente empírica, não tem aqui... Mas eu acho que nós também temos que começar a pensar assim, porque nós cultivamos esta ideia que somos natureza, somos parte, e por isso... Mas então também temos que a convocar neste tipo de análises, não é? Mesmo quando é na questão da abordagem científica. Eu acho que isto é cada vez mais importante. Porque eu posso trazer métricas, eu posso ir buscar métricas, ela pode ir buscar métricas, isto está degradado porque isto é previsto executar a função x e y, isto está a 20%, está a 30% dessa não sei o quê, eu arranjo aqui um indicador qualquer que me permita aferir um conjunto de métricas. Podemos fazer isso, claro, mas mas então temos que estabelecer o referencial que para aquele ecossistema claro. Não interessa, não é? E qual é o referencial maior de todos? Não é? É que nós queremos uma natureza saudável, queremos, não é? Portanto, esse é o referencial maior de todos. Importará realmente andarmos aqui a fazer escalas no nível de degradação? Não, acho que não. Acho que fazer escalas de nível de degradação, não. Acho que todos nós queremos um ecossistema saudável, mas qual é a nossa concepção de um ecossistema saudável? Pronto. E aí eu há bocado disse que nós temos de ter dois estados para o mesmo sistema, ou seja, claro. E que muitas vezes um mato, e eu tive o cuidado de dizer, pronto, é exatamente um ecossistema em si só, portanto não tem nenhum problema, mas tem problema para nós. Porque nós achamos que o mato não é aquilo que queremos. Pois lá está. Pronto, e portanto nós nunca podemos tirar as pessoas da equação, nem no problema nem na solução. Portanto, aí, pronto, claro. Talvez o meu discurso não seja tão socioecológico, mas é óbvio que tem que estar na equação. Portanto, e, portanto, em relação à degradação, portanto, a maior parte das vezes o que acontece, portanto, houve uma perturbação que provavelmente tem a ver com as atividades humanas e agora a questão é saber exatamente como é que nós podemos recuperar esse ecossistema com as pessoas também lá, não é? Obviamente, claro. Sempre com as pessoas lá e para onde é que queremos ir. Portanto, mas isso
acho que faz parte do processo de restauro, está bem? Mesmo que o discurso seja às vezes mais... Claro que as métricas têm que ser... Quer dizer, pois. Não posso vestir aqui... Quer dizer, mais a... Claro que... Eu sequer... Eu tenho como vocês, quando o rewilding pensa, não é, estabelecer a recuperação, a reintrodução de um determinado organismo, não é, de uma espécie, não é? Claro. Seja vegetal, seja animal, procura identificar um conjunto, não é, de princípios, um quadro de referência que tem que estar preparado, não é, para que seja de facto eficaz esta reintrodução. E desse quadro fazem parte questões de natureza biofísica e também sociais e culturais. Sem dúvida. Pronto, é exatamente, e pronto, isso teremos que o fazer em função. Agora, o que eu acho é que cada vez mais nós vamos ter que ter situações, digamos, quadros de referência que são estabelecidos, claro, a escala maior, mas também as escalas territoriais mais pequenas, em que nos permite, de facto, sermos mais eficazes e aproximarmos também, quer o conhecimento científico, quer também o interesse das populações e das pessoas. E criar novas oportunidades para as pessoas, atenção, que é um bocadinho aquilo que a Rewilding Portugal tem vindo a promover. Tentar criar oportunidades económicas. Não quer dizer que toda a gente tenha que agora ter um turismo de natureza, mas tentar conciliar isto. Sim. Deixa-me só aqui, do ponto de vista da recuperação da estrutura e do funcionamento dos ecossistemas, obviamente que um ecossistema é tanto mais saudável quanto mais resiliente complexo for e mais autónomo for. Claro. Certo? Estamos a ligar a pandemia. Esse é um conceito per si. Agora, nesse conceito que até surgiu com a Society of Ecological Restoration, introduziu-se recentemente um conceito que é um conceito mais de serviços de ecossistema, ou seja, o restauro era muito visto e era muito digamos assim, uma prática, que na verdade era uma prática, que era utilizada em alguns contextos. Atualmente, o conceito de restauro é um conceito mais alargado, que implica também a recuperação de bens, de serviços de ecossistema para as populações. Portanto, que não era visto, por exemplo, no conceito mais anterior. Portanto, na verdade, permite evoluiu nesse sentido. E, portanto, é, no fundo, permitir que as pessoas também tenham acesso àquilo que não tinham. Água limpa, a madeira, a floresta a crescer mais de alguma forma. Portanto, essa parte também é importante. Portanto, este conceito de restauro mais alargado já inclui também essa componente do serviço de ecossistema. E não esquecer... Claro. Porque eu posso ter... Quer dizer, os serviços de ecossistema, nesta agenda, tem mais de 20 anos. Certo. Não é? Tivemos o Millennium System Assessment, tentamos implementar, etc. Não temos conseguido e temos por outro lado, mas eu sou muito a favor da implementação. Mas também é preciso percebermos que também aqui, portanto, a Cristina convocou os serviços que entram facilmente na percepção das pessoas. Mas eu posso ter comunidades para quem os serviços a destacar são de outra natureza, não tem nada a ver com isto. E são, por exemplo, pura e simplesmente serviços de natureza cultural. Isso acontece. Identitários, etc. Isso acontece. E por isso é que estamos a precisar cada vez mais de modelos territorializados também de resposta a estes problemas, em que de facto aproximamos também mais as pessoas, que as pessoas têm a oportunidade de fazer escolhas, não é? Na base científica. Não estamos a abdicar dos bens e serviços nem no funcionamento do ecossistema, mas de facto estamos a ir ao encontro de soluções que se tornam mais ágeis, mais eficazes, porque de facto as pessoas também as escolhem e trabalham por elas, não é? E depois o Estado tem que realmente também dar resposta a isto. E por isso é que nós, hoje, o país, ou conseguimos rapidamente ter estratégias mais regionais, subregionais, que permitem, de facto, identificar aqui estas... As necessidades então vai ser muito difícil. Claro. Bom, eu já me estão a mandar mensagens a dizer que temos que fechar daqui a 5 minutos, mas ainda não é já, calma, Helena. Não, vamos voltar ao tema dos rios, até porque esta pergunta saiu várias vezes. Uma das sessões de hoje foi sobre a introdução do castor, e o Paulo até perguntou a questão do castor no semiárido ou no clima mediterrâneo, de que forma é que poderia ou não ser introduzido ou adaptar-se a este ecossistema. Não vamos falar na questão do Mediterrâneo, que se calhar é uma questão mais complexa, ainda que um dos apresentadores do dia de ontem nos mostrou o impacto numa zona árida na América, mas pronto, isto é outra questão. Mas, por exemplo, na zona centro e norte do país, em que poderia eventualmente haver potencial, será que a reintrodução do castor poderia ajudar-nos nestes custos, a controlar estes custos elevadíssimos
Não tenho noção. Não tem noção, pronto. Então temos que não vou estar a responder por uma coisa fazer umas que não sessões sobre consigo isto. responder. Ok, outra em relação então a uma avaliação global relativamente ao impacto e ao sucesso das medidas de restauro fluvial. Há uma noção real do impacto, por um lado, e por outro lado, eu sei que houve em alguns sítios no Mondego, especificamente, intervenções que foram muito destrutivas da Galeria Ripícola. Recentemente até, eu posso procurar os nomes, Torres do Mondego, por exemplo, em 2023, em que foi feito um abate da Galeria Ripícola e agora toda essa zona está cheia de invasoras. Como é que eu sei que é muito difícil para uma entidade gestora fazer a gestão dos concursos públicos, a identificação das empresas com experiência em engenharia natural, mas de que forma é que nós podemos garantir que estas intervenções, A, ocorrem no momento certo e, B, não são mais devastadoras do que potenciadoras da biodiversidade? Relativamente a essa intervenção específica, não tenho noção que tenha acontecido isso, pelo contrário. Há uma recuperação forte da Galeria Ripícola, está a ser restabelecida. Okay. Houve uma boa articulação com as comunidades, portanto as comunidades são satisfeitíssimas com a intervenção que foi feita, porque estava a pôr em causa também os terrenos agrícolas marginais, portanto, portanto toda a interação que tenho tido com as pessoas no local são sempre positivas. Isso, relativamente a essa intervenção, estamos a falar de uma obra que decorreu entre a Ponta Portela, não sei se aqui se quiser conhecem, Ponta Portela e Palheiros, portanto, estamos a falar ali de uma situação que... Portanto, aconteceu como as regras estavam a impor. Pronto. Nada a dizer. Relativamente à questão da... Como é que garantimos? Na minha apresentação, eu expliquei como é que se faz, explicando às comunidades, primeiro, formando as entidades, portanto, que vão depois fazer acompanhamento dessas obras, fiscalizar essas obras, de como devem fazer nessa abordagem em que se utilizam técnicas de base natural, técnicas em que se tenta preservar todo o ecossistema e remover todo o ecossistema que é autóctone e remover tudo aquilo que é exótico. Portanto, técnicas de remoção, portanto, tudo isso é explicado e tentamos formar de uma forma progressiva, lentamente, todos os agentes, quer de fiscalização, quer também os próprios empreiteiros. Isso só com essas ações de acompanhamento, de formação, sensibilização, participação pública, é que teremos sucesso e de uma forma progressiva. De Roma em Pavia não se fez num dia, porque não costuma dizer, portanto. E uma integração maior com as universidades, é necessário? Sim, claro, absolutamente. É só para vos dar o mote. Claro. Não, quer dizer, nada fazemos sem o acompanhamento... É mais como é que isto se faz, não é? Sim, mas quer dizer, como mostrei, a intervenção, portanto, o programa que temos para a promoção das obsoletas está a ser participada por um centro de investigação, por uma universidade portuguesa de referência na questão da ictiofauna, com um laboratório. Portanto, o estudo feito na região centro foi feito com os doutorandos da FEUP, da Universidade de Trás-os-Montes. Portanto, temos tido sempre essa abordagem. Portanto, quem nos quiser acompanhar, nós agradecemos e colocamos à disposição também os nossos meios, quer humanos, quer financeiros. Muito bem. Em jeito de conclusão, e eu nem sequer passei da primeira página, portanto vejam. Não, mas há aqui... Não, mas eu queria só que fizéssemos uma pequena reflexão sobre o regulamento de restauro na natureza. Tem várias, como Nuno mostraste muito bem, tem vários objetivos, os polinizadores, os ecossistemas agrícolas, os ecossistemas florestais, os ecossistemas urbanos, mas há uma parte que nos passa a todos, acho eu, e que é no artigo 6º, que fala da questão das energias renováveis. São sempre os piores. Pronto, e que basicamente dizia que deve-se evitar, não é? A não ser que não hajam alternativas viáveis, não é? E estamos a falar de instalações tem que ser, temos que falar sobre isto.
Pronto, aqui o que diz é, quando não existem outras alternativas viáveis. Faz parte agora da Rewilding, também está a pensar em trazer as energias renováveis agora. Uma nova espécie? Não, isto é do restauro. Eu não sei, a Rewilding faz o que eles quiserem, eu não sou tida nem achada. Esse é um tema que Eu sei, mas a questão é só, estamos a fazer o suficiente com estas megas estruturas solares, eólicas? É complexo. É só para vos dar um bocadinho de espaço de conclusão e depois terminamos. Eu não tenho uma noção de avaliação, portanto, isso... Vamos lá. Isso é uma questão mesmo muito relevante. Eu estava aqui a evitar, porque é mesmo muito... Nós podemos aqui... Mas Portugal neste momento, Portugal e Espanha neste momento, julgo que tem em conjunto 61% da nossa produção energia. A produção energética é de base renovável já. Nós temos um compromisso da década ibérico, não é, de atingir os 80% certo. Esta década. Pronto, foi um compromisso que está depois relacionado com uma série de outras questões, não é, e que tem implicações até no quadro da relação que Portugal tem no espaço europeu e nas nossas exigências que temos tido até na questão da partilha energética. Portanto, há aqui muitas nuances. Esta é uma questão. Por outro lado, também é uma evidência que nós teremos uma crescente relação conflitual entre algumas destas soluções verdes e a conservação da natureza. Claro. Esta é uma delas. Há outras, não é? Temos, enfim, a mineração é outra das situações. Por exemplo, há pouco estávamos a falar da região, imagina a região de Castro Verde, estamos a falar. Na região de Castro Verde, 5 é a região, juntamente com o Sino, julgo eu, que tem o PIB per capita mais elevado do país. Porque tem lá uma mina, a mina de Neves Corvo, em que 5 municípios basicamente vivem desta mina. Não é? Pronto. E nós estamos a falar da questão da expansão, porque é que também esse cenário de expansão até do regadio e de alguma relativa apaziguamento das comunidades ou dos municípios tem mantido mais ou menos controlado também, não é? Não é só por causa do plano zonal e por causa... É também porque há digamos, uma expectativa de rendimento que ainda assegura muitas das famílias desta região, não é? Que tem a ver com esta mina. Imaginem, isto pode perfeitamente acontecer, de um dia para o outro o cobre deixa de ter o rendimento, pode acontecer de um momento para o outro, deixa de ter, como aconteceu em Espanha aconteceu, pode acontecer também aqui, deixa de ter e de repente deixamos de ter este rendimento para as famílias e tudo fica pendurado naquilo que existe, digamos, de economia alternativa. Isto vai gerar, evidentemente, um problema enorme. Não é bem economia alternativa, um problema enorme, não é? Pronto. Agora, este caso, esta mineração, não nos diz muito, já foi a história dela, não é o mesmo nível de conflitualidade, que é, por exemplo, o lítio que nós temos em Boticas ou na Serra da Estrela, etc. Não é? Portanto, isto realmente, estas questões de conflitualidade entre a conservação e soluções verdes são uma realidade que nós temos. Claro. De facto, o que é lamentável? É não termos, digamos, estudos prévios que nos permitam também antecipar, eventualmente até procurar alternativas. E o que é que nós percebemos? Que há aqui muitos interesses que acabam por tomar conta das coisas, que prevalecem infelizmente, e que às vezes nem a administração tem capacidade para digamos, controlar. Não é? A tempo, pelo menos. Agora, isto é uma questão, é claro que é uma questão muito importante, claro. Porque depois temos sempre esta dicotomia infeliz, não é, entre conservar e a economia, que é uma coisa absolutamente absurda, que já devia ter acabado, claro. E já devíamos ter conseguido ir mais além, mas de facto é uma dificuldade enorme, portanto, mas também, mais uma vez, também não há soluções-chave na mão. Temos que ter também capacidade para, não é, conseguir encontrar os caminhos possíveis, sendo que há uma questão que é importante. Temos cada vez mais literacia também, espero eu, e espero que tenhamos mais literacia ecológica por parte das comunidades, e a nossa administração também está mais capacitada, ela própria também mais disponível para encontrar soluções, digamos, mais cientificamente fundamentadas. Pronto, que é isso. Mas é um tempo de grande complexidade, até porque todos nós sabemos que a natureza perde sempre.
sempre. Sim, certo, bem sabemos. Sim, e no fundo o ordenamento territorial, a necessidade, as vontades das populações e as regulamentações, as obrigações que temos para com a União Europeia e outras entidades são divergentes, não são compactuantes umas com as outras e, portanto, no momento de fazer escolhas e prioridades, como é que as orientamos, não é? Como é que fazemos estas escolhas? Fica a pergunta aberta. Agradecer-vos muito a vossa presença. Uma grande salva de palmas aos nossos oradores. E agora sim, peço-vos que voltem aos vossos lugares. Entramos na sessão final. Não se vão embora, por favor, que temos ainda as palavras finais da Maria João, certo? E do Pedro Prata. Antes disso, tentar resumir de uma forma hercúlea aquilo que foram estes 2 dias de moderação. E temos ainda inglês na sala. Do we have English speakers in the room? Yes? So, maybe I will try to resume it in English now. So, what have we learned in these last 2 days? We've learned that we need to work with nature intelligence. We need beavers and wild goats and bisons and herbivores and scavengers and dung beetles and all the trophic, the complete trophic chains if we want to have healthy ecosystems. We have also learned that 90% of our landscapes, or that the majority of our landscapes hold less than 10% of the potential of species they could have, which is something that we should really critically think of. Then we have learned by many technicians the humbleness of studying species. So many people who came and told us very, very detailed talks about the animals they've been working for the last 20, 30 years, how much we don't know about species when we start working with them. And this was something that Benjamin told us today in the morning, that I think it's fundamental. This humbleness should not only characterize those monitoring and those working for nature, but also those making decisions. Decision-making needs to be informed. So we need to go out to the universities, to the researchers, to the monitoring, to the NGOs to make informed decisions. Otherwise, we will always have complex and difficult implementation on the ground. And this takes me to the government action. We need better compensation measures ahead of the problems. We have a wealth of experience. We have so many examples of how we can compensate people for carnivores, for the impacts of beaver, like we have heard today. So we need to be smarter than that and walk a bit ahead. So compensation measures is fundamental. Also something that we critically spoke now, and Nuno mentioned that as well, we need to build capacity. We need to build local capacity at the municipality level, at the regional level, but also with our main authorities, those who enforce laws, those who control, those who are responsible for fiscalization. Then we need to reduce pressures, as Christina told us as well. First, we need to stop making the pressure, and then we can eventually act. And for that, we need regulation, again. And so, the last government action that we should consider is specific legislation that we identified as needed, and those are the conservation easements that we commented yesterday, the license for photographers, for nature photographers that was mentioned today, and then maybe in regards to renewable energy infrastructure, maybe we need to be a bit more bold and critical and also create regulations, no-go zones, and make sure that those no-go zones are respected. For me, it was also an incredible, inspiring moment. I hope you leave this room richer, with much more technical knowledge, but also inspired to make the difference, to connect, to build your communities, to go out and dare to be bold. As Sophie said, we have the knowledge and the experience. We even have the money. So what are we waiting for? And finally, I want to thank you to all of you
First of all, to Galeria da Biodiversidade that host us, and I will give you in 1 minute the floor. Thank to all of the speakers that were, that you really made the day. If it was not because of you, we have not been here. So thank you so much for your insights, for your knowledge, for your experience, and for your passion. Because when someone is passionate about, you can see it in their voice, in their body, in the words they choose, in what they bring. So thank you very much for that. And I could not leave without thanking you all, because there is nothing going on here without an audience. And so thank you so much for your questions, for your patience, for still being here. It's 7 in the afternoon and you're still here. So thank you so much. I hope to see you again, maybe in 3 years in another Rewilding Symposium or somewhere on Earth, you know, observing and getting inspired by biodiversity. Thank you so much. It was an honor to be here with you. Okay, so first of all, I would like to thank everyone here and online for being present so far. I know it's been quite demanding, all this program, but we made it through, and I think we're richer by now than we were in the beginning, and that was the purpose. So thank you all for this, and thanks to Rewilding Portugal's team that made this possible, and of course to the museum that hosted us. Thank you. But a very special thanks from everyone to Barbara, who led this session so well for so long for everybody. So thank you. A big round of applause to Barbara. Barbara, once again, thank you. All right, so without further ado, I'm going to pass the word to Maria João. She did lead a fantastic tour of the museum last night. It was great. I'm still impressed by what I've seen and learned yesterday. And before I go and say goodbye, I'm going to leave you to say the final goodbye, but thank you again for hosting us and hope to see you very soon. Thank you. Hello everyone, so I'm not going to take too much of your time. It was a pleasure to host you for the second time in an initiative of Rewilding Portugal. And as you know, and it was mentioned in these final words, we need to act as a global society, as a global community, regardless of the specificity of our lines of action. And the Hall of Biodiversity and the Natural History and Science Museum of the University of Porto are places for conversation, for people to engage in dialogue and for people to foresee a better future. And I think that this suits perfectly as a venue for the discussions taking place here today. So, not taking more of your time, thank you for being here, for taking part in the discussions and in the reflection. And the Hall of Biodiversity is always open for Rewilding Portugal and for anyone who has an interest in protecting and valuing and celebrating diversity and biodiversity in particular. Thank you so much. Thank you. Thank you. So I think we're off. Thank you again, and I hope to see you in 3 years for the next symposium. Thank you. Obrigado. Obrigado por terem vindo. Fantástico vocês terem vindo. É uma pena que o Instituto não tenha vindo, mas eu agradeço. Há menos de 1 minuto estávamos os dois a combinar. Eu sei, não me ia esquecer. Obrigada, querido. Obrigado. Estou a ter com o Benfica também.